Vila Nova. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas, ou boa noite, né? São 18 horas e 2 minutinhos. É que nós temos ainda um sol presente aqui do Moisés Lucarelli com 25 graus nesse final de tarde, começo de noite. Para você que acompanha a CBN Campinas, a bola vai rolar às 7 da noite para Ponte Preta e Vila Nova. Daqui a pouquinho, a partir das 18h30, todas as informações e detalhes de Guarani e Ituano que jogam lá no Novelli Júnior na equipe na cidade de Itu. Para esse jogo também muito importante, com todos os detalhes aqui na CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola pela 34ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Vila Nova. Ponte Preta que vem de 2 derrotas seguidas e o Vila Nova que vem aí meio que capenga nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa demais de um resultado positivo hoje, assim como a Ponte Preta também, para matematicamente deixar aquela zona perigosa abaixo dos 45 pontos. A gente sabe que o corte neste momento está abaixo dos 43 que tem a Ponte, já tem 43 pontos, o corte está abaixo. Mas de repente pode mudar alguma coisa, esse corte aumentar e vir para cima, então vamos chegar no 45, é isso que o torcedor da Ponte Preta está almejando nessa noite de sabadão, nos embalos de sábado à noite aqui com a CBN Campinas. Vamos pegar o primeiro destaque da Macaca, Léo Tonin. Olá, Léo Tonin, tá tudo bem comigo? Tudo bem, Cabelinho? Grande abraço a você, um abraço especial ao ouvinte CBN, tudo ótimo, hein? Clima gostoso aqui em Campinas, expectativa aí de um grande jogo, como você mesmo disse, né? As duas equipes correndo aí para somar os últimos pontos para manutenção e na Série B do Campeonato Brasileiro. É a Macaquinha, né? Vem de 2 resultados negativos, perdeu em casa pro Cruzeiro, foi encarar a equipe do Sampaio Correia fora, acabou perdendo também. Hoje a atual 10ª colocada, tem 43 pontos ganhos, praticamente 2 pontinhos se a gente for parar para somar, né? Aos 45, de acordo com os matemáticos, claro que a régua tá um pouquinho mais abaixo, mas pelo menos ganhando hoje, riscão no chão, foco aí em 2023. Já que o G4 ficou um pouco mais complicado, praticamente impossível aí a Ponte ainda sonhar com o acesso, pelo menos a missão é cravar a manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Pro Pega de daqui a pouquinho, 2 novidades, hein? O Elvis retorna depois de ter cumprido suspensão automática e o Echaporã é uma novidade, muito se falou também do Ribamar jogar frente ali ao Luca, né, ao ataque, mas Echaporã joga lá no ataque. Só 2 informações, Fábio Sanches completa hoje 50 jogos com a camisa da Macaca e o Luca completa 100 jogos com a camisa da Ponte Preta, por isso jogador aí, Fábio Sanches jogando com o número 50 e o Luca jogando com o número 100. Legal, esse é o destaque da Macaca, que daqui a pouquinho vem programado pro aquecimento. Aliás, o staff da Ponte Preta, também staff do Vila Nova, já vieram aqui pro gramado, já distribuíram aquelas bases, né, para fazer as demarcações do gramado pro aquecimento. Daqui a pouquinho as duas equipes vêm pro gramado aqui do Moisés Lucarelli para fazer o trabalho de aquecimento, porque a bola rola às 7 da noite. E o Vila Nova tá também aí uma pontuação mais tranquila, o Vila Nova, do que já esteve também nessa Série B. Mas também não tá garantido, né, Léo Toninho? Exatamente, viu? Já passou mais perrengue aí na competição, 23 rodadas na zona de rebaixamento e muitas delas sendo aí o último colocado da Série B. Deu uma guinada, mini-metas e mini-metas, a equipe aí atual 14ª colocada, tem 41 pontos ganhos e olha, Cabelo, amigo, 5 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias e um empate. Na rodada passada, acabou vencendo o Criciúma por 1-0 e pro Pega de logo mais, o técnico Alan Al já passou por Guarani, já passou por outros grandes clubes também, mantém a mesma base que encarou a equipe do Criciúma, lembrando que o Vila Nova, né, essa toada, esse momento no segundo turno da competição é o 3º melhor, só perde para o Cruzeiro e também pelo Ituano. Olha que arrancada deu Vila Nova, por isso acredito, um jogo muito aberto na tarde e noite daqui a pouquinho. Pois é, na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, quem não conseguiu arrancar, que estava lá embaixo, fazendo parte do grupo com Vila Nova, com Guarani e um pouquinho mais atrás, até a Ponte Preta presente lá naquela zona de rebaixamento e não conseguiu esse arranque final, CSA, Operário, Brusque e o Novo Horizontino, né, que vem escorregando, vem caindo. Jogo a jogo, rodada a rodada, vem caindo, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, a equipe do Novo Horizontino. No mais, o Vila Nova, a Ponte Preta, o próprio Guarani que joga daqui a pouquinho, todos eles deram uma bela de uma arrancada, estão ali já numa posição bem mais tranquila nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, meu caro Gabi Castro, comigo hoje aqui na companhia, durante toda a jornada da CBN Campinas, aqui no Moisés Lucarelli, podemos falar da Ponte Preta mais tranquila e diretoria da Ponte Preta já com um olhar
não 43, mas 23, que é o ano que vem, e olhando para lá para saber o que vai montar a equipe, porque tem uma Série A2 e uma Série B. Campeonatos muito diferentes um do outro. A Ponte Preta precisa montar uma equipe para voltar à elite do futebol paulista, bater e voltar, no mesmo ano fazer até o acesso, e ao mesmo tempo se preparar para uma Série B que vem na sequência, que não vamos ter bicho-papão o ano que vem na Série B, né? Boa Provavelmente noite. não. Boa tarde ou boa noite, né? Porque tá um sol do caramba. Eu vou com ainda. boa tarde. Boa tarde, Aí então. a partir das 7 da noite. Um abraço pra você. Um abraço pra você também, Carlos Cabela. Um abraço para Tiago Toledo, assessor de imprensa aqui da Grande Ponte Preta. Tiaguinho. Entregando aqui todos os materiais da partida de Ele hoje. promete e cumpre, viu? Exatamente. E um abraço também para o nosso ouvinte e para os amigos que estão pelo YouTube do Esporte CBN Campinas e também CBN Campinas. Este planejamento já é importante, Cabelo e amigos que estão nos acompanhando, a Ponte chegando já nessa pontuação, a diretoria pensando, claro, no ano que vem, mas os atletas precisam pensar nesse ano também, até porque, Cabela, tem a questão do ranking da CBF para a Ponte conseguir classificar para a Copa do Brasil, que é um torneio rentável, que é um torneio que ela pode avançar e chegar até numa fase qualificatória, no mata-mata, que é muito importante também para a imagem do clube. Então, acho que isso é muito importante para o clube visualizar sempre as grandes competições. Então é importante classificar bem no Campeonato Brasileiro da Série B para mais uma vez ano que vem ela disputar a Copa do Brasil. Mas falando sobre o duelo de hoje contra o Vila Nova, o técnico Hélio dos Anjos desfaz o esquema com 3 zagueiros, um esquema que não deu certo diante do Sampaio Corrêa, e não é que ela perdeu por conta do esquema, mas é que ele não foi efetivo, né? 1 minuto de jogo, tomou um gol de lateral, Gabriel Poveda no meio dos 2 zagueiros, na ocasião o Léo Santos e também o Fábio Sanches. Faltou entrosamento, um melhor posicionamento, o Léo Santos precisa um pouquinho mais de ritmo. Então a Ponte perde lá no Maranhão uma partida, já vinha de uma derrota aqui diante do Cruzeiro, uma goleada em que sofreu por 4 gols. Só que naquela ocasião não teve o Fecim, não teve o Elvis. Hoje é diferente, porque ela joga em casa, então já desfez o esquema com 3 zagueiros, ela joga em casa, ela tem a presença do Elvis, que é o seu meio articulador, que é o homem da criatividade, e tem a grande novidade, né, Cabela, que é na partida de hoje, que é o Echaporã começando como titular. Echaporã é aquele jogador que entrou no começo do Campeonato Brasileiro da Série B, depois de um rebaixamento. Bem no começo. Bem no começo, não foi bem na ocasião, a gente lembra, tem o Danilo Gomes, que já o Léo Toninho vai trazer, fica como opção no banco de reserva, a gente lembra que era o ataque da Ponte naquele início, né? Luca Echaporã e Danilo Gomes, o Luca titular, artilheiro da Ponte, brigando até pela artilharia da Série B, Echaporã ganhando novamente uma vaga como titular, já fez gol, entrou bem no Maranhão, deve ter treinado bem, por isso que o técnico Hélio dos Anjos dá essa moral, dá essa confiança pro Echaporã, e novamente com o Elvis no meio para tentar abastecer esses dois. Então, estou muito curioso para ver como é que vai ser essa Ponte Preta diante de um Vila Nova que fez uma recuperação tremenda. Uma vitória no primeiro turno, Vila Nova, e neste segundo turno aí, com uma arrancada importante que saiu da zona de rebaixamento e deixa uma equipe com uma vitória e a permanência garantida na Série B. Para quem olhava o primeiro turno, não acharia que isso seria possível. O Vila Nova conseguiu essa arrancada com o técnico Alan Al, que já a gente fala mais sobre essa arrancada do Vila Nova e sobre as pretensões da Ponte Preta. Pois é. Os portões foram abertos há 10 minutos, né? Às 18 horas foram abertos os portões aqui. O torcedor já vai se posicionando. A torcida do Vila Nova entrou. Torcida organizada, Esquadrão do Vila Nova. Entrou agitando pra caramba. Até pedi pro Naldo já. Naldo, abre o ambiente pra nós, Naldo. A galera vai sentir. Pode deixar o ambiente aberto, inclusive. Você vai ouvir de fundo, gritaria, que é a galera da Vila Nova, que já tá chamando a torcida da Ponte pra briga. Acontece que só tem 2 da Ponte Preta lá, que tá respondendo a eles. Ou seja, por enquanto, tá tudo tranquilo aqui e que o policiamento, galera do policiamento que sempre está acompanhando a CBN Campinas, por favor, já posicione seus homens aqui, porque o clima já começou quente, faltando 50 minutos para o começo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Cabelo. Oi. Só um detalhe, sabe o que tá pipocando também? O quê? A pipoca. Veio um cheirão aqui, cara. Não é só a torcida Falando não, de mas briga, veio o cara fala que comida tá pra esse pipocando, lado vai também, pensar viu, o quê, Cabelo? né?
Eita, olha que cheirão, rapaz. Pensa em comida, né, Léo? Pensa em Impressionante. comida, brincadeira. Tem uma Tô em anaconda fase de aí também. crescimento. Tem uma anaconda nessa barriga aí. Mas pelo depois amor compra de pra Deus. gente que a gente vai querer também. Quando der Pode um comprar lá tempinho, a gente... uma porção cada um aqui que a gente vai saborear essa pipoca. Aliás, que cheiro de pipoca, hein? 34ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Toda a rodada que teve início ainda no meio de semana, meu caro Fábio Chabe. Boa tarde pra você. Tá tudo bem comigo, Fábio? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem por aqui e por aí no Moisés Lucarelli? Tudo tranquilo, 25 graus. A umidade relativa do ar que tá baixa, 37%. Por isso que nós estamos com sede pra caramba aqui. Tá seco, viu, Fábio? Tá certo. Na 34ª rodada da Série B foi aberta ontem com a vitória do Criciúma sobre o Náutico por 2-1. O CSA ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 0-0. Hoje, mais cedo, em Chapecó, Chapecoense 1, Operário também 1. O Bahia fez 1-0 no Brusque. No finalzinho de jogo, agora em Londrina, o Londrina vai perdendo em casa para o Grêmio por 1-0. Logo mais, às 6:30 da tarde, estaremos acompanhando Ituano e Guarani. O Vasco pega o Novo Horizontino em São Januário. O Tombense enfrenta o CRB. E às 7 horas da noite, você narra Ponte Preta e Vila Nova. A 34ª rodada se encerra amanhã com um clássico nacional entre Sport e o campeão Cruzeiro, Cabela. Legal, daqui a pouquinho o Fábio Chabe, inclusive, traz detalhes de Guarani e Ituano, jogam lá no Novelli Júnior, né, Fábio Chabe? Daqui a pouquinho começa o jogo às 18h30. 18h30, início do jogo no Novelli Júnior em Itu, Cabela. Legal, daqui a pouquinho o Fábio volta com as escalações tanto de Guarani como do Ituano para você que acompanha a CBN Campinas. Daqui a pouquinho às 7 da noite a bola rola aqui no Moisés Lucarelli. Torcedores já vai entrando, vai tomando a posição. Teve promoção de ingresso mais uma vez, como aconteceu em todo o segundo turno desta Série B aqui no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma vez o ingresso 20 inteiro e 10 meia entrada para o torcedor vir empurrar a equipe da Macaca. Aliás, é uma noite muito agradável. Muito gostosa essa noite, 25 graus. O Léo Tonin já destacou também, tá gostoso aqui, não tá aquele calorão, também não vamos ter frio também. Pelo menos eu espero, porque eu não trouxe blusa. Trouxe blusa hoje, Naldo? Trouxe, o Naldo é meu segurança. E guarda-chuva. Mais duas blusas, Naldo? Você vai precisar pra você. Duas, então tá bom, já veio preparado. São sempre duas, ele traz uma pra ele. Aliás, a semana passada foram 3. 2 pra ele e uma pra mim. E a pipoca, a blusa, olha que coisa. Que beleza, não, que maravilha, não. São 18 horas e 15 minutinhos. Hoje os trabalhos técnicos é do nosso Eduardo Rodrigues, o Bolacha no estúdio, e aqui o Naldo Araújo, aqui no Moisés Lucarelli. Vamos para aquele intervalinho, a gente volta já no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Tarcísio me leva, que eu te quero, me leva. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Tarcísio me leva. Primeiro lugar, isolado no primeiro turno. Mais de 42% dos votos válidos. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Quem conhece o Tarcísio, vota no Tarcísio. Muito obrigado, São Paulo. Tarcísio.
Tarcísio me leva. Coligação São Paulo pode mais. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Futebol, Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Vila Nova. Legal, 18 horas e 19 minutos deste começo de noite aqui no Moisés Lucarelli. Já não temos mais sol, os refletores começam a serem ligados aqui no Majestoso, para daqui a pouquinho a bola rola às 7 da noite para Ponte Preta e Vila Nova pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passadinha na Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, 18h30, começa Guarani Ituano, hein? Daqui a pouquinho começa Guarani Ituano. Vamos dar uma passada pela Série A do Campeonato Brasileiro na segunda-feira, às 18h30, no Antônio Ascioli. Segunda-feira, 18h30, Atlético Goianiense Palmeiras. Alternativa, hein? É feriado lá, será? Lá eu acho que não. Tem feriado é quarta-feira, né? Quarta-feira é feriado. Será que anteciparam o feriado? Feriado tão importante como é o dia 12 de outubro. Mas o Palmeiras joga na segunda-feira lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Olha só o Palmeiras, hein? É, o Palmeiras que pode ser campeão com mais 2 ou 3 jogos aí. O Palmeiras pode carimbar o título brasileiro deste 2022 e pela 31ª rodada joga na segunda-feira. Esse Palmeiras que tem aí o Mike Cabela. É, e ele tem, inclusive, tá descobrindo um novo potencial nele. Ele que é lateral, tá querendo fazer gol pra caramba. Fala, Mike! Se existe uma novidade no Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro, o nome dela é Mike. O lateral direito reserva virou o atacante titular, neste momento em que o Palmeiras não tem Rafael Veiga lesionado. A primeira alternativa da comissão técnica foi escalar Bruno Tabata no meio de campo, com Gustavo Scarpa aberto pelo lado direito. Depois de 2 jogos, veio então a alternativa a Mike. Gustavo Scarpa voltou a jogar como meia central e o Palmeiras passou a ter 2 laterais pela direita, Marcos Rocha e Mike jogando mais avançado. Mike, até 1 mês atrás, ou até 3 meses atrás, ou até 6 meses atrás, tinha apenas 2 gols em 5 anos com a camisa do Palmeiras. Neste segundo turno do Campeonato Brasileiro já são 3, 2 deles desde que assumiu esta nova função. 1 contra o Botafogo e 1 contra a equipe do Coritiba. O auxiliar técnico João Martins explicou o trabalho para que um lateral direito se tornasse uma peça importante do ataque nesta reta final. É simples, é um jogador com muita qualidade e quando está de mente aberta para fazer o que o treinador pede, mesmo que seja em outras funções, e dá o seu melhor, e quem dá o seu melhor a mais não é obrigado. E como ele tem muito para dar, tem-se visto nestes jogos que é um jogador de excelente qualidade. E a única coisa que nós lhe pedimos foi, Mike, imagina que estás a jogar a lateral, mas em vez de estás contra o ponta, estás contra o lateral do adversário e dá o teu melhor, dá largura no jogo, tira cruzamentos, chega na área para fazer golos.
e mete a tua qualidade em campo, nada mais do que isso, e é o que ele tem feito. O Palmeiras teve a sexta-feira de folga após a goleada sobre o Coritiba. A reapresentação será neste sábado e segunda-feira o Verdão jogará contra a equipe do Atlético Goianiense em Goiânia às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito obrigado pelas informações, Leonardo Dai, direto de São Paulo, trazendo os detalhes aí do Palmeiras que joga na segunda-feira contra o Atlético Goianiense. São 18 horas e 22 minutinhos. Meu caro Fábio Scheibe, calma, Fábio, calma. Calma, Fábio. Tá escalado o Guarani, tá escalado o Ituano também? Os dois times escalados no Novelli Júnior, Cabela. Legal, então vamos lá, vamos primeiro com o Guarani, meu caro Fábio Scheibe. Como que o Guarani vai jogar aí, como que o Mozart Santos tá mandando o Guarani pra campo? O Guarani, em um momento de recuperação nessa Série B, busca a 5ª vitória consecutiva e assim praticamente eliminar qualquer chance de rebaixamento na Série B. O Bugre escalado por Mozart Santos com 30, Kozlinski, 13, Diogo Matheus, 22, Ronaldo Santos, 34, Derlan, 83, Jamerson. No meio, 8, Eduardo Persson, 98, Madison, 10, Giovanni Augusto. No ataque, uma mudança. O Yuri Tanque sai para a entrada de Jenison. O ataque do Bugre tem 21, Isaac, 17, Bruno José e 91, Jenison. Cabela. Legal, tá aí, portanto, o Guarani, daqui a pouquinho todos os detalhes e informações para você que nos acompanha em 99 no FM, no aplicativo da CBN, também no portal CBN Campinas, do YouTube. Aliás, galera do YouTube, um abraço para vocês. Pode interagir com a gente pelo YouTube nesta noite de sabadão. Estamos por aqui, hein? E você vai interagindo conosco. E o Ituano do Carlos Pimentel, meu caro Fábio Scheibe. Cabela, o Galo de Itu busca uma vaga no G4 ainda. Nesse momento está a 4 pontos do Vasco, que é o primeiro time que fecha a zona de classificação para a Série A. E o Ituano está a 5 jogos sem perder e tenta esse feito inédito de tentar essa vaga no G4. O Ituano escalado por Carlos Pimentel com Jefferson Paulino, conhecido dos bugrinos, Raí Ramos na lateral direita, Rafael Pereira e Bernardo na zaga e Roberto é o lateral esquerdo. No meio-campo tem Caio, Lucas Siqueira e Gerson Magrão, camisa 10. Na frente, Léo Ceará, Gabriel Barros e Brenner. Tá aí, portanto, também escalado o Galo de Itu. No YouTube, o Ângel Coleone. Um grande abraço, boa jornada, obrigado, Ângel. O Demian tá mandando aqui boa tarde, Cabelo e equipe, boa transmissão. E hoje, 2-0 pra Macaca. Obrigado, Demian. Um abraço pra vocês também, todos vocês que estão ligados aí através do YouTube, conectados através do YouTube. Pode interagir conosco, mandando aquele recado bem bacana. Se você não curtiu aí a nossa página no YouTube do Esporte CBN Campinas, lá no YouTube você curte e vai mandando seu recado, mandando sua mensagem também. São 18 horas mais 25 minutos. Só uma palhinha, o meu caro Gabi Castro, esse Guarani Ituano. A bola rola daqui a pouquinho, mais 5 minutinhos. A bola tá rolando lá no Novelli Júnior, o Gabi Castro. Esse Guarani que deu uma embalada, mas vai pegar um Ituano, que é o único time, é o time que mais tem chance de chegar no G4 daqueles que estão fora do G4. Se você pegar as últimas 10 rodadas, né, Ituano e Guarani estão na parte de cima, estão no G4 da competição. Exato. Então as duas equipes deram uma arrancada, o Guarani para sair da zona de rebaixamento e o Ituano para se aproximar desse G4. Guarani tem desfalques importantes, estão principalmente no meio-campo, em que você mais uma vez não conta com o Leandro Vilela, você não tem o Rodrigo Andrade, havia expectativa de quem seria este parceiro do Eduardo Persson e ele opta pelo Madison para dar também uma consistência, já que é uma mudança. Não tem o Yuri, que tem sido o artilheiro, o fazedor de gols da equipe do Guarani, mas entra o atleta que foi contratado para ser esse artilheiro, para fazer essa arrancada do Guarani, que não conseguiu jogar muito por conta dessa fase do Yuri, que é o Jenison. Entrou, já marcou gol no estádio Brinco de Ouro, tenta fazer o primeiro gol hoje fora de casa. Partida muito difícil, complicada para o Guarani. Não vejo esse favoritismo para a equipe bugrina, mas tem condições sim de sair de um bom resultado diante do Novelli Júnior, até porque vem nessa boa fase, conta com o Giovanni Augusto, que é o principal jogador da equipe, é o camisa 10, é o articulador, tem a criatividade, tem o Isaac que marcou gol, que é muito importante também, balançando as redes, sendo decisivo, fez gol contra o CSA, que foi muito importante na vitória do Guarani por 2-1. Então acho que com o Giovanni Augusto, com o Isaac,
tem a manutenção do sistema defensivo, não tem o João Vitor, que foi o autor do último gol, mas entra o Ronaldo Alves, que é experiente zagueiro para jogar ao lado do Derlan. Então, mantém a base a equipe do Guarani com os seus desfalques. Jogo difícil porque o Ituano quer se aproximar ainda mais do G4. Ituano que tem a segunda melhor campanha, né, deste retorno. Exatamente, com 28 pontos, é o segundo colocado, somente atrás do Cruzeiro, que tem 30 pontos. Aliás, o Cruzeiro, durante o segundo turno, também deu uma oscilada bacana e durante um bom tempo ele não ficou em primeiro lugar na classificação do segundo turno. Era exatamente o Ituano, que por um longo período foi primeiro colocado no segundo turno dessa Série B. O Vila Nova, que já está aquecendo aqui no gramado Moisés Lucarelli, é o terceiro colocado. O Guarani é o sétimo e a Ponte Preta é a nona colocada. A classificação das 4 equipes que estaremos acompanhando nesta noite de sabadaço aqui na CBN Campinas. Aliás, mais um destaque da Macaca, meu caro Léo Tonin. É isso, Cabela, a equipe da Macaca que fez uma recuperação bem interessante, né? Hoje a diferença aí pro Z4, digamos assim, são de 7 pontos. A conta, pelo que o pessoal vem batendo, fazendo lá os cálculos certinhos, 45. De qualquer forma, quanto mais rápido a Macaca conseguir, pelo menos ganhar o jogo de hoje, colocar o riscão no chão, mais rápido a Ponte aí já começa a fazer o seu planejamento pro próximo ano. Isso porque pretende manter o técnico Hélio dos Anjos, né? Já subiu com o 15 de Piracicaba e também com o Santo André e disse que seria um prazer comandar a Ponte na Série A2. Tem o Elvis e o Luca também, 2 jogadores de extremos destaques que podem receber propostas para outras equipes, por isso a diretoria da Macaca tem que ficar com mais atenção. E o Fecim, né, que pertence ao Corinthians, tem toda aquela expectativa da manutenção do jogador, por isso a Ponte encara o jogo de hoje como realmente um riscão no chão, para ter mais calma nessas rodadas que encerram a Série B e já começar a se planejar para o ano que vem, Série A2 do Campeonato Paulista. Legal, Léo Toninho, não tire o olho do campo, por favor, tá bom? Não tire o olho do campo, porque se você olhar pra cima, olhar no céu, você pode virar lobisomem. Hoje é noite de lua cheia, Léo Toninho. É verdade, a lua tá bonita, hein? Não a olha lua, pra lua, o clima, rapaz, tá tudo bacana. Não olhe. Fábio Scheibe, tudo bem com você, Fábio? Mais uma vez, Guarani já tá em campo, vai começar o jogo no Novelli Júnior, Fábio. O árbitro já está no meio campo esperando para dar 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid. O jogo já vai começar no Novelli Júnior, Cabela. Calma, Fábio. Calma, Fábio. Vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho aqui no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, você fala aqui na casa da tua mãe. Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Coligação Juntos por São Paulo. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Muito obrigado, São Paulo. É com alegria que eu agradeço a confiança de cada um de vocês que votou com a razão e também com o coração. Esse é um momento histórico para todos os paulistas. É hora de um governo moderno, criativo, eficiente e de esperança. Com fé, seriedade e trabalho, nós iremos muito mais longe. Tarcísio é 10, meu governador. Coligação São Paulo pode mais.
Quando Bolsonaro, chefe do Tarcísio, menosprezou a pandemia, Uma gripezinha ou resfriadinho. Tarcísio não fez nada. Quando Bolsonaro desprezou a dor das famílias, Não sou governo. Tarcísio também não fez nada. E quando Bolsonaro debochou sobre o aumento de suicídios durante a pandemia, sabe o que o Tarcísio fez? Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Rio, Bolsonaro e Tarcísio não tem nada a ver com São Paulo e com o Brasil. Coligação Juntos por São Paulo. Só na CBN você ouve Juca Kfouri. Terá valido a pena viver nababescamente do esporte para terminar seus dias assim? Juca Kfouri está toda manhã no Jornal da CBN. Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a infraestrutura do Brasil, porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger e porque tá com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente. Meus amigos paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Vila Nova. Muito bem, de volta aqui no Moisés Lucarelli, as duas equipes fazem Começou o Cabela. Para daqui a pouquinho, Ponte Preta e Vila Nova, bola 7 da noite, mas a bola já está rolando em Itu, Fábio Scheibe. Pois não, 3 minutos de jogo do primeiro tempo, Guarani enfrenta o Ituano, agora no Moisés Lucarelli, com a boa presença da torcida bugrina, Cabela. Teve caravana, foi montado caravana para levar o torcedor do Guarani lá pro Novelli Júnior. E se bobear, tem mais torcedor do Guarani do que do Ituano, ô Fábio Scheibe? Exatamente, a torcida do Guarani está em peso. No olhar, assim, parece ter mais torcedor bugrino do que do próprio Ituano, viu, Cabela? Legal, microfone aberto para você aí, qualquer informação, qualquer detalhe, você entra e vem trazendo pro torcedor que está nos acompanhando aqui na CBN Campinas. São 18 horas mais 34 minutinhos, 18h34 e o tricolor do Morumbi, hein? O tricolor do Morumbi, o São Paulo vem tomando pauladas em cima de paulada, deu uma respirada nessa meio de semana do Campeonato Brasileiro, o tricolor do Morumbi. Deu aquela respirada, mas será que vai ajudar? Será que vai ter aquela tranquilidade o tricolor? Será? Rogério Ceni terá apenas um treinamento antes do duelo contra o Botafogo, mas poderá repetir a escalação. O Rogério Ceni na equipe do São Paulo. Quem traz detalhes, quem traz informação aqui no futebol da CBN Campinas é Roberto Lioi. A vitória diante do América Mineiro, com uma partida a menos que os demais concorrentes no Brasileiro, recoloca o São Paulo na disputa por uma vaga à próxima edição da Copa Libertadores. Mas para isso acontecer, o time precisará superar o trauma de perder a final da Copa Sul-Americana e derrotar os rivais direto. Neste domingo, o tricolor recebe o Botafogo, no Morumbi, às 4 horas da tarde. Rogério Ceni tenta manter o time motivado e se apega aos jogos em casa no Brasileiro. Em 14 partidas, a equipe sofreu apenas 3 derrotas para o Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, porém conquistou 6 vitórias e 5 empates. No entanto, do outro lado, o Fogão, que soma os mesmos 40 pontos do tricolor, é o segundo melhor visitante, atrás apenas do Verdão. O time comandado por Luiz Castro em 15 jogos soma 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Rogério Ceni não deve mais poupar os principais jogadores no Brasileiro, mas é claro que isso passará por uma avaliação da comissão técnica em conjunto com o departamento médico. Sem folga, o grupo já se reapresentou, mas os titulares devem ir a campo somente neste sábado, um dia antes do duelo. Rogério Ceni terá a oportunidade de repetir a escalação, já que ninguém está suspenso para a rodada do fim de semana. Legal, informações do tricolor. Rogério Ceni vai tentando ressuscitar o São Paulo. Rapidamente, Gabi Castro, São Paulo está numa fase, não? Que fase do tricolor, não? Agora, o Casares veio a público ontem falando sobre a dívida do São Paulo, que é gigantesca. E o São Paulo vai receber picotado, né? O valor do Antony em suaves 24 prestações.
Que situação, hein? Teve um período, né? Tá tentando se restabelecer no mercado de novo a equipe do São Paulo. Fora de campo com muitas polêmicas, né? Com essa atual diretoria, muitas críticas da forma com que quer se reeleger, em questão de estatuto também. Dentro de campo com a perda da Copa Sul-Americana, né? Então, claro que isso tem o seu reflexo e aí o São Paulo vai tentando, então, no Campeonato Brasileiro. Já teve um resultado importante, que foi a vitória contra o América Mineiro fora de casa, de virada, em que teve algumas oportunidades durante a partida, conseguiu converter, Caleri voltando a balançar as redes. Então, São Paulo tentando, né, neste fim de ano, fazer bons resultados para terminar de uma maneira positiva e também já começar o seu planejamento de 2023. A gente começou a nossa jornada de hoje falando que a Ponte já pensa no seu planejamento de 2023, e isso aí não é só a Ponte Preta. Muitas equipes que estão ali no meio da tabela já começam a procurar aí contrato para ser renovado com os principais jogadores, e o São Paulo também está nisso e passa muito pela renovação do técnico Rogério Ceni. Muito bem, são 18 horas e 37 minutinhos para audiência rotativa, para quem está chegando agora aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. O ataque da Ponte Preta vai ter o Chaporã, é isso, meu caro Léo Toninho? É Chaporã que vai no comando de ataque, jogar ao lado do Luca no ataque da Ponte Preta, Léo? Exatamente, viu, Cabelo? É Chaporã. Chaporã joga, né, junto com o Luca, né? Lembrando que o Luca tem 100 jogos, vai completar 100 jogos com a camisa da Macaca, e o Fábio Sanches vai completar 50 jogos. Só um detalhe, viu? É uma ação interessante, né, e super importante que a Ponte faz parte, né, com relação à campanha de conscientização e combate ao câncer de mama, né? Por isso, não só a Ponte, mas alguns outros times junto com a Federação Paulista acabam participando da campanha Marque Este Gol. E daqui a pouquinho vão entrar 11 mulheres junto com os jogadores, né, que fazem parte aqui da equipe, para realmente conscientizar todo mundo, né? A campanha que é realizada desde 2016 e oferece mamografias gratuitas, né, mediante um cadastro prévio no site, viu, Cabela? Rapidinho, marqueestegol.com.br, que também reúne informações mais detalhadas e uma programação completa. E só um detalhe muito importante, né, que mais de 6 mil exames gratuitos já foram realizados e mais de 50 mulheres já foram encaminhadas para o tratamento médico após o diagnóstico. Boa participação da campanha Macaca, tem outros clubes também junto à Federação Paulista, a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. Parabéns para a Macaca, parabéns para esse trabalho da Ponte Preta, que sempre faz, né, sempre tem campanha. No caso do Outubro Rosa, a Ponte Preta sempre envolvida, em outras campanhas também, a Macaca sempre se envolve, se solidariza, está sempre parceira desses grandes eventos, dessas grandes épocas, né? Como é o Outubro Rosa, todo ano acontece. Como tem o Novembro Azul também, a Ponte Preta também trabalha junto, é parceira desse tipo de promoção, de ação social. Promoção não, ação social, que é sempre muito boa. Utilizar o futebol para essa visibilidade, né? Que é muito importante, conscientização contra o câncer de mama, outros tipos de cânceres também. Lembrar também dos homens que precisam realizar também, tem ultrassom, fazer sempre o autoexame, é raro, mas também acontece, a mulher também. Então é de suma importância durante todo o ano e utilizando esse mês de outubro, que é muito importante. Exatamente. O Léo Toninho, dando uma olhada na escalação da Ponte Preta aqui, Danilo Gomes está no banco de reserva depois de um bom tempo, hein? Exatamente, viu, Cabela? Danilo Gomes volta aí, camisa de número 34, fica à disposição no banco de reservas, e pelas informações que a gente foi coletando aqui, o último jogo dele foi diante do Criciúma na 18ª rodada, ou seja, 15 de julho. Desde essa partida ele acabou se contundindo, ficando todo um processo de transição física, né, de transição de lesão, por isso fica no banco de reservas depois de praticamente 3 meses parado, ou falando assim, 3 meses recuperando, né, Cabela? Exatamente, exatamente. Aliás, o Danilo Gomes, ele ficou muito marcado, principalmente com o torcedor da Ponte Preta, justamente por pedir para não sair, para não ser negociado. Eu não quero ir embora, quero ficar aqui, pelo amor de Deus. Gostei da casa, quero estar aqui, né, Gabi? É verdade, é um jogador que pertence ao São Paulo. Exato. Apareceu uma proposta do exterior, o São Paulo estava disposto a vender ao jogador, e aí quando foi consultado, o Danilo Gomes falou: opa, não, estou identificado com a Ponte, quero permanecer. Viralizou uma imagem do Danilo Gomes
na geral, quando ele estava lesionado, assistindo o jogo nas arquibancadas, no meio dos torcedores. Então isso mostra um comprometimento de querer estar com os torcedores. É um jogador, claro, que tem as suas limitações, mas que é importante. Acho que vinha num crescimento antes dessa lesão. Um jogador que pode ajudar, sem sombra de dúvidas, nesta reta final de Campeonato Brasileiro da Série B e, quem sabe, para um Campeonato Paulista da Série A2. Eu ia perguntar para você, eu até virei de frente para você para fazer essa pergunta. Para uma Série A2, o Danilo Gomes é uma peça fundamental. Sem sombra de dúvidas, porque ele vinha em crescimento, é um jogador que é canhoto, para aquele torcedor de Ponte Pretano que não tá lembrando. É um atacante de beirada, canhotinho, e aí ele estava começando a aprimorar, cortava pro meio e finalizava, tava a bola cada vez mais força, com mais direção, era um jogador que estava em crescimento, pegou um momento muito complicado da Ponte também, junto com o Echaporã, neste início de Campeonato Brasileiro da Série B, que a Ponte teve muitas dificuldades, mas em determinado momento, ao lado do Luca, era um jogador importante deste ataque da Ponte, que não estava conseguindo balançar as redes, mas que vinha nessa crescente. Então, para um Campeonato Brasileiro de Série A2 e também de Série B, que a gente sabe que precisa de elenco, é um jogador que pode compor o elenco. Se ele está identificado, se ele quer jogar, é um ótimo caminho andado nos dias de hoje, Cabela. Fábio Scheibe, situação de momento no Novelli Júnior. Fábio Scheibe. Pois não, Cabela, 12 minutos do primeiro tempo, segue Ituano 0, Guarani também 0. O Guarani já teve algumas chances de gol, o Ituano também respondeu, mas o jogo segue equilibrado neste momento, Cabela. 18 horas e 42 minutinhos, rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para as escalações de Ponte Preta e também do Vila Nova e o jogão para você acompanhar aqui no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Coligação PL, PP e Republicanos. Quem disse que nordestino não vota em Bolsonaro? É Bolsonaro e é 22. É a missão do capitão conseguir mais votos pro 22. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Já arrumei mais 2 votos. Tamo junto, capitão. Só conseguiu 2. Eu consegui foi 30, patrão. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Fale com seus amigos, com seus parentes, em tudo que é lugar, que nós vamos vencer. CBN Campinas, de segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. Bolsonaro e Tarcísio abandonaram o nosso estado. Negaram obras de combate às enchentes quando São Paulo precisou. Pior, Bolsonaro ainda cortou 90% dos investimentos federais em São Paulo e nenhuma grande obra de infraestrutura foi criada por aqui. A verdade é que Bolsonaro e Tarcísio viraram as costas para os paulistas. Agora querem de novo seu voto. Aqui não. São Paulo é muito maior que Tarcísio e Bolsonaro. Coligação Juntos por São Paulo. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você é um idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pró. CBN. Tarcísio me leva que eu te quero, me leva. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Tarcísio me leva. Primeiro lugar, isolado no primeiro turno. Mais de 42% dos votos válidos. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Quem conhece o Tarcísio, vota no Tarcísio. Muito obrigado, São Paulo. Tarcísio me leva. Coligação São Paulo pode mais. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Vila Nova.
Contagem regressiva para o início da partida. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, a bola rola para Ponte Preta e Vila Nova aqui no Moisés Lucarelli. Mas a bola tá rolando no Novelli Júnior. Guarani e Ituano estão jogando pela 34ª rodada. Fábio Chaib, situação de momento. Pois não, Cabela, 16 minutos do primeiro tempo, segue Ituano 0, Guarani também 0. Neste momento, muitas participações aqui pelo WhatsApp também, Cabela, pelo 19-99186-9070. O Cláudio Campos, Bugrino, diz: vamos, Bugre. O Fernando Santos está torcendo pela Macaca. E o Pedro Aquino também querendo uma vitória do Guarani contra o Ituano, agora no Novelli Júnior. Legal, bacana. A galera vai mandando o recado. Carlos Henrique também tá mandando aqui. Tá boa a resenha, hein, Cabela? Bacana, Carlos Henrique. Obrigado pela mensagem, verdade. Bastante informação aqui no pré-jogo da CBN Campinas, das duas equipes de Campinas. Também falamos de Campeonato Brasileiro, Série A, da situação da Série B. Tudo isso você acompanha e fica sabendo informações e detalhes aqui na CBN Campinas. Vamos escalar as equipes. Vamos começar pela equipe da Macaca. As escalações do jogo de Ponte Preta e Vila Nova. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, alô, torcedor pontepretano, time escalado e confirmado pelo técnico Hélio dos Anjos, joga com Kaique França, camisa número 12, Igor Formiga, 22, Matheus Silva, 4, Fábio Sanches, camisa 50, Arthur, 15, Felipe Amaral, 19, Leonaldi, 5, Olisson, 25, Elvis, camisa 10, 29, Chaporã e 100 vai pra Luca, capitão do time, confirmando a equipe titular da Macaca. Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi, Olisson, Elvis, Echaporã e Luca. À disposição no banco de reservas, o técnico Hélio dos Anjos conta com Luan, Norberto, Thiago, Moisés Ribeiro, Bárcia, Bernardo, Ribamar, Cássio, Léo Santos, Fraga, Danilo Gomes e Bruno Alves. Vila Nova. Alô, alô, torcedor do Vila, time escalado e confirmado pelo técnico Alan Al, joga com 25 Tony, 2 Alex Silva, 5 Rafael Donato, capitão do time, 4 Alisson Cassiano, 13 William Formiga, 15 Souza, 8 Arthur Rezende, 17 Wagner, 10 Dentinho, 9 Neto Pessoa e 11 Caio Nunes, confirmando a equipe titular do Vila, Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano, William Formiga, Souza, Arthur Rezende, Wagner, Dentinho, Neto Pessoa, Caio Nunes. À disposição no banco de reservas, o técnico Alan Al conta com Jorge, Raylan, Mateuzinho, Jordan, Ralph, Daniel Amorim, Jean Martin, Hugo Cabral e Marlone. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Felipe Fernandes Lima, auxiliar 1 Celso Luiz da Silva, auxiliar 2 Marciano da Silva e no VAR o Carlos Eduardo Nunes Braga. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a 2? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Pois é, meu caro Gabi Castro, faltando 10 minutinhos para o início da partida, nós vamos ter em campo hoje aqui no Moisés Lucarelli duas equipes de ascensão no segundo turno. A Ponte Preta, que teve aquela ascensão e deu uma oscilada nas duas últimas rodadas, perdeu para o Cruzeiro. Normal perder para o Cruzeiro aqui, né? E acabou perdendo o último jogo também, a equipe da Macaca. Já o Vila Nova vem no embalo.
a Ponte Preta tem que se prevenir para o jogo de hoje. Tô certo ou errado? Tá correto. Então, assim, a Ponte ela vem de 2 derrotas consecutivas, vem uma goleada em casa para um Cruzeiro, só que a gente tem que analisar as circunstâncias que foram essa partida, porque eu trabalhei nesse jogo, Cabelo, e falei aqui, ó, melhor primeiro tempo que eu vi da Ponte praticamente no Campeonato Brasileiro da Série B, porque diante da melhor equipe, conseguiu neutralizar, saiu na frente, teve oportunidade de ampliar. E aí no segundo tempo, aí sim o Cruzeiro ele foi superior, a Ponte não conseguiu e as mexidas também, quando você precisou do banco de reservas, não aconteceu. E depois, na sequência, a Ponte viajou para o Maranhão e aí também não fez uma boa partida, teve a mudança de esquema, só que não teve o Fecim, não teve o Elvis, jogou com 3 zagueiros, tomou um gol de lateral com o primeiro minuto, então a gente precisa analisar essas circunstâncias também, com algumas falhas, então é importante a Ponte voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, mesmo que não se fale mais em rebaixamento e nem se fale mais em acesso, mas é importante para a equipe voltar a se acostumar com a vitória, para poder melhorar o seu ranking, terminar bem o Campeonato Brasileiro da Série B, para ela conseguir se classificar para a Copa do Brasil e aí assegurada essa vaga para a Copa do Brasil, você já consegue fazer o seu planejamento para o ano que vem. Você já sabe que você vai disputar o Campeonato Paulista da Série 2, você sabe que você tem uma Copa do Brasil, você sabe que você tem um Campeonato Brasileiro da Série B. O seu planejamento já acontece para 3 competições e a maioria dos atletas da Ponte já tem este contrato para poder fazer esse tipo de planejamento. E ainda você pode contar com atletas da categoria de base, que é o caso do Elenco, que está fazendo muitos gols, que vem da categoria de base, outros jovens que possam surgir, Maurício, que é capitão. Aos poucos você consegue subir jogadores que estão se destacando no Campeonato Paulista Sub-20, em que a Ponte perdeu de 3-0 para o São Paulo, acho que é muito difícil essa classificação, mas tem o jogo da volta em Itapira e a Ponte pode se classificar, mas enfim, fez uma boa campanha, tem alguns jovens jogadores que podem entrar então nessa equipe principal, que o torcedor ponte-pretano já sabe escalar, então isso que eu acho que é importante, para esse duelo diante do Vila Nova, você já tem os seus 2 zagueiros, Fábio Santos e Matheus Silva, já dá uma consistência para os 2 laterais, então você sabe que o Arthur pode avançar pela esquerda, que a esquerda da Ponte é muito forte, e tem o Formiga também, que tem essa velocidade, tem essa vontade de poder chegar ao ataque, precisa melhorar um pouquinho nessa questão do passe, nessa questão de transição, mas é um jogador que também vem em evolução. Meio campo da Ponte, que é fundamental, vem com esses 3 jogadores que estão confirmados, o Amaral centralizado, o Alisson geralmente jogando um pouco mais aqui pelo lado direito, até para poder cobrir o Igor Formiga quando vai para o ataque, e o Leonaldo, aquele jogador de meio campo, um pouco mais para o lado esquerdo. E aí fica a expectativa do meio para frente da Ponte hoje. Por quê? Porque joga com o Echaporã. Então, mais uma vez, você não pode contar com o Fecim. O técnico Hélio dos Anjos opta por deixar o Ribamar no banco de reservas. Tentou, experimentou Luca e Ribamar no ataque ponte-pretano diante do Cruzeiro. Por o Ribamar estar no banco de reservas hoje, acho que ele não gostou tanto da experiência do que aconteceu contra o Cruzeiro. E aí ele coloca o Echaporã, que tem essa função, acho, de ser aquele jogador rápido, forte no 1 contra 1, vem com moral, vem com um gol, mas acho que o técnico Hélio dos Anjos está pensando também na recomposição. Então a gente sabe que o Echaporã, que é um jogador veloz, tem essa condição de conseguir marcar o seu adversário. Então, curioso para ver essa Ponte com o Elvis armando e como é que vai ficar o Echaporã nessa tabelinha com o Luca. Opa, tem gol em Itu, Fábio Scheibe. Um bate-rebate na zaga do Guarani, o ituano abre o placar agora em Itu. Brenner, camisa 11, marcou o gol do Ituano contra o Guarani. 1-0 o Ituano agora, Cabela. Ituano faz 1-0 sobre o Guarani lá no Novelli Júnior, na cidade de Itu. Guarani e Ituano estão jogando também pela 34ª rodada. Neste momento você ouve ao fundo aí o hino da CBF. Entrando em campo as equipes de Vila Nova e também da Ponte Preta. Vila Nova todo de vermelho, a Ponte Preta todo de branco. Ponte Preta com aquela faixa transversal no peito em preto e ao lado de cada jogador uma mulher com uma camisa rosa, que é a ação do Outubro Rosa no combate ao câncer de mama. Nesse momento, portanto, todo o protocolo de entrada no gramado de Ponte Preta e Vila Nova, que vão se perfilar e nós vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. E um detalhe para o jogo de hoje aqui do Moisés Lucarelli: temos ali pelo menos 2 bandeiras com mastros que estão de volta, liberado
pela Polícia Militar e também pelo Ministério Público. De volta aos estádios, as bandeiras com mastro nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. Comentário do jogo foi com Gabi Castro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Tá aí, portanto, as equipes perfiladas, neste momento sendo executado o hino nacional brasileiro. Vamos acompanhar aqui no Moisés Lucarelli. Execução do hino nacional brasileiro, mais 3 minutinhos e a bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e também a equipe do Vila Nova. Gabi Castro, que gostoso ver a bandeira sendo desfraldada e sendo balançada, agitada aqui na arquibancada. Temos só 2 hoje, né? Mas eu me lembro daqueles momentos áureos dos torcedores ponte pretano, do Guarani, das grandes equipes de São Paulo. Você viu o Morumbi com talvez centenas de bandeiras de todos os times que lá jogavam, que era o grande palco do futebol de São Paulo. Eu lembro de assistir da década de 70 as arquibancadas com bandeira de mastro. Você? Não, VT, né? Obviamente. Que susto que eu levei. Pessoalmente, infelizmente... eu acredito que seja, acho que até a primeira vez numa partida oficial que eu tenho visto bandeira de mastro. Eu não me lembro. A liberação foi, acho que há uns 10 dias. Tem mais uma ali agora sendo desfraldada, tem mais uma sendo montada ali também na arquibancada. Se eu não me engano, a liberação aconteceu há uns 20 ou até quase um mês atrás. Aí teve uma outra reunião do Ministério Público com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, liberando na semana passada, oficialmente, para isso, né? E aí cada cidade, policiamento de cada cidade tem a autorização, a responsabilidade de verificar se o mastro está de ok com o regulamento, está tudo certinho, se pode ser usado e tudo mais. Cabela, tudo que vem para abrilhantar, para acrescentar a festa no futebol é completamente válido. Então, aquele sinalizador que é só pisca, eu sou totalmente favorável. Totalmente contra. Bandeira de mastro, sou totalmente favorável. Número de faixas que fosse ilimitado. Acho que tudo que vem para poder acrescentar essa festa no futebol, eu sou favorável. Acho que o que vem para poder abrilhantar, para deixar a festa, para você conseguir vender o campeonato para fora do país, quando vê a imagem das arquibancadas e você vê a festa dos torcedores, a alegria dos torcedores, isso eu sou totalmente favorável. Então, que utilizem sempre com responsabilidade para conseguir fazer a sua festa e espero que isso venha para ficar, que todos os torcedores sejam responsáveis, porque fica muito mais bonita as arquibancadas com essa bandeira de mastro, com os instrumentos, com faixa, isso anima torcedor, e quando você fala, pisca, todo mundo piscando o seu celular, então assim, tudo que vem de festa na arquibancada, eu acho que é fantástico pro futebol. Aliás, você, torcedor, que está presente aqui no Moisés Lucarelli, principalmente você que está na geral de frente aqui com as cabines de rádio, a qualquer momento, você está ouvindo a CBN, pode dar uma piscadinha aí na lanterna do seu celular, vai ser muito, muito grato, muito gostoso saber que você está aí no Moisés Lucarelli, aqui na arquibancada do Moisés Lucarelli, para acompanhar o jogo da Ponte Preta contra a equipe do Vila Nova. Fábio Scheibe, situação de momento em Itu, Fábio Scheibe. 30 minutos do primeiro tempo, segue Ituano 1, Guarani 0. Guarani tentando buscar o gol de empate, vem crescendo na partida, Cabela.
Legal, a galera vai piscando o celular ali, tem 1, 2, teve mais um terceiro lá no canto lá também, bacana, obrigado, viu gente? Obrigado pela grande audiência do futebol da CBN Campinas, as transmissões do futebol da CBN Campinas, sempre você carregando, obrigado, tem mais um lá em cima, obrigado gente. Obrigado mesmo, galera vai participando com a gente, vai piscando ali a lanterna do celular, vai dizer que tá acompanhando a CBN Campinas, obrigado. Aliás, aquele que piscou lá do canto lá, dá pra até ver a camisa da Ponte Preta com a faixa branca, aí ao lado tem mais um lá também, ó, tá ficando arrepiado. Galera vai piscando, vai participando com a gente aqui, sempre conosco, participando, aliás, pode mandar seu WhatsApp também do 991869070, você também participa mandando o seu recado pelo WhatsApp também, pelo YouTube, nós estamos ao vivo. Ali, ó, no P do Preta também balançando, ó. Bacana. Geral em peso. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. Noite de sabadão. Vamos aí com muita brilhantina e os embalos de sábado à noite. Apita o árbitro! Ponte Preta. Tá rolando aqui no futebol CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Vai jogando, a equipe do Vila Nova vem para o campo de ataque com o Dentinho ali pelo círculo central do campo. Ele já faz o domínio, rola a bola pela direita, trabalha por ali o Alex Silva, já despacha para o campo de ataque, mais uma vez era o Dentinho que chegava por ali, rola do lado com o Arthur Rezende, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta do Luca para cima do Arthur Rezende, que já tá caído, pedindo atendimento médico. O camisa número 8 da equipe do Vila Nova, Léo Toninho, nem começou, não deu tempo de esquentar o corpo, já tomou uma sapatada ali o Bruno Rezende, o Arthur Rezende. Primeira falta no jogo, né, Cabelo? O detalhe é que ele completa aí 100 jogos, né, com a camisa do Vila Nova, 13 gols, e foi justamente o gol dele que deu a vitória diante da equipe do Criciúma na rodada passada. Já se levantou ali no canto direito, falta a favor da equipe do Vila Nova, comecinho de primeiro tempo, segue empatado. E o Arthur olhou pra ele e falou assim, não fiz nada, não pegou, levanta aí, não pegou. Mas o Lucas já pediu desculpa, né, que deu aquele famoso rapa pra cima do Rezende, que é muito bom nesse chute de média e longa distância e também na bola parada. E o Lucas tá pendurado, viu, Cabelo? Tem outro jogador que tomou a paulada ali, Lex Silva, fica reclamando o árbitro da saída de bola, o arremesso manual, vai conversar ali o seu Felipe Fernandes Lima, o mineiro. Começa quente o jogo, hein, Gabi Castro? Começou fervilhando, hein? Primeira chegada do Luca e agora uma chegada do Echaporã para cima do Alex Silva, do lateral direito do Vila Nova. E aí os jogadores do Vila Nova já reclamam bastante com o auxiliar. O árbitro estava próximo, então o árbitro está mandando o jogador levantar desse último lance. Não sei se houve contato, claro que ele está no chão, está sentindo muitas dores, mas o árbitro estava próximo e fez o sinal assim com a mão que ele teria saltado, porque não teve esta falta, por isso que ele não marcou do Echaporã para cima do jogador do Vila Nova, que fica no chão sentindo as dores. O árbitro conversou com ele sentado ali, não deixou o departamento médico entrar em campo, vai se levantando o Alex Silva, torcedor da Ponte Preta vai fazendo a festa, mais 4 bandeiras lá, que bacana, gente. Que lindo que tá ficando aqui o Moisés Lucarelli nessa noite de sabadão. 2 minutos de jogo, mas de bola rolando nada por enquanto, hein? Já vai ter 2 acréscimos no final, vamos a 47. Toca a bola a equipe do Vila Nova no campo de ataque, vem o Fábio Santos. O Fábio Santos por baixo, recua a bola lá com o Kaique França, que já faz o domínio na perna canhota, abre lá pelo lado direito com o Matheus. O Mateusão faz o domínio, recua mais uma vez para trabalhar no sistema defensivo para a equipe da Macaca. Vai tocando a bola, Ponte Preta, campo defensivo, 50 jogos, Fábio Sanches com a camisa da Macaca, bota a bola lá com o Kaique França, que rola com o Matheus Silva lá pelo lado direito, faz o domínio, o zagueiro da Ponte Preta vem trabalhando, renta lateral do campo breca, levanta a cabeça, rola pela intermediária, ao canto do torcedor Ponte Pretano, vem Fábio Sanches, devolve a bola pelo lado esquerdo com o Arthur domina, finta bonita para cima do Dentinho, só que recua com o Fábio Sanches novamente, vai tocando a bola, a Macaca vai trabalhando de um lado e outro, o Elvis recebe do lado esquerdo, toca a bola com o Arthur, busca espaço, devolve o Fábio Sanches, o Matheus Silva está livre de marcação lá pela direita, ele quem recebe no campo defensivo, vai rolando a bola, a equipe da Ponte, busca espaço, vem para o campo de ataque, atravessa nem joga o campo, rola a bola pelo círculo sentado gramado com o Fábio Sanches, já bota pelo lado esquerdo mais uma vez por ali com o Elvis, domina a bola, o camisa 10 da Ponte, pintou o lançamento na ponta esquerda, sobe a zaga para fazer o corte. O Dentinho tentou evitar a saída, não consegue, o arremesso manual para o Macaca, Echaporã, chega ele próprio ali na cobrança, joga no Elvis, finta bonita de corpo, ajeita na perna canhota, vai para a tabela, curto passe
para área pro Leonardo, foi curto demais, chega a zaga do Vila Nova para fazer o corte, está jogando, vem pro ataque, o Neto Pessoa, chega a marcação para cima dele, do Echaporã, rapaz, saiu lá da ponta esquerda, veio brigar pela bola no meio campo, fez a roubada, devolve a ponta, Ponte Preta no campo de ataque, sobe a zaga para fazer o corte, o Donato de cabeça, deu uma testada na bola ali pelo meio, capitão do Vila Nova, bota lá do lado, lá pela direita, Macaca, desce, vem velocidade pro campo de ataque, vem carregando o Igor Formiga, lá na ponta direita tem marcação para cima dele, de Formiga para Formiga, virou um formigueiro ali, o arremesso manual, é para a equipe do Vila Nova, virou, você tem algum repelente aí, ô Léo Toninho? Tirou as palavras da minha boca, viu, Cabelo? Formiga de um lado, formiga do outro, deu ali uma travada um dos dois, mas quem cobra, eu tenho certeza que é o Formiga, camisa número 13, já cobrou o lateral. É interessante que os dois vão estar todo instante junto ali, né? Porque o Formiga da ponta apoia pra caramba. Vai estar toda hora do lado lá. Vem Vila Nova descendo para o campo de ataque pela direita. Alex Silva já faz de domínio. Breca, gira o campo, recua lá com o Donato. O Donato deixa a bola com o goleiro que é o Tony. O Tony sai da área, rola a bola lá pela esquerda. Lá do outro lado vai entrar. Por falar em Tony, rapaz, eu li uma matéria semana passada. Não sei como é que está a situação nesse momento. Lembra do Tony, volante, que passou pelo Guarani? Era da Ferroviária, estava com problema de saúde internado. Jogou na Ponte também. Jogou na Ponte também. Estava com problema de saúde, eu não me recordo o que. Gostaria até que o Fábio Chaib, que está no estúdio, tenta buscar alguma coisa para ter essa informação, que eu lembrei agora que eu peguei o Tony, goleiro aqui, pegou a bola, lembrei do Tony. Lá, jogou pela Ferroviária, Ponte Preta, Guarani, estava internado com problema sério de saúde. Aliás, lá em Itu, Fábio Chaib, situação de momento. 36 minutos do primeiro tempo, Ronaldo Alves perdeu um gol incrível agora, cara a cara com o goleiro Jefferson Paulino. E o placar segue, Ituano 1, Guarani 0, Cabela. 5 passados deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. As bandeiras vão tremulando aqui no Moisés Lucarelli. Fábio Sanches está jogando com ela no campo defensivo. Perna direita, bota a bola pela esquerda com o Arthur. Ajeita na perna canhota, puxa pelo meio, faz o break, o dedinho aperta, ele recua com o Fábio Sanches. Já domina o zagueiro, Ponte Pretano para ficar com ela. Rola a bola no campo defensivo. Começa com o Kaique França. Ô, Kaique França. Um domínio esquisito assim não, que tá gelo na barriga do torcedor Ponte Pretano. Está jogando ali pelo meio. Amaral já faz de domínio, bota a bola no campo de ataque. Pelo lado terceiro com o Echaporã. Linda finta do Echaporã. Recebeu uma falta que favorece a equipe da Macaca. O Echaporã deu uma penteada na bola, ela foi entre as pernas do Alex Silva. E a falta para Macaca, hein, Léo Toninho? Exatamente, ali correndo no canto esquerdo, né? O juizão pediu um pouco de calma ali pro jogador do Vila. Foi a primeira chegada, a Ponte girou a bola rápida e já tá no ataque. Ponte Preta lá no ataque com o Formiga lá na ponta direita contra o outro Formiga. É o Igor contra o William. O Igor recua a bola, vem pelo meio campo. A bola era pro Elvis, chega antes dele o Dentinho na roubada de bola, sobra com o Neto Pessoa, bota a velocidade. Vem o Vila Nova pro campo de ataque, lançamento veio pro Dentinho. Sobra de bola com o Arthur, mas estava impedido, o Dentinho estava impedido, hein? Tava pelo menos um passo ali à frente da zaga. Ponte Pretana, 6 minutos e meio, recupera a bola, a equipe do Macaca. Fábio Sanches já vai tocando a bola, sai jogando errado. O Luca tenta o passe ali, passe errado, recupera o Alex Silva, despacha lá pelo outro lado, toca na bola. O Caio Nunes recua lá com o Formiga do Vila Nova no campo defensivo. O Gabi, é um jogo com marcação muito forte pelo meio, já deu para perceber que o Vila Nova só está esperando a Ponte para sair no contra-golpe, hein? Quando a Ponte está com a posse de bola, os 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, e tem essa característica desse poder de lançamento através do Arthur Rezende e do Wagner. O Wagner é aquele mesmo, ex-cruzeiro, muito experiente, canhotinho. Então precisa tomar muito cuidado com o Wagner e também com o Arthur Rezende, porque o bote do Vila Nova tá pronto. Quase aconteceu por aqui, só que o Neto Pessoa se confundiu ali. Resumindo, é o estilo Alan Al de jogar. Exatamente, explorando o contra-ataque ainda mais fora de casa, lembrando com um confronto direto, porque apenas 2 pontos separam as equipes na tabela de classificação. 7 minutos e meio desse primeiro tempo. Pois não, diga aí, Léo. Só um detalhe com relação ao Wagner, 37 anos, já fez 35 jogos em 2022 e vem ajudando a equipe. Nos últimos jogos, contribuiu com 13 dos 15 pontos aí que a equipe do Vila disputou, conquistou 13 pontos, vem sendo um dos destaques, né, da equipe, depois de ter recebido vaia dos torcedores. Parece que se achou no esquema, se achou em campo e é uma das referências na equipe goiana. Aliás, o Wagner é uma daqueles medalhões do Cruzeiro que no começo do ano não ficou com a chegada da SAF lá no Cruzeiro, né? E acabou vindo para o Vila Nova. E disputou a Série B o ano passado e o ano retrasado pelo Cruzeiro, inclusive. Diga, Fábio Chaib. De acordo com informações dos colegas de Criciúma, onde o meia Tony está jogando, o jogador deixou o hospital na quarta-feira, dia 28. Ele estava internado há uma semana, quando foi diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar agudo. Ele já saiu e agradeceu pelas redes sociais o apoio de todos.
Era grave, a situação do Tony era grave, era muito grave. Tá bem, tá fora de perigo, então já tá em casa. Graças a Deus o Tony tá legal. Toca a bola, a equipe do Vila Nova sai jogando pro campo de ataque, fica ali pelo intermediário, Dentinho, dentro do tapa da bola, que chega Chaporã para fazer a roubada. Bota lá atrás, recua a bola com o Kaique França para sair jogando para a equipe da Ponte Preta. Pois não. E dá para entender por que ele opta pelo Chaporã e não o Ribamar, né? Essa recomposição do Chaporã é muito importante, né? Em determinado momento ele é mais defensivo do que o Arthur, que é o lateral esquerdo, por isso que ele opta pelo atacante. A gente não sabe se vai aguentar os 90 minutos, mas ele é muito importante defensivamente, principalmente quando o Vila Nova vem com essa transição. Tem arremesso manual que favorece a equipe da Macaca pela esquerda com o Arthur. Toma distância, o Arthur fez a jogada com o Leonaldi, bota no gramado, tem marcação do Arthur Rezende para cima dele, toca na bola, não toca só no jogador, a falta que favorece a equipe da Ponte Preta, jogo truncado. 9 minutos deste primeiro tempo, jogo truncado, muito amarrado no meio campo. A Ponte vem pro ataque, lançamento é pro Formiga lá na ponta direita, é Formiga contra Formiga, botou na linha de fundo pro Alisson, corre o zagueiro, bola pra fora, escanteio, hein? Pra mim, escanteio. Pra mim também. Ele voltou atrás, meu caro Léo Toninho. O auxiliar número 2 ali, o Marciano da Silva, ele deu uma pipocada ali com a bandeira e o árbitro falou, calma, amigão, escanteio, vai na boa, ponta ali, a torcida deu aquela chiada, mas ali o Felipe Fernandes de Lima acabou consertando ali o erro da arbitragem. Elvis, camisa número 10, se prepara pra cobrança. Ô, seu Marciano! Cadê o João Mineiro? Vem bola para a grande área, vai para o escanteio, cobrado pela Ponte Preta, levantamento na segunda trave, passa por todo mundo. Vai sobrando com o Chaporã pela ponta canhota, ele faz o domínio pertinho da linha lateral do campo, vai para a finta, escapou não, teve desvio, não teve não? Achei que teve desvio também ali, viu, Léo Toninho? Não sei a sua posição aí, para mim teve desvio. Ele acabou marcando ali o lateral apenas pro Vila Nova. Eu achei também um toque ali da equipe do Vila, mas foi uma jogada muito rápida, o árbitro estava muito próximo à jogada também, viu, Cabelo? Exatamente, sai jogando a equipe do Vila Nova com o Arthur Rezende, o Arthur, o Luca faz falta no Arthur Rezende mais uma vez ali pertinho na lateral do campo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Moisés Lucarelli. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Vila Nova também 0 pro Vila Nova. Central da bola, Fábio Chave em Itu. Novelli Júnior em Itu, 42 minutos do primeiro tempo, com gol de Gabriel Barros. O Ituano vai batendo no Guarani por 1-0. Em andamento, Tombense 0, CRB 0 e Vasco 0, Novo Horizontino também 0. Mais cedo, o Grêmio ficou no empate com Londrina fora de casa. Futebol do CBN. Sai jogando a Ponte, vem pro campo de ataque, sobe Luca de cabeça ali pro meio, subiu junto com ele o Alisson Cassiano, toca a bola lá atrás do Nato, chega de perto da canhota do Nato, não tem papo, não tem brincadeira, a bola chegou para ele enfia o pé na bola, a bola atravessa todo o campo, vai lá com Formiga no campo defensivo. Tem também a mensagem chegando pelo nosso WhatsApp, o 991869070, Fábio. Muitas mensagens por aqui, Cabela. O Marcelo do Jardim Marisa diz, Bugrão vai ganhar em Itu e a Ponte também ganha. O Carlos Alberto diz, vamos Ponte, de Barão Geraldo. Marcos Lima do Cambuí acredita na virada do Bugre. E o Bruno Meireles e o Fernando Rovaron, palestrinos lá de Jundiaí, estão acompanhando a CBN, mandando um grande abraço para todos, fazendo um churrasquinho, curtindo com a família por lá, Cabela. É o que você falou? Eles são o quê? Palestrinos. Calma. Foi o que escreveram por aqui. Calma, Fábio. 12 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. O jogo tá parado, tem falta, é falta que favorece o Vila Nova. Ali no campo defensivo, jogador do Vila Nova que chega ali, o Souza, reclama uma barbaridade ali de mais uma falta. A Ponte Preta, tá faltosa a Ponte Preta, né, Gabi? Saída de bola do Vila Nova tá difícil por causa das faltas ponte-pretanas. Bastante, a Ponte está com dificuldades na partida, tanto é que 12 minutos de jogo, nenhuma finalização e na partida. Então a Ponte não consegue finalizar e o Vila Nova também tem esse problema, joga fora de casa, não está precisando propor tanto o jogo, fica a cargo e responsabilidade da Ponte, que por enquanto neste início não consegue sair da marcação do Vila Nova. O árbitro chamou atenção, ele manda parar a cobrança, vai de novo lá atrás para fazer a cobrança e ele conversa ali com algum jogador ali da equipe do Vila Nova, o árbitro, o senhor Felipe Fernandes de Lima. O que ele tá confabulando aí, ô Léo Toninho? Colocou a bola ali um pouco pra trás. Pra mim só tinha que bater ali a bola. Só um detalhe, o camisa 22 da Macaca ali, o Formiga coloca a mão no rosto. Talvez ali tenha recebido uma pancada ali nos lábios, sentindo um pouquinho. Parece que o professor chegou e falou, não tá sangrando, continua no jogo. É, porque ele já teve esse problema no jogo contra o Sampaio Corrêa, né?
Ele já teve esse problema lá com o Sampaio Corrêa. Pode ser que ele tá jogando com curativo ali. O Léo Toninho tá no gramado. Pode até, a hora que ele chegar mais próximo aí, Léo, dar uma conferida, porque ele cortou o rosto lá. Foi substituído, né? Teve que sair. Exatamente. Foi até substituído devido à alta lesão que ele teve. A lesão de profundidade, um corte profundo no rosto. Então pode ser isso exatamente que o árbitro foi olhar ali no Igor Formiga, não no William. O William é do Vila Nova. Olha a Macaca, vem pro ataque, é Chaporã, tentou o passe ali de letra, a bola chegou no Arthur, o zagueiro cortou, voltou mais uma vez com o Chaporã. Vai tocando a bola, a equipe da Macaca, lado esquerdo, sem Chaporã, domina, recua com o Fábio Sanches. Vai tocando a bola, todo fechadinho, Vila Nova, Ponte Preta vai buscando espaço, hein? Vai de um lado, vai do outro, o Elvis estava na esquerda, agora tá lá na direita para tentar encontrar um espaço Ponte Pretano para trabalhar. O Léo, eu ia falar Léo Toninho, Léo Naldo toca na bola com o Fábio Sanches, volta a bola com o Chaporã, lado esquerdo, tenta a finta, bola espirrada, Chaporã devolve no Arthur, lá na ponta esquerda, tentou levantamento, explodiu em cima do Alex Silva. Foi para fora a bola, remessa Emanuel, que favorece a equipe da Macaca do lado esquerdo. Arthur da cobrança já joga a bola lá na linha de fundo. Em Luca buscar o jogo. Tem marcação forte para cima dele. Mais uma vez o Alex Silva chega na cobertura, bota para fora a bola, remessa Emanuel para a Macaca, já cobrado mais uma vez. Luca toca na bola, o Elvis rola com o Chaporã, devolveu no Elvis, pintou cruzamento, segunda trave, sobe de cabeça o William Formiga para fazer o quarta sobra de bola com o Igor Formiga. Batida de fora da área do Leonaldi, bateu no zagueiro. Bola subiu, desceu, vem pelo meio mais uma vez, trabalhando a equipe da Macaca. Lá pela direita, Formiga tenta fazer a finta em cima do Formiga, que rouba a bola, já bota na frente com velocidade, sai a equipe do Vila Nova. O árbitro tá dando falta, mas para mim o tal do William Formiga tentou passar no meio do zagueiro Ponte Pretano. Não dá pra passar no meio do cara, dá, ô Léo? Tá, mas o Matheus Silva também não aliviou em nada, né? Foi um pouco ali no corpo do jogador. Eu achei uma jogada mais faltosa, por mais como você disse, né? Era um lance que não teria como o jogador passar, mas contribuiu demais ali o jogador da Macaca. Acabou nem reclamando, nem os jogadores da Ponte. Falta ali pelo canto esquerdo, posse de bola para a equipe do Vila Nova. E só um detalhe, Cabelo, com relação ao histórico, né, das duas equipes jogando aqui no Majestoso. 12 jogos, 6 vitórias da Ponte, 5 empates e apenas uma derrota. Mas de 2018 para cá, 3 empates e uma derrota. A Ponte não sabe o que é vencer o Vila Nova de 2018 para cá. Tem informação, Fábio Scheibe. Em São Januário, Figueiredo abre o placar para o Vasco da Gama. Agora Vasco da Gama 1, Novo Horizontino 0, Cabela. Olha o Vasco da Gama ressuscitando depois de uma capengada, de uma oscilada. Tá ressuscitando o Vasco, tá subindo lá dentro do G4 e olha o Novo Horizontino, já foi rebaixado na Série A2 do Campeonato Paulista, vinha fazendo uma Série B legal, só que nessa reta final despencou de uma maneira, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mais uma derrota pode complicar a equipe do Novo Horizonte, é falta para Macaca ali pela esquerda, Elvis está na cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, Elvis na cobrança, bateu levantado, levantamento na área, o desvio de cabeça, pega o goleiro. Tony foi lá para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Vila Nova, Léo Toninho. É um cruzamento interessante, né? O Elvis lá no canto esquerdo, né? O camisa número 10 cruzou, teve um desvio do jogador da Macaca. Aqui o camisa número 4, o Matheus Silva, escorou de cabeça e foi pra bola ali. O Tony ficou com ela sem dar rebote. A Macaca já tem a posse de bola, viu, Cabelo? É lá pela direita que vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe da Ponte. Bota a bola, o Alisson faz a finta, carrega pela meia, tentou, bola enfiada. Era pro Leonaldo que entrava no meio dos zagueiros. A bola vai espirrada, sobrando com o Arthur. Arthur devolve ali pelo meio. Vem Arthur Rezende para fazer o corte. Chega por baixo, brigando pela bola mais uma vez a equipe do Vila. Faz a finta, Alex Silva para cima. Acabou o Cabelo. Bota a bola ali pelo meio. Vai trabalhando a sair de bola. Ponte Preta aperta a marcação. Elvis chega por baixo, chega junto dele o Alisson Cassiano para dar um bico na bola. Diz aí, Fábio Scheibe, acabou o Itu. Itu, primeiro tempo de jogo finalizado. O Ituano com gol de Gabriel Barros vai batendo no Guarani por 1-0. Intervalo de jogo em Itu. 17 minutos deste primeiro tempo aqui do Moisés Lucarelli. Kaique França de perto da canhota, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito. Donato subiu, não achou nada, a bola sobrou, o toque é feito, o Lucas recebe de volta, brincou para lá, sassaricou para cá, botou o Echaporã do lado esquerdo, pedalou de um lado, de outro, carregou, abriu pela meia, o Elvis de frente para o gol, preparou, fintou, ajeitou perto da canhota, vai pintar um golaço, desvio! Para fora e escanteio! Alisson Cassiano para fazer o desvio, Salvador. O Elvis deixou o jogador com a busanfa do gramado, Léo Toninho. E foi ali com o joelho esquerdo. Camisa número 4 colocou a perna na bola, jogadaça da Ponte. Luque, Chaporã, Elvis atiçou a torcida. Canto direito, escanteio, camisa 10 para a bola.
Escanteio, segundo no jogo, segundo para Macaca, pintou levantamento, vem no primeiro pau, sobe a zaga do Vila Nova para fazer o corte. O Alisson briga pela bola, a bola sobra com o Leonaldo, faz o domínio. Eu vou falar Léo Toninho de novo daqui a pouco, viu? Leonaldo com ela, falta, tá anotada. São parecidos. São o branco do olho igualzinho. É falta para Macaca ali pela meia direita, Léo Toninho. Camisa número 25, o Olisson ali recebeu uma pancada na perna esquerda, ali jogada no canto direito, alguns passos ali para a grande área. A torcida vem junto, o Elvis mais uma vez pega muito bem na bola, jogadores altos da Macaca. Já dentro da grande área, expectativa, quem sabe o primeiro gol, viu, Cabela? Torcedor Ponte Pretano ouvindo a CBN pelo celular aqui no Moisés Lucarelli. Pode ligar a câmera aí, liga a câmera aí para você filmar. Vai pintar gol da Ponte, tem falta para Macaca, lá pela direita vem bola para a grande área, 18 minutos e 50 deste primeiro tempo, é falta para a Ponte. O Elvis está na cobrança, o árbitro vai lá conversar com alguém, falou ali com o Matheus Silva, falou ali também com o Donato, dois grandalhões, conversou bastante, pintou o levantamento, segunda trave, sobe o goleiro Tony, não avisaram ele que eu tinha falado que seria gol da Ponte. Foi lá, pegou a bola, botou ordem na casa do Vila Nova, sai jogando a Ponte, aperta a marcação, vem por baixo o Fábio Santos, faz a marcação para cima do Arthur Rezende. O árbitro anota a falta, o jogo tá parado. Gabi Castro, a Ponte até que tá querendo jogar um pouquinho mais, né? Tá querendo sair mais pro jogo, tá um pouquinho mais aguda. Melhorou, né? Porque como o Vila Nova defensivamente tá com seus 10 jogadores de linha atrás do meio campo, é difícil, precisa ter paciência, precisa entender o jogo do Vila Nova, mas quando encaixa, quando você entende, a Ponte tem essa condição com a posse de bola de tentar encontrar algum espaço. E tá encontrando através da bola parada, pegando essa saída de bola, muitas vezes com falta, então daqui a pouco precisa tomar cuidado com o cartão, mas já chegou através de uma cobrança do Elvis, já teve possibilidade de escanteio. Aos poucos a Ponte está entendendo, está conseguindo pressionar e está se aproximando do gol. 20 minutos. Vamos ouvir a torcida Ponte Pretana canta aqui no Moisés Lucarelli. Festa do torcedor Ponte Pretano, 20 minutos de bola rolando, vem falta cobrada para o campo de ataque do Vila Nova, sobe Amaral para fazer o corta-bola aqui no gramado, Tony sai do gol de perna direita, enche a cara da bola, bota para fora, arremessa manual para Ponte, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas, passamos de 20 minutos deste primeiro tempo de jogo, 34ª rodada, reta final do Brasileirão Série B, aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta, 0 para Ponte, Vila Nova, 0 também para a equipe do Vila Nova. Fábio Scheibe. Intervalo de jogo em Itu, Ituano vai batendo o Guarani por 1-0. Intervalo também em São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco vai batendo o Novo Horizontino também por 1-0. Pela Série A, Cuiabá 0, Flamengo também 0. E às 9 horas da noite em Itaquera tem Corinthians e Atlético Paranaense. Olha o Vila Nova sai do perigosamente, Amaral corre, aliás, Leonaldo corre para fazer a roubada, fica com o Amaral ali pelo meio, o árbitro pega a falta. A torcida pega no pé do árbitro. Eu também achei que não foi nada, viu, Léo Toninho? Se perdeu ali, né? O camisa número 10, o dentinho da equipe do Vila, que deu sorte, né? O Leonaldo, ele acabou recebendo aqui uma chegada do camisa 5, Rafael Nonato, e olha, bens a Deus, ele é um rapaz ali que é alto, viu, meu Cabela? Recebeu ali uma chegada ali, o Léo continuou na jogada, no canto esquerdo, recuperou a bola e o camisa número 10, na minha visão, foi inteligente. Deixou o corpo, esperou só ali o combate e a falta foi anotada após de bola pro Vila. 21 minutos e 50, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Vila Nova para ataque, lançamento feito pela direita, chega o Arthur na cobertura, bola para fora. Bola para fora, só tiro de meta. O Leonaldo veio na captura ali pelo meio do Arthur Regente. E ele tentou fazer falta. Se faz falta ali, toma cartão. Não precisava disso. Gabi Castro. É o risco que se corre, né? Porque a Ponte está com essa pressa para tentar furar esse bloqueio do Vila Nova. Colocou todo mundo pro ataque. Leonaldo perdeu a bola, ficou 2 contra 2. É que aí o passe acabou ficando muito forte ali pro Dentinho. Mas por pouco o Vila Nova não chega com perigo. É o risco que se corre quando você sente que está bem na partida, quando você consegue se aproximar do gol adversário. Só que daí sobra mais espaço também para esse contra-ataque do Vila. Torcedor canta, torcedor vibra, torcedor faz festa, torcedor empurra a macaca aqui no Moisés Lucarelli. 22 minutos e 50 nesse primeiro tempo, da 0-0 placar do jogo. Trabalha a bola no campo de ataque, a equipe do Vila. Tem jogador caído, sentindo tanto do Vila Nova, aliás, jogadores caíram, né?
tanto do Vila como também do jogador da Ponte Preta. Os dois caíram ali. É falta que favorece a equipe do Vila. Léo Toninho. É, camisa número 11 ali, é o Caio Nunes, e dá a impressão aqui de longe que é o camisa 50, o Fábio Sanches. Dois jogadores ali caídos ainda no gramado, né? Lança ali no canto esquerdo de ataque da equipe do Vila. Jogo parado, segue empatado, viu, Cabela? É, acho que o árbitro tá com cartão amarelo na mão lá. Cartão amarelo na mão, pode pintar cartão ali pro Fábio Sanches. Então, tem informação, aliás, tem mensagem chegando, Fábio Scheibe. Pelo 19991869070, os ouvintes ajudam na transmissão aqui, Cabela. O Antônio Carlos, de Americana, pergunta pra você como está o gramado do Moisés Lucarelli. Parece que está um formigueiro. Ele fala, Macaca vai ganhar de 2-0. E um outro questionamento aqui vem do Ismael Ribeiro, da Vila Georgina. Ele fala que está no jogo e que teve muitos problemas para o TC10, com as catracas foram barradas outra vez. Favor cobrar a diretoria, ele fala aqui, Cabela. Falta que favorece o Vila Nova. Problema com o pessoal do TC10, hein? Galera da Ponte Preta, hein? Oh, teve um problema aí. Tem torcedor reclamando, hein? É falta que favorece a equipe do Vila Nova lá pela meia esquerda. Pintou cartão amarelo lá pro Fábio Sanches. É isso, Léo? Camisa de número 50. Não estava pendurado, mas é o primeiro amarelo do jogo. Camisa 50, Fábio Sanches. Falta pro Vila Nova. Todo mundo em cima da linha da grande área, preocupado. Kaique França, 24 minutos e 20. 0-0 placar do jogo. Vila Nova tem falta na cobrança. Autoriza o árbitro. Arthur Rezende na cobrança. Levantamento ali pelo meio, sobe a zaga da Ponte. E o Donato tava lá, hein? Donatão tava lá, hein? Sai jogando o Luca com ela, faz o break, gira o corpo, busca alguém pra fazer o passe, ninguém se apresenta por ali. Ele tenta o passe, o Donato chega pra cima dele, faz a roubada de bola, chega o Luca por baixo, junto do Amaral, pra fazer o corte, a toca do Alisson, bota a velocidade, vem o Alisson, sai jogando ali pelo meio, bonito lance, pintou primeiro, escapou do segundo, quem chega dá um tapa na bola ali pelo meio, o Amaral, ela sobra com o Luca, Luca protege, a bola recua com o Fábio Sanches, adianta a marcação neste momento, a equipe do Vila, sai jogando a equipe da Macaca com o Arthur, rola com o Elvis ali pela meia, protege a bola, pede falta e o árbitro anota. Inteligente o Elvis, deixou o corpo ali para a chegada do Arthur Rezende, não era do Wagner, aliás, nem de um nem do Souza. outro, era o Souza. Falei 3 para acertar 1. Que beleza, hein? Precisa colocar o óculos, viu, Léo? Não, mas tá valendo, tá valendo. Importante que foi falta pra Macaco, camisa número 10 ali, o Elvis já se prepara pra cobrança. O Elvis, camisa 10, o árbitro ali mostra o apito, pede um pouco de calma, orienta ali os passos pra barreira. Falta importante, Macaca no ataque. 25 minutos e meio deste primeiro tempo, é falta que favorece o Macaco. O Elvis está na cobrança, quem sabe agora, torcedor da Macaca, aumenta o volume, vem comigo, falta cobrada, bateu na barreira, bateu mal na bola o Elvis, hein? Bateu ali, parece que sem vontade na bola, também chegou o Elvis. Toca a bola, a equipe da Macaca trabalhando lá no campo de ataque. O Elvis corta ali pelo meio, já liga o Arthur. Recebeu pelo intermediário, dominou, gira o corpo, escapa pelo lado esquerdo. Tem marcação pra cima dele. Quem chegava era o Arthur Rezende. Rola a bola com o Dentinho domina. Devolve no Arthur Rezende. Entra na lateral do campo, chega por baixo na cobertura. Sentiu ali o Amaral, foi na cobertura, vai sair mancando. O 19 da equipe da Macaca, bola pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte. 26 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Placar do jogo lá em Itu, intervalo de jogo. Ituano venceu, saiu vencedor no primeiro tempo por 1-0. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com todos os detalhes e informações para você aqui no futebol da CBN Campinas. Rola a bola, Macaca no campo defensivo. Daqui a pouquinho quero ver o Gabi Castro, hein? Situação de momento do jogo, 0-0. A Ponte Preta chega no campo de ataque mais uma vez lá pela direita com o Igor Formiga. Briga pela bola, pede falta, abre o braço, o árbitro marca e a falta para a equipe da Ponte lá pela direita. Vamos esperar essa falta que o Elvis já foi lá para fazer a cobrança. Vem bola para a área. Tá todo mundo se dirigindo lá para a grande área. Já faz a cobrança. O Elvis toca na frente por Formiga fazer o corte. Formiga em cima do Formiga. O torcedor falou que tá o formigueiro do gramado. Tá mesmo, tem 2 Formiga em campo. Gabi Castro. 0-0, 27 minutos deste primeiro tempo. A Ponte segue com dificuldade com a bola rolando para poder se aproximar desse gol do Vila Nova. Teve um bom momento com 15 até 20 minutos. Agora a gente já está chegando aos 28 minutos e a dificuldade permanece. O que a Ponte precisa fazer? Mudar um pouquinho a sua característica. Qual que é a característica da Ponte? É a velocidade do Igor Formiga, ele carrega a bola, ele tenta driblar aqui e ali. O Alisson tem esse poder também, gosta de driblar 1, 2 jogadores. Hoje está um jogo muito físico, o Vila Nova congestiona esse meio campo. A Ponte precisa ser mais rápida, mais objetiva. Pegou a bola, aquele famoso 1, 2, toca e já tenta fazer um cruzamento. A Ponte está ficando muito com a posse de bola, está facilitando para a equipe do Vila Nova fazer esse desarme. 27-40, bola no campo de ataque da Macaca, chega o Arthur Rezende para fazer a roubada, ela sobra com o Wagner domina, rola a bola lá pelo lado esquerdo, Caio Nunes, chega, recebe, faz o domínio, já carrega o Vila no campo de ataque, vem o Alisson, por baixo faz o corte, toca no Matheus Silva, sai jogando com o Alisson lá pela direita e recebe falta, é falta que favorece a Macaca.
Esse Alisson, ele tem 58 pulmões. Que é isso, gente? Viu o pique que ele deu ali do meio para fazer o corte? Eu tenho mais que um deles em campo, tá? Ou tem mais um dele. Oi, Léo. Eu falo que eu tô cansado de tanto que ele tá correndo. Pois é. Eu já tomei aqui 3 litros d'água, tanto dele correr lá. Haja banheiro depois. Falta para a equipe da Macaca, despacha para o câmera, ataque, lançamento é feito lá pela direita. Vai chegando a companhia ali, o Cassiano acompanha, o Lucas chega para cima dele, aperta a marcação, bola para fora. O auxiliar passou correndo lá da bandeira do escanteio, ele foi lá perto da placa de publicidade. Passou lotado lá o auxiliar lá da bandeira do escanteio, ele estava acompanhando a bola bateu na placa, quase que ele bate junto, Léo. Mas dessa vez ele ficou preocupado de não inverter o lance, né? Ele correu ali, o Luca até que deu uma chegada ali no camisa 4, né? O Alisson Cassiano, que não gostou nada da chegada, já saiu cobrando ali o auxiliar e falou, joga sua bolinha, que foi apenas tiro de meta. Joga o quê, a bolinha? Sua bolinha, enrola demais ali o camisa 25 para bater, é o Tony pra bola. É o Marciano, João Mineiro e Marciano da Silva Vicente, o Mineiro. Esperando a dupla. É verdade, lá do lado dele. Sabe que esse Marciano aqui é com Y, rapaz, doideira. Deve ser Marciano mesmo. Toca a bola lá no campo de ataque, o lançamento é feito, sobe a zaga na ponta e responde. A bola vem pelo meio, no bate e rebate, a bola espirrada, vai lá pela esquerda. Ataque do Vila Nova, chega Formiga por baixo. Ele recua com o Kaique França, faz o lançamento com o Alisson lá pela direita. O Alisson pisa na bola, gira o corpo, encontra o Amaral, que já faz o break, faz a finta no primeiro, tenta passar pelo segundo, tem marcação pra cima dele na roubada de bola. Ela sobra pelo meio com o Souza, faz a tabelinha, sai jogando a equipe do Vila com falta. É falta que favorece a equipe do Vila. Lá pela esquerda é falta que favorece, mais cartão. Mais um cartão para Ponte Preta, é falta para o Vila Nova, né, Toninho? É falta ali, o Igor Formiga recebe cartão amarelo e pela gesticulação ali do árbitro, ele apontou, não foi a primeira, não foi a segunda, foi a terceira, por isso toma aí, camisa 22, o Igor Formiga recebe, portanto, aí o cartão amarelo, estava pendurado, viu, Cabela? Não encara o Tombense na próxima rodada. Pede por outro Formiga jogar para Ponte na próxima rodada. Toca a bola ali pela esquerda, o Arthur já faz o toque pelo meio. Fábio Sanches no campo defensivo, o Amaral tá do lado, ele que recebe, faz o domínio. Marcação do Neto Pessoa para cima dele, dá um passe de cavadinha lá na ponta direita pro Formiga. Recebeu, dominou, o Alisson passou, ele puxa pelo meio, carrega a bola pela intermediária, faz o break, busca espaço, toca no meio. Leonaldo faz o domínio, na perna canhota, bota do Juan Elvis, dominou, virou, chegou por baixo do Nato para fazer o quarto. Já volta o Vila Nova na saída rápida com o Caio Nunes lá pelo lado esquerdo, ele bota a bola pelo meio. De letra, tenta o passe de letra ali pelo meio, o Neto Pessoa dá de graça para Macaca e já está no campo de ataque com o Elvis, no meio de 4 jogadores, foi empurrado, é falta que favorece a equipe da Macaca, vai pintar cartão porque a torcida gritou, aí ele deu cartão pro jogador do Vila Nova, Léo Toninho. É o Arthur Rezende, recebe ali o cartão amarelo, não sei se foi falta para cartão, mas como você disse, ele foi ali no embalo, talvez é aquele cartão tático, né? Ele parou para falar, olha, já dei 2 cartões ali pelos lados da ponte, tô dando um agora pelo lado do Vila Nova, sossega aí um pouquinho para não se complicar no jogo. Camisa número 8, Arthur Rezende, recebeu o cartão amarelo, e o camisa 10, o Elvis, o bate tudo mais uma vez, se prepara para cobrança. Pois é, tem o megafone do seu lado aí, viu, Léo Toninho? 31 minutos desse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vai fazer a batida ali o Elvis, tomou distância intermediária, 2 jogadores da barragem humana, é falta para Macaca, quem sabe agora o Elvis tomou distância, ele tomou distância para bater direto pro gol, hein, tomou distância para bater direto pro gol, 31 minutos e meio, tá autorizando a cobrança, Elvis na bola, soltou um canhão, longe do gol. Caiu lá perto do portão da entrada principal do Moisés Lucarelli, Léo Toninho. Caiu lá na barraquinha lá de cachorro-quente, aqui em frente do Majestoso. Só um detalhe, Cabela, eu cheguei um pouco mais cedo, chego aqui pelo portão principal, né? Venho andando aqui de casa até aqui pro Majestoso. Será que você chegou mais cedo, hein? Cheguei muito mais cedo, cheguei quase junto com você, viu, Cabelo? O rei da antecedência. Mas eu notei um fato interessante, bem no canto esquerdo, assim, frente ao portão, tinha vários brinquedos para crianças, notei muitos pais, crianças, mamães. Achei uma atitude, achei um momento bem bacana. Galera lá, a criança estava se divertindo demais. É, mês das crianças, né? Outubro, da próxima quarta-feira, dia da criançada. Dia das crianças, quarta-feira que vem. Olha só que bacana. Pô, mais uma iniciativa bacana da Ponte Preta, aí que a gente falou no início do jogo, Gabi. É isso, né? Tudo que possa acrescentar a partida, né? Todas as ações são extremamente válidas. É, verdade. Mas esse tipo de ação tem que divulgar um pouquinho antes, né? Divulgar um pouquinho antes para a criançada vir pro campo. Arremesso manual pro Vila Nova, vem bola para grande área, levantamento com as mãos, sobe lá dentro. O Alisson tava lá para fazer o quarto. Ela sobra com o Elvis. O Elvis girou o corpo do bico na bola. O Alisson ia passando, podia ficar com a bola ali. Ele prefere dar um chutão na bola, sobra com o dedinho já faz a abertura. Conec Silva devolve pro Dentinho, tem o Arthur em cima dele. O Arthur girou de um lado pro outro, toca em cima do Dentinho, bola para fora. Manual que favorece a equipe da Macaca. E o Echaporã jogou 10 minutos. Começou, Cabela. O Echaporã jogou 10 minutos. Sumiu.
que já começou a ser bem marcado, né? Arthur Rezende já começou a cair por aqui também, e aí você já tem a marcação do Alex Silva, então os bons momentos da Ponte bastante acionados do Chaporã, e agora já deu uma caída. Fábio Scheibe, começou o Itu. 30 segundos do segundo tempo, a bola já está rolando para Ituano 1, Guarani 0, Cabela em Itu, no Velho Júnior. 33 minutos e 20, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 33,5 conferindo, 33,5 é o primeiro tempo de jogo aqui em Moisés Lucarelli. 34ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Vila Nova. 0 pro Vila Nova. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B mais cedo, o Bahia bateu o Brusque por 1-0. Londrina ficou no empate com o Grêmio por 1-1. Pela Série C, também mais cedo, o Mirassol bateu o ABC de Natal por 2-0 e se sagrou campeão da Série C. Futebol Globo CBN. Ponte no ataque, lado esquerdo, Elvis com ela, já domina, gira o corpo, encontra lá do outro lado, zagueirão, Matheus Silva, que vem no ataque na ponta direita, recebeu, dominou, marcação, encostou pra cima dele, rola a bola com Formiga, rente lateral do campo, vai pra tabela com o Alisson protege a bola, não devolveu, partiu pra área, fintou de um lado, de outro, carregou, invadiu a área, o lance é bonito, chegou na linha de fundo, carregou pra cima dele. Cobertura do outro, Alisson Cassiano, bola pra fora, que jogada bacana do Alisson, mas não deu em nada, né, Léo Toninho? Faltou um pouquinho de campo, né, Cabela? Isso porque ele fez realmente uma boa jogada ali no canto direito, ele cortou 2 jogadores, entrou ali na grande área e fez muito bem a proteção também o Alisson Cassiano, jogando muito bem por aquele lado, acabou fazendo a proteção ali, ficou sem campo, sem muito o que fazer, não conseguiu nem chegar na bola, mas a torcida foi junto, aplaudiu, gostou bastante da jogada do jogador da Macaca. Tem que ter mais rapidez na conclusão. É o problema que a Ponte está tendo na partida de hoje, está segurando muito a bola, então a Chaporã pela esquerda tinha que ter feito cruzamento com a perna esquerda, não fez. Depois o Alisson fez o drible, deixou o jogador no chão, ou cruza rasteiro ou chuta pro gol. Olha, a Macaca vem pro ataque, daqui a pouco informação, Formiga fintou bonito, fez outra finta, é falta em cima dele. Tomou uma rasteira, é falta pra Macaca, vai pintar cartão do jogo, Léo Toninho. Camisa número 11, o Caio Nunes recebe ali o cartão amarelo, realmente puxou o jogador 22 da Macaca, que já vinha fazendo uma grande jogada, hein? Se ele conclui aquela jogada, o cruzamento poderia ser ali. Preciso, camisa número 11, Caio Nunes recebeu o cartão amarelo. Mais um do jogo, falta a favor da Macaca, ele, sempre ele, camisa número 10, Elvis pra bola. Vai ter a cobrança da falta, tem informação, Fábio Scheibe, diz aí. São Januário, no Rio de Janeiro, Marlon Gomes amplia para o Vasco. Agora Vasco 2, Novo Horizontino 0. 35,50 tem falta para Macaca. Quem sabe agora, torcedor da Ponte, aumenta o volume, vem comigo. É falta para Ponte, é lá pela direita, vai pintar levantamento para dentro da grande área, autoriza o árbitro, Elvis da cobrança, levantou no meio da área, sobe a zaga de cabeça. Junto dele para tocar a bola, Matheus Silva, a bola vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Vila. Léo. Foi justamente ele, camisa número 4, Matheus Silva, agora amarra ali a chuteira direita, só um detalhe ali, o camisa 10, o Dentinho da equipe do Vila, sentiu também o pé ali canhoto, ele ainda continua mancando um pouquinho, mas de qualquer forma pode ser uma preocupação do Alan Al. O jogo ainda parado, agora tirou a chuteira o Matheus Silva, ganha alguns segundos preciosos, vai ter que correr todo o gramado, o Beck ali que joga com a camisa número 4, viu, Cabelo? Quando o jogo tá parado assim, eu tenho o costume de estar olhando no geral um lance, alguma outra coisa fora do jogo. E o quarto árbitro foi ali, cochichou alguma coisa no cinegrafista e o cinegrafista mostrou o dedinho ali no meio. Será que tá ouvindo a CBN? O Léo tava falando. Eu acho, essa comunicação ali estão com a CBN também. Como que é o nome do quarto árbitro ali, Léo Toninho? Levanta pra mim o nome dele, vamos dar um abraço pra ele. Por favor. Toca a bola a equipe do Vila Nova no campo defensivo, Donato rola a bola ali pela direita, o Alex Silva sai jogando, o Arthur faz a pressão na roubada de bola, o árbitro mata falta que favorece a equipe do Lucas Caneto Belotti. Seu Lucas Caneto Belotti, um abraço pro senhor, obrigado pela audiência. Isso, olhou pra sério, olhou. Obrigado pela audiência, foninha, todo mundo pensa que eles estão conversando, tá ouvindo a CBN, aquele foninho lá, rapaz. 37 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vila Nova tenta chegar no campo de ataque, a bola rolada lá pela direita, tá jogando o Alisson, protegeu, girou de um lado e outro, perde a bola, quem recupera é Caio Nunes, botou na frente, é lá pela esquerda pro Neto Pessoa, bateu cruzado, Kaique França pegou na primeira, correu, dividiu, pega a bola, o goleiro da Ponte.
Quase o Vila Nova chega lá, Léo Toninho. E foi em 2 momentos, né? Ali o camisa número 9, o Neto Pessoa, invadiu a grande área, bateu forte, o Kaique fez a defesa, acabou batendo roupa, foi pra bola mais uma vez, já tinha ali o camisa número 11, o Caio, já na disputa ali do lance, foi muito bem ali pra bola, recebeu os aplausos da torcida da Macaca, aliviou o perigo, o camisa 12 da Ponte. É uma bobeira, não pode dar bobeira naquele lugar do campo ali, que é na intermediária do campo defensivo. Não pode perder bola ali, Gabi. Porque tentou sair driblando, porque demorou para ficar com essa posse de bola. A transição da Ponte hoje está muito lenta. Então, com o Vila Nova, que está muito fechadinho, precisa de velocidade, precisa se movimentar mais em campo, precisa sair da marcação. O Luca, por exemplo, não conseguiu uma finalização, não teve um cabeceio. A bola não consegue chegar no atacante pontepretano. Então, a movimentação precisa acontecer para sair dessa marcação. Falta do Fecim? Também é um jogador que tem essa possibilidade, que tem essa característica de encontrar um passe. Fica a cargo apenas do Elvis na noite de hoje. Leonardo, como era no campo de ataque, tentou passe ali pelo meio, ele busca o Elvis. Chega a zaga para fazer o Keita no aquecimento. Suplentes do Vila. Toca a bola mais uma vez ali, campo defensivo Vila. Na bola recuada do Wagner lá atrás, começa jogando Alex Silva, toca do Donato, devolve no Arthur Rezende. Bota a bola pelo círculo central do gramado com Souza, tenta o passe lá pela esquerda, bola espirrada, sobra com Formiga da Macaca, que bota no campo de ataque, já desce com velocidade, rola a bola pela meia. Elvis recebeu, meia direita, brecou, girou o corpo, buscou espaço, devolveu pro Formiga, lá na lateral direita, ele volta a bola, mais atrás com o Amaral Elvis já faz o domínio, levanta a bola, lado esquerdo, lançamento feito para Arthur, recebeu, dominou bonito, colocou no gramado, busca alguém, recua com Fábio Sanches. 39, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte no ataque, levantamento para a área. Chega por baixo, Cassiano para fazer o corte. Sai jogando errado, a Ponte já recupera a bola com o Alisson. Já domina, tem Formiga lá pela direita, recebeu na linha de fundo, preparou o cruzamento, preferiu o passe. Leonardo recebeu na frente da grande área, batida. Pega o goleiro! Tony encaixa a bola, faz a defesa. Bola foi no peito do goleiro do Vila Nova, pra sorte dele, viu, o Léo Toninho? Pediu e recebeu, né? O Formiga recebeu a bola ali no canto direito, depois de uma saída errada, né? Do 4 ali, o Alisson Cassiano. O Leonardo falou, joga pra mim. Acabou recebendo a bola, bateu mais colocadinho do que talvez mais forte, né? Tentou tirar do goleiro, mas o goleiro atento, encaixou e ficou com ela. Celso Luiz Silva, o auxiliar número 1. Deu impedimento, pronto, sai jogando errado, recuperou a equipe do Vila Nova, bola rolando pelo meio, vai pintar o gol do Vila, sobrou com a batida pra fora! Wagner! Perde o gol mais feito do jogo, todo mundo vai reclamar ali com a arbitragem. Eu, sinceramente, eu tava fazendo uma anotação aqui na minha planilha aqui e não vi a saída errada da Ponte Preta. E agora tem cartão do jogo lá, é pro Kaique França, o Léo Toninho. Recebeu cartão amarelo, o olho que estava pendurado, hein? O Kaique França não encara a equipe do Tombense, reclamou bastante uma saída errada da Ponte, lá no canto direito. A bola acabou sobrando ali pro Wagner, 17. Realmente, gol aberto, ele tentou tirar muito, tinha 2 jogadores da Ponte tentando ali evitar a batida, mas de qualquer forma, tentou tirar muito, realmente perdeu aí a chance de abrir o placar, o camisa 17 do Vila. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O Gabi pegou o microfone para falar aqui. Eu não sei o que ele vai falar não, mas eu vou fazer uma pergunta para você, Gabi. A Ponte tá mais relaxada depois que chegou nos 43 pontos, porque deu 2 bobeiras ali que quase toma 2 gols. É isso, né? Ela tá com o entendimento errado da partida. Então, mais uma vez, tentou sair jogando. A reclamação de uma possível falta pode ser até válida, mas tem que tomar muito cuidado, porque a equipe do Vila Nova tá com esse contra-ataque prontinho. De novo, lá pela esquerda vem mais uma vez com o Caio Nunes. Ele domina a bola lá pelo lado esquerdo, pintou, levantamento para a área, bateu cruzado para trás, sobrou para o Chaporã para fazer a finta. Ele toca na bola, sobra com o Luca devolve no Chaporã, quem sabe agora a Ponte Preta vem no contra-golpe, o Chaporã vem carregando a bola pro campo de ataque, encara a marcação, tem Luca pelo meio, ele faz a finta no primeiro, escapa no segundo, só que fez a finta na contramão. Aí não, pegou o goleiro, soltou, mas ele faz a defesa nesse tempo. O torcedor gosta, porque ele bate pro gol, levou um certo perigo pro goleiro ali, mas o Luca era a opção aí à frente da área, Léo Toninho. E tinha que ser uma jogada rápida, né? Justamente como o Gabi tá falando. Toque, dá um toque na bola e já acaba trabalhando mais uma vez. Ele arriscou camisa 29, recebeu os aplausos, até foi um chute interessante, que a bola começou a fazer uma curva, o goleirão teve que fazer a defesa ali em 2 momentos, viu, Cabelo? Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, treinador e o auxiliar, fazendo movimento, principalmente para os zagueiros, já que a Ponte faz essa saída de bola do goleiro com os zagueiros, com as laterais. O jogo está muito centralizado.
Recupera a bola o Arthur para a equipe da Ponte aqui no campo defensivo. Ele faz de domínio pertinho do círculo central do gramado. Já abre pela esquerda. Com o Echaporã, que vem para o ataque. O camisa 29 da Ponte. Vem carregando, brecou, olhou, tocou pelo lado esquerdo com o Leonardo e devolve mais uma vez. Echaporã, ele carregou, perde a bola. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 43 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui do Moisés Lucarelli. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Vila Nova. Também 0 para a equipe do Vila Nova. Central da bola, Fábio Scheibe. No Novelli Júnior em Itu, 10 minutos do segundo tempo. O Guarani está melhor, voltou melhor para o segundo tempo, mas segue perdendo para o Ituano por 1-0. Pela Série A, Cuiabá 0, Flamengo 0. E às 9 da noite em Itaquera tem Corinthians e Atlético Paranaense. Amanhã, o São Paulo recebe o Botafogo às 4 horas da tarde no Morumbi. Futebol do CBN. 43:50. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A marcação é tão forte de Ponte Preta e do Vila Nova. As duas marcações são muito fortes, as duas, que não tem sequência de jogada, né? É 2, 3 passes, perde. 2, 3 passes, perde. Aí fica esse jogo truncado aí pelo meio campo, né, Gabi? Com apenas 3 finalizações, o que é muito pouco, já que nós estamos com 44 minutos, né? Então a Ponte com dificuldade para poder furar o bloqueio do Vila Nova e o Vila Nova jogando por aquela famosa uma bola, tentando explorar contra-ataque. Perdeu essa uma bola com o Wagner, mas nesse finalzinho do primeiro tempo vai gostando do jogo. Vem mais uma vez Vila Nova para o campo de ataque com o Souza. Recebe na perna da canhota, levantamento da grande área para o Wagner, ajeita de cabeça pelo meio, sobe. O Echaporã estava lá para fazer o corte, Leonardo rasga, dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque, a bola vai caindo lá na frente do Lucas. Opa! Foi falta. O Donato, ele simplesmente jogou o Lucas longe. E ponta, tendo campeonato mundial de judô, que a Rafaela Silva foi campeã. Sim. Então deu um empurro ao Donato. Mas pareceu muito mais rugby. Verdade. Pareceu muito mais rugby esse lance aí, não foi, Léo Toninho? Essa falta que favorece a Macaca? Exatamente, uma falta ali, camisa número 3, né? O capitão do time, na verdade foi o camisa número 5, né, Cabela? Camisa número 5 acabou fazendo a falta. O árbitro, ele acabou não assinalando ali o cartão. A torcida e o banco de reserva, os jogadores suplentes realmente pediram uma parada quase técnica, né? Quase hidratação, coisa de 5, 4 jogadores ali da Macaca foram beber uma aguinha, receberam algumas orientações. Falta para a equipe da Macaca, canto esquerdo. É o jogador do Vila Nova que está sendo atendido fora do campo. Aqui não dá para ver o número dele. Agora sim, Alex Silva, mais uma vez ele, né? É problema na mão, parece ali, que ele acabou caindo de mau jeito ali com a mão e estava recebendo atendimento. Olha a Macaca, vem pro ataque, lado esquerdo, Echaporã com ela, dominou, rolou pela meia, Leonardo de frente pro gol, preparou, bateu, o goleiro esquisito, sobrou com o Echaporã, devolveu na área, a zaga cortou, Leonardo brigou para a espirrada, vem com o Elvis, dominou, protegeu, tentou a fita, tocou pelo meio, zaga faz o corte, Leonardo dá um tapa na bola, lado esquerdo, Echaporã, preparou de primeira, pega o goleiro, soltou, pega o goleiro! Tony! Altíssimas emoções pro torcedor do Vila Nova, o goleiro Tony Leotonin. É, e tá fazendo defesas, às vezes no susto, mas pelo menos tá salvando a equipe do Vila, né? Pra azar dos jogadores da Ponte, acabou arriscando no primeiro momento, a bola fez uma curva e tinha ali o camisa número 4, o Alisson Cassiano bem no meio da jogada, ele acabou defendendo como pôde, colocou praticamente o soco, né? Foi de mão ali na bola pra tentar afastar como pôde, depois uma jogada seguinte, acabou encaixando, ia dando rebote, o Lucas já ia aparecendo lá, mas realmente conseguiu encaixar e salvar mais uma vez a equipe do Vila. Olha, a Macaca vem novamente para o campo de ataque, lançamento feito, Alex Silva tá de volta no jogo, já sai jogando, vem para o campo de ataque, opa, agora foi feio aqui, hein? Eu acho que sobrou pro Amaral, hein? Sobrou pro Amaral, se levantar e sair andando, tudo bem com ele ali, ó, que a pancada foi forte, viu, Leotoninho? Foi sim, já se levanta, né, camisa 19, mas se já mancava, continua mancando ainda, hein? O Amaralzinho ali já se levanta, foi uma chegada que, olha... Vou te contar, viu, Cabela? Jogo parado ali no canto direito, posse de bola para a equipe do Vila. 47-20 é o último giro do ponteiro. É falta que favorece a equipe do Vila Nova. Vamos a 48 neste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli. 0-0 o placar do jogo. 0-0 o placar da partida aqui no Moisés Lucarelli. A bola sendo colocada em cima da linha divisória do gramado para a cobrança da falta do Arthur Rezende. Todo mundo em linha indiana ali à frente da grande área. Bom momento para o Vila. 47-50, falta cobrada, levantamento na área. Aí que França
foi lá no meio da grande área para fazer a defesa. O árbitro manda esperar, anota uma falta ali, a falta que favorece, ele vai pedir a bola. Ou é a falta, ou é a bola, é a bola. Apita o árbitro. Aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Ponte. Vila Nova. Também 0 para o Vila Nova. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Opa! Deixa comigo. O Toninho tá lá no gramado, mas não pode entrevistar. Mas dá pra falar que a galera tá saindo do campo, tá tudo tranquilo aí embaixo, né, Léo? Não, tudo tranquilo. Tinha um jogador do Vila ainda ali na grande área da Macaca, né? Acabou já recebendo atendimento e já se levanta. Dá pra notar que o Elvis vinha conversando ali com o jogador da Macaca também. Tem o Arthur batendo um papo com o Olisson também. Jogadores da Ponte se comunicando bastante, né? Pelo menos nessa saída aqui de intervalo, talvez ajustando os pontos pra ver o que o professor vai falar no intervalo e voltar e somar mais 3 pontos na competição, viu, Cabelo? Legal, legal. E a gente vai lá pro estúdio com o Fábio Chaib. Situação de momento no Novelli Júnior, Fábio Chaib. Novelli Júnior segue vitória do Ituano por 1-0 contra o Guarani. O Guarani está melhor em campo, mas o Ituano ganha o jogo por 1-0. Neste momento temos quase 20 minutos do segundo tempo, Cabela. E o Bugre está atacando o Ituano, viu? Legal, legal. Microfone aberto para você, Fábio Chaib, trazendo detalhes e informações do jogo lá em Itu. O Guarani vai perdendo pro Ituano por 1-0. Aqui Moisés Lucarelli, tudo igual 0-0. Gabi Castro, o destaque do seu comentário de daqui a pouquinho. Jogo truncado, equilibrado e terminou empatado em 0-0 porque a Ponte não soube furar o bloqueio do Vila Nova e porque o Wagner perdeu um gol feito. Muito bem, a gente vai pro intervalinho aqui do Central da Bola e volta já, com muito mais informação para você que acompanha o futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. O Haddad venceu o primeiro turno na capital, bem à frente dos demais, com 44% dos votos válidos. Porque Haddad foi prefeito de São Paulo e tem o reconhecimento da sua competência, da experiência e da sensibilidade. Ficou claro que quem conhece Haddad, vota Haddad. Haddad 13. Por isso é que Haddad será o governador de todos os paulistas, levando cuidado e oportunidades para toda a nossa gente. Não é, Lula? São Paulo precisa de um governador que tenha compromisso com o povo. Coligação Juntos por São Paulo. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Coligação PLPP e Republicanos. Você do Nordeste, eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso. Bolsonaro presidente. Central da Bola. Tem gol, Cabela. Opa, legal. Vamos lá então. Fala aí, Fábio Chaib. Lucas Ramon empata para o Bugre em Itu. Após um bate-rebate na área, a bola foi no travessão, voltou e Lucas Ramon chutou cruzado para empatar o jogo em Itu. Agora Ituano 1, Guarani também 1.
Bacana. O Guarani empata o jogo lá no Novelli Júnior. Bom resultado para o Bugrão, jogando lá em Itu. E o Guarani empata lá, a Ponte Preta empata cá. As duas equipes de Campinas vão empatando, portanto, neste momento, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, por falar em Série B, meu caro Fábio Chaib, vamos dar uma passadinha em toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive com os jogos que estão em andamento neste momento e os que vêm na sequência. Pois não, Cabela, 34ª rodada da Série B começou ontem com a vitória do Criciúma sobre o Náutico por 2-1. O CSA ficou no empate por 0-0 com o Sampaio Corrêa. Hoje, mais cedo, a Chapecoense empatou com o Operário por 1-1. O Bahia fez 1-0 no Brusque e o Londrina empatou com o Grêmio por 1-1. Agora em andamento, Ituano 1, Guarani 1, Tombense 1, CRB também 1, o Vasco vai batendo o Novo Horizontino e amanhã tem Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro às 4 da tarde. Aí, portanto, toda a rodada da Série B, a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, faltando 5 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos escolher o craque desta primeira etapa. O craque do jogo. Eu costumo, em certos momentos, desejar assim, boa sorte, Gabi Castro. Tô buscando uma inspiração aqui, Carlos Cabela. Olha lá o gorilão lá, fazendo as acrobacias ali do gramado. Isso, ele tá inspirando, a dança é bonita, realmente. Vamos ver se inspira a sua cabeça para tentar encontrar um craque nesse primeiro tempo. Olha, Cabela... Não vale o árbitro. Não tivemos individualmente um grande destaque, a Ponte teve muitas dificuldades, o Vila Nova teve uma oportunidade muito clara que o Wagner perdeu, a Ponte teve alguns erros defensivos, meio campo com problemas de criação, então eu vou ficar com aquele jogador que tentou, que se esforçou, que finalizou, que foi bastante acionado. Por esse motivo, Echaporã fica como destaque desta primeira etapa. Tá aí, portanto, Echaporã, o craque do primeiro tempo na Macaca. Central da Bola. Quase 10 milhões de votos. Vitória em 500 cidades. Muito obrigado, São Paulo. É com alegria que eu agradeço a confiança de cada um de vocês que votou com a razão e também com o coração. Esse é um momento histórico para todos os paulistas. É hora de um governo moderno, criativo, eficiente e de esperança. Com fé, seriedade e trabalho, nós iremos muito mais longe. Tarcísio é 10, meu governador. Coligação São Paulo pode mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oi, aqui é o Haddad. Eu quero agradecer a você que votou em mim no primeiro turno. Meu muito obrigado. Para você que fez outra escolha, eu peço humildemente a chance de provar que sou digno do seu voto. Já você que não foi votar por desânimo ou desilusão, eu quero mostrar que há sim esperança. As urnas provaram. O Brasil quer paz, desenvolvimento e justiça social com Lula. E eu te convido a seguir comigo aqui em São Paulo, nessa mesma direção. Vamos juntos. Haddad é o meu governador. Coligação Juntos por São Paulo. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Legal, 2 minutinhos para as 8 horas da noite. Antes de eu chamar aqui o craque do jogo, só um detalhe só. Ponte Preta essa semana, aquela briga que teve no jogo, na torcida da Ponte Preta com o Vasco da Gama. Ponte Preta foi punida com o jogo, né? Por um ano de jogo e ainda uma multa. E os torcedores da Ponte Preta, nesse momento, com os torcedores do Vila Nova, ficam ali, se acusando,
gritando de um lado, de outro. O torcedor da Ponte Preta não tem que dar bola para esses caras que vêm de fora para brigar aqui. Sem desmerecer o torcedor do Vila Nova. Ele quer vir para cá e querer briga, deixa os caras gritando, falando, e o torcedor da Ponte Preta fique calmo. Ali naquele portão que foi quebrado naquela noite contra o Vasco da Gama aqui, tem torcedores da Ponte Preta toda a volta ali, ó. Toda ali. O policiamento tá encostado lá em cima. Não tá tendo briga, não tá tendo. Mas eles ficam se agredindo verbalmente, de um lado pro outro. Daqui a pouquinho, um perde a estribeira, vai lá, mete o pé no portão, pronto, já começa tudo de novo que aconteceu lá atrás contra o Vasco da Gama. É uma pena. O torcedor não aprende, né? É uma pena. 1 minutinho para as 8 horas da noite. Vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, fique à vontade. Comentário deste primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Vila Nova. Um jogo que foi muito faltoso porque ele foi muito truncado. Então ele ficou equilibrado porque a Ponte tentou partir para o ataque e a equipe do Vila Nova com a proposta dos 10 jogadores de linha atrás do meio-campo para poder explorar o contra-ataque. Não tem um grande velocista no Vila Nova, mas tem 2 jogadores que são perigosos e que tem sim uma certa velocidade, que é o Caio Nunes e o Neto Pessoa. Não são velocistas, só que a partir do momento que você tem o Arthur Rezende, que sabe fazer esse lançamento, que tem qualidade na posse de bola, a partir do momento que você tem o Wagner, que é um meia, que tem a sua criatividade, que tem a sua habilidade, ele consegue colocar a bola num espaço que o jogador consegue atingir. E foi isso que o Vila Nova fez. A Ponte com muitas dificuldades para poder furar o bloqueio da equipe do Vila Nova, as principais oportunidades através de cobrança de falta, porque como a gente falou aqui e ressaltou, um jogo muito truncado, portanto de muitas faltas e muitos cartões também, e a Ponte conseguia chegar através da cobrança de falta do Elvis, através de uma cobrança de escanteio, mas mesmo assim o Vila Nova na bola aérea foi superior e a Ponte não conseguiu chegar a este gol. E aí com o passar do tempo, com a Ponte ficando em dificuldades, uma hora ou outra vai abrir um espaço, ou pelo cansaço, ou por méritos dos jogadores do Vila Nova, e isso aconteceu. Então, uma bola enfiada pelo lado esquerdo, o Neto Pessoa teve uma oportunidade, o Kaique França, na ocasião, fez uma bela defesa, o Caio Nunes também por este lado esquerdo, o Kaique França deu rebote, mas fez a defesa em 2 tempos. E aí, na segunda oportunidade, aí sim, foi a principal oportunidade, uma saída de bola errada da Ponte, que os jogadores ficaram pedindo a falta, mas a Ponte, mais uma vez, segurou muito essa bola, o Vila Nova fez o roubo, driblou o Kaique França, tinham 2 jogadores da Ponte em cima da linha, o Wagner tentou tirar, principalmente do Matheus Silva, a bola passou rente à trave e saiu. Então, assim, a principal oportunidade do jogo foi do Vila Nova. A Ponte ficou mais com a posse de bola, a Ponte tentou, buscou mais o gol, mas é muito pouco ainda, Cabela. Então a Ponte teve 8 finalizações, 4 foram no gol, 2 foram para fora, outros 2 chutes bloqueados. Eu não vou contar chute bloqueado, então a Ponte teve 6 finalizações, enquanto que o Vila Nova teve 2 finalizações, essas 2 que eu citei, uma defesa do Kaique França e uma foi para fora. Para este segundo tempo, acho que o Vila Nova vai continuar com essa formação defensivamente muito forte, até porque 1 ponto fora de casa é bom para o Vila Nova, chega com 42 pontos, restando ainda 4 rodadas, vai pontuar ainda e deve fugir da zona de rebaixamento pelo que a gente está acompanhando de rendimento. Vila Nova não deve passar sufoco nessa reta final. Então acho que o Vila Nova vai continuar fechadinho e explorando este contra-ataque. Então o que a Ponte precisa fazer? Ter mais velocidade, segurar menos essa posse de bola, ser mais objetivo, colocar o Echaporã mais próximo dessa linha de fundo, o Arthur tentar chegar na linha de fundo para fazer esse cruzamento. Por quê? Porque a bola não chegou no Luca, ele não conseguiu nenhum cabeceio, não conseguiu nenhuma finalização. As finalizações foram através do Leonaldi e também do Echaporã. E não é o forte da Ponte este chute de longa distância, principalmente desses 2 atletas. Precisa explorar mais o Luca, precisa explorar mais o Elvis, que está muito próximo do Luca. Então, para essa bola chegar no Elvis, a Ponte está com dificuldade. Então, uma alternativa que é, já que o meio-campo da Ponte está segurando muito essa posse de bola, ou agora no intervalo, que eu acho que não vai acontecer, porque pelo que eu estou vendo, todos os atletas estão aqui fazendo aquele trabalho físico no gramado, é tirar um atleta do meio-campo, talvez o Amaral, e colocar o Ribamar para poder jogar ao lado do Luca. A Ponte precisa de mais poderio ofensivo, precisa de mais
atletas ali, porque o Rafael Donato e também o seu companheiro Alisson Cassiano foram superiores ao Luca. Aí, portanto, o comentário do jogo com Gabi Castro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Opa, deixa comigo, as equipes já estão no gramado, já vão se posicionando para o início da segunda etapa. Aparentemente nenhuma troca, né, Léo Toninho? Aparentemente não. Ninguém, parece que não. Agora o Caneto Belotto ali, o quarto árbitro, o que ele resenhou com o cinegrafista durante todo o intervalo, brincadeira. Pois não, Léo? Opa, agora sim, só faltou ligar o microfone pra falar, que o repórter é novo, sabe como que é, né? Esse detalhe é importante, mas passa, às vezes é que eu falei tão aí alto, eu pensei que você ia me ouvir daqui, mas ouvinte CBN não, peço perdão, ouvinte CBN, mas com relação às substituições, os dois times voltam aí pro segundo tempo com as mesmas formações. Agora, Léo, a galera, o torcedor tá ali agitado ali atrás de você aí, né? Você tá desse lado aí agora, tanto do Vila Nova como da Ponte Preta ali, tão agitados, mas pacíficos, digamos assim. Chegou a polícia ali, a polícia deu uma chegada, falou, pessoal, vai pra lá, para de arrumar confusão, foi algo nesse sentido, com algumas palavras um pouco impróprias pro momento. Mas de qualquer forma, como você mesmo falou, né, punição, daqui a pouquinho eu completo com relação à punição da Ponte, mas a princípio tá tudo tranquilo. Apita o árbitro! Bola tá rolando o segundo tempo aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Vila Nova. Futebol, vamos CBN. Já começa o segundo tempo, já tem bola pra fora, arremesso manual pra Ponte, o Formiga tá ali pra fazer a cobrança, Igor Formiga faz o arremesso, joga no Elvis, passa por ele, sobra com o Alisson, devolve no Elvis, toca de primeira pro Luca encarou a marcação, tá sozinho pelo meio, encostou o Elvis, ali pelo meio, o Elvis já faz o passe lá pela esquerda, trabalhou com o Echaporã, ajeitou na perna direita, passou ali de fundo, Arthur lotado, bateu cruzado, pega o goleiro! Dá um tapa na bola, o Tony bota pra fora. Rasteirinha no canto direito. Tinha o endereço era o gol, Léo Toninho. E foi inteligente, recebeu ali o camisa número 15, né, o Arthur. Ele já olhou e bateu cruzado. O goleirão fez uma grande defesa, foi buscar no cantinho direito, quase o gol da Macaca. Escanteio, canto esquerdo. Elvis se prepara pra cobrança. Passamos o primeiro minuto, Elvis na cobrança, pintou, levantamento fechado, segundo pau, não tinha ninguém na Ponte. Goleiro saiu catando borboleta ali pelo meio, não tinha ninguém da Ponte no segundo pau pra botar essa bola pra dentro do gol. E agora foi pra fora, só tiro de meta. Léo Toninho, goleiro não achou nada ali no meio, hein? E olha, pra sorte da equipe do Vila, ele pediu até desculpas, levantou ali a mão e pra azar da Macaca, né? Faltou um jogador ali no segundo pau pra praticamente colocar essa bola no fundo das redes. Deu sorte o Vila e azar a Ponte, por isso segue segundo tempo empatado. 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo, tá 0-0. Sai jogando curtinho ali, o árbitro mandou parar, por que, seu juiz? Por que ele mandou voltar ali o tiro de meta ali, Léo Toninho? Não entendi. Esse daí gosta de falar, deu a impressão que o Lucas já tinha invadido ali a grande área antes da bola sair, né? Não entendi muito bem, mas ele gosta de participar do jogo. Agora o Lucas fica de costas ali pro tiro de meta ali agora, olhando pro árbitro. Ele fala, aqui tá bom, aqui eu posso ficar fora da área. O árbitro gosta de complicar também, né? Segura muito o jogo. Felipe, Fernandes, Lima, de Lima, Mineiro. Olha a Ponte, recupera a bola, vem com o Alisson rola a bola com o Formiga pela direita, tem marcação pra cima dele, ele já bota na frente, vem correndo lateralmente, perdeu a bola pro Auxiliar. Auxiliar toca na bola, mas ela estava fora, o arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova. Fábio Scheibe, situação de momento no Novelli Júnior, Fábio Scheibe. 33 minutos do segundo tempo, o Ituano vai pressionando o Guarani, mas o Guarani se segura, o empate está em 1-1 entre Ituano e Guarani. O Ituano marcou com Gabriel no primeiro tempo e Lucas empatou para o Guarani no segundo tempo, Cabela. Bom resultado para o Guarani, hein? Muito bom resultado para o Guarani. Ruim para o Ituano, pensando em acesso, né? Vai ficando mais difícil o acesso para o Ituano, já que o Vasco está ganhando, inclusive. Toca a bola a equipe do Vila Nova ali pelo meio, no bate-rebate na bola espirrada, sobra com o Arthur Rezende, já faz de domínio. Olha a bola no campo defensivo, pela esquerda com o William Formiga. Ele recua mais atrás com o Alisson Cassiano, que despacha para o campo de ataque, bota a bola lá na frente, sobe. O Matheus Silva não acha nada, mas o árbitro pega uma falta do Neto Pessoa.
O árbitro fala que a bola estava rolando, manda cobrar, voltar a cobrança da falta. Agora a bola para e ele cobra, que era o Amaral para fazer a cobrança para Macaca. Rola a bola, Ponte Preta, segundo tempo, 0-0 o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Hoje, para você que está em casa acompanhando, temos hoje a volta das bandeiras em campo, com mastro e tudo. Bem bacana, é gostoso de ver. Tem poucas ainda, mas é bem gostoso. Olha a Ponte Preta se defendendo por baixo, faz o corte do Matheus Silva. O Elvis chega atrasado na bola, faz o toque. O Alisson comete a falta e vai tomar cartão. Vai ter uma falta ali por trás e vai tomar cartão o 25 da Ponte Preta, Léo Toninho. Mais um amarelo no jogo, né? O Alisson ali, camisa de número 25, estava também pendurado, hein? Mais um jogador ali pendurado. Kaique França, Igor Formiga. Agora o Alisson não fica à disposição para o pega diante do Tombense. Pois é. Sexto cartão no jogo. Fábio Scheibe, diz aí. Muitas mensagens aqui pelo 991869070. Rodrigo Delboni de Valinhos manda um grande abraço para todos da equipe CBN e diz que é seu fã. O Amarildo Brene de Hortolândia diz que depois da derrota para o Cruzeiro, a Ponte desanimou. O professor Daniel Maciel, de Várzea Grande, no Mato Grosso, diz: vamos Macaca. E pelo YouTube, muitas pessoas interagindo. É o Angel Coleone, o Joãozinho Pro, o Pedro Sfuti, o Silvio Bueno Neri, o Bruno Micael e a Ingrid Rocha, todos interagindo pelo chat, Cabelã. Legal, bem bacana, muita gente participando conosco, tem jogador caído e a Maca está em campo. Aliás, um abraço lá pro Rodrigo Delboni, que está sempre nos acompanhando. Agora, Gabi, não sei se a Ponte desanimou depois daquela derrota pro Cruzeiro, mas a gente dá essa impressão para que a gente acompanhe sempre. Jogou com o Sampaio Correia lá, Malemar, toma um gol no final lá, acaba perdendo o jogo. Hoje ele tá tendo intensidade? Até tá, mas não é aquela que a gente costumava ver da Ponte Preta. Pode ter acontecido, Cabela, porque você fica sem praticamente objetivo na competição, né? Você já não conquista o acesso, você não vai ser mais rebaixado, então não é que o atleta ele entra já pensando nas férias, já pensando no ano que vem. Ele tá no jogo, ele tá tentando vencer, mas falta aquele algo a mais. E num futebol competitivo e limitado que nós temos no dia de hoje, esse algo a mais ele é necessário e é o que a gente não está vendo no dia de hoje, né? Há essa limitação, então você faz um jogo meio burocrático, você tenta ali, tenta aqui, mas falta repertório, falta fazer algo diferente, que é o que está faltando para a Ponte voltar a conquistar sua vitória. Ela é melhor, ela é superior ao Vila Nova, mas ainda falta para você poder conquistar sua vitória, falta algo diferente. Tem esse diferente em campo, tem o Luca e tem o Elf, são dois jogadores diferentes, mas não estão conseguindo desempenhar aquilo que se espera. Pois é, tem substituição da equipe do Vila Nova, não deu mesmo ali pro Souza, que estava caído ali, recebeu a falta, não deu para ele. Maca retirou o jogador da equipe do Vila Nova de campo e temos substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Vila, sentiu ali o camisa de número 15, Souza, 15, deixou o gramado, entrou o 18, Ralf, aquele mesmo, experiente, ex-Corinthians, ex-Bragantino, camisa de número 18, o Ralf tá no jogo. Bola a bola, Ponte Preta aqui pela direita com o Igor Formiga, vem pro campo de ataque, toca curtinho com o Alisson ameaça um calcanhar, faz a proteção, marcação chega pra cima dele. Ih, rapaz, o Alisson acabou de tomar cartão, se ele tomar outro cartão é vermelho. Mas não foi pra ele, né, Léo? Não foi não. Foi ali pro jogador de número 13, o William Formiga. O William Formiga recebeu ali cartão amarelo, ainda conversando ali com o árbitro, falta pelo canto direito, posse de bola ali pra Ponte, que agora tenta. Quem sabe o primeiro gol sai agora na falta, viu, Cabela? Pois é, tudo igual, né? Formiga pra cada lado e os dois Formiga com cartões, os dois amarelados, né? É aquele famoso... Um só suspenso. E foi aquele famoso, a devolução, né? Porque a falta do Alisson acabou tirando o jogador. Na primeira chegada já foi pra cima do Alisson, então falta pesada, cartão merecido pro William Formiga. Daqui a pouco a gente fala do Ralf, né? Ralf tá em campo, aí a gente fala do Ralf que é torcedor do Corinthians,
Nossa, quando saiu o Ralf do Corinthians, que não renovaram o contrato com ele, ficou pé da vida. A torcida do Corinthians ficou pé da vida. É falta pra Macaca. Elvis na cobrança, levantamento na área. Quica no gramado de cabeça lá pela direita. Alex Silva faz o corte, briga pela bola. O Echaporã joga no Arthur, domina, finta bonita do Arthur ali pelo lado esquerdo. Tenta o toque na frente, bola enfiada, é pro Echaporã. Quem chega por baixo, o próprio Ralf. No corte, quase que ele perde a bola ali na entrada da área. Quem recupera é o Fábio Sanches. Bola espirrada, sobrou pela meia com o Alisson, bateu de fora, golaço! 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 Ponte Preta! O Alisson! A roubada de bola do Fábio Sanches, ela sobrou com o Elvis, que rolou pro Alisson. Ele pega, gira o corpo, enche o pé da intermediária, mais pro círculo central do que pra grande área, encheu o pé na cara da bola. Foi no canto alto direito do goleiro Tony, estufando a rede. Um golaço aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. O Alisson, pra Ponte, nada pro Vila Nova. Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleiro Antônio. Uma saída errada aqui do Vila, acabou atrasando um pouco a retirada da bola. O Ralf acabou de entrar, talvez sem ritmo de jogo, não veio tão aquecido assim, acabou olhando para o adversário quando viu a Chaporã muito próximo. A bola acabou sendo dividida e sobrou para o Elvis. Levantou a cabeça ali o Alisson, chamou a jogada, a camisa de número 25. Que golaço! Bateu firme de direita, a bola foi no ângulo direito do goleiro Antônio. Foi pra bola, mas nada pôde fazer. Que momento, Cabela, Macaquinha na frente. Agora Ponte 1, Vila Nova 0. A Ponte tá na frente, 1-0, comecinho de segundo tempo. Gabi Castro, 30ª rodada, gol de falta do Elvis, o gol mais bonito da rodada. 31ª rodada, gol do Amaral, gol mais bonito da rodada. 33ª rodada, esse Chaporã tá concorrendo e agora o Alisson, esse golaço. É só golaço, né, da Que Ponte isso, neste rapaz? segundo turno, impressionante. Méritos deste esquema que pressiona a saída de bola do Vila Nova com muitas Pulei dificuldades. uma, Ribamar também ganhou. Ribamar fez um golaço Fez um também, golaço também. merecido, fora Verdade. de casa, né? Acertou o Todas ângulo as contra o rodadas. Londrina, que foi o segundo Da gol da 30ª pra vitória. cá. É verdade, a Ponte sempre concorrendo ao gol mais bonito e esse também vai entrar porque mérito da Ponte pressionando esta saída de bola, algo que a gente cobrava, já fez no primeiro tempo, mas era importante esta manutenção e depois o pensamento rápido. Agora o Alisson não segurou tanto a bola e finalizou, foi muito feliz, acertou o ângulo do goleiro para poder abrir o marcador. 1-0, a Ponte merecidamente na frente e agora vamos esperar que o Vila Nova saia mais para o jogo, porque tem qualidade, tem jogador para fazer isso e se fizer vai sobrar um pouco mais de espaço, principalmente para o Lucas ser acionado. Macaca tá ganhando, tá na Tem frente. gol, o Cabela. Alisson foi golaço. Opa! Tem gol Itu. Fábio Scheibe. Dudu Vieira de fora da área marca um belo gol para o Ituano. O Ituano fica na frente outra vez. Ituano 2, Guarani 1, Cabela. Ituano passa à frente do Guarani de novo, lá em Itu, aqui a Ponte Preta ganhando 1-0. Lançamento feito pelo campo de ataque, Igor Formiga escora de cabeça, a bola sobra com o William Formiga. Ele domina, bota a bola ali pelo meio, vem buscar o jogo, o Neto Pessoa, devolve no Arthur Rezende de calcanhar, toca aqui pelo lado esquerdo, trabalhando a bola com o Wagner. Gira o corpo, devolve no Arthur Rezende mais uma vez, faz o domínio. Busca o espaço de um lado e outro, bota no campo de ataque, lançamento ali pelo lado esquerdo, passou pelo Formiga da Ponte Preta, o Formiga do Vila Nova, faz o cruzamento fechado ali. O Kaique França quase que ele toma um cocoricocó, meu caro Léo Toninho. E uma bola perigosa, né? Um cruzamento ali do canto esquerdo. O Kaique olhou ali pra bola, não sei se foram ali os refletores, né? A luz de uma forma geral foi meio estranha ali pra bola, mas o certo é que conseguiu ficar com ela, não deu rebote e salvou ali o perigo. Bola para fora, arremesso manual aqui pela direita. Bem à frente da cabine da CBN Campinas, é arremesso manual para a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
14 minutos e 20 neste primeiro tempo. A Ponte Preta vai ganhando por 1-0. O Guarani está perdendo por 2-1 para o Ituano. Aqui a Ponte Preta ganhando. Vila Nova, bola para fora. É outro manual que favorece a Macaca. Lá direito vai se ajeitando ali o Formiga. Faz o arremesso com o Elvis. Elvis devolve no Formiga. De primeira fez cruzamento na área, nas mãos do goleiro. Tony faz a defesa. 2 tempos de novo. Defendeu, bola no gramado, segurou. Tem muita firmeza com as mãos, mas gosta de fortes emoções o Tony. Olha a Ponte Preta na recuperação pela direita com o Formiga. Ele faz o giro de corpo, faz o break, dá uma penteada na bola, tem marcação pra cima dele do Caio Nunes. Vintou bonito, girou, o Formiga tabelou ali de calcanhar, deixou o Alisson pro Elvis, o Elvis, bola enfiada na área. A zaga cortou, o Luca tentou de bicicleta, a zaga faz o corte. Como o peito, Alex Silva recua com o Tony que faz a defesa, Léo Toninho, que jogadaça. Jogadaça e quase um golaço ali do camisa número 100, completando 100 jogos com a camisa da Macaca, que se fizesse mais um gol, já passaria, né, os gols de Renato Cajá. Jogada do Elvis, tentou uma enfiada de bola, a zaga cortou errado, virou uma bicicleta, é que a bola acabou não indo no ângulo que ele queria. Escorreu por toda a pequena área, no peito o zagueirão ali acabou aliviando o perigo, e o Tony, um pouco inseguro no lance, mas pelo menos dessa vez ficou com ela, viu, Cabela? Léo Toninho falou em Renato Cajá, já recebeu uma mensagem aqui, viu, Cabela? Saudades. Recebi uma mensagem aqui. É a saudade, momento da saudade, aqui na CBN Campinas. Olha o Formiga, já faz o domínio e toca do Alisson, autor de um golaço, o Alisson, encara a marcação, 2 jogadores pra cima, o William Formiga bota pra fora, arremesso Emanuel. William Formiga, ele botou a bola pra fora, a bola bateu nele, claramente foi pra fora, aí ele reclama com o auxiliar que deu lateral pra ponte. É pra ponte. Tem informação de gol, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, o Flamengo abre o placar contra o Cuiabá em Cuiabá. Agora Flamengo 1, Cuiabá 0. O Vasco fez 3-0 no Novo Horizontino e o CRB virou contra o Tombense. Agora Tombense 1, CRB 2. 14 minutos e 20 deste primeiro tempo. 1-0, a Macaca ganha, bola recuada lá pro Tony. O Elvis vai pra cima, escorregou o Elvis. Pra sorte do Tony que não teve pressão. Lançamento feito, o Amaral não consegue cortar. O Fábio Sanches sempre xerifaço ali pra fazer o corte mais uma vez. Ele briga pela bola, a bola subiu, desceu. O Fábio Sanches ali com briga de corpo com o Neto Pessoa. Bola espirrada, sobrou pelo meio, o Alisson. O Ab mandou parar o jogo ali para acalmar os ânimos, para dar mais friada na pelota ali, todo mundo bravo, cabeça quente, a Ponte está ganhando 1-0. 14 minutos e 50 deste segundo tempo. 1-0 a Ponte ganha. O Alisson, você que está acompanhando, ligou o radinho agora, conectou nas plataformas da CBN agora. Poxa vida, o Alisson fez um golaço aqui no Moisés Lucarelli. Elvis com ela, faz o domínio, faz a abertura com o Echaporã pela esquerda. O Echaporã puxou pelo meio, recebeu falta. Falta é falta em cima do Echaporã. Falta que favorece a Macaca pela meia esquerda, Léo Toninho. Camisa número 2, o Donato ali, o capitão do time, fez falta no Echaporã, canto esquerdo. O juizão já chega ali, o camisa 10, o Dentinho, já conversa, fazendo aquela cera, dando aquela pedida ali pro árbitro, ou talvez reclamando da falta anotada. O Wagner também se posiciona ali pra barreira. Ele, o Dentinho, pra barreira, já contou ali os passos do juizão. E quem mais uma vez vai pra cobrança de falta, a camisa número 10. Elvis se prepara pra cobrança, quem sabe o segundo da Macaca. 31ª falta. Caraca! Uma falta a cada 2 minutos daqui. Falta pra Macaca, Elvis na cobrança, aperta a canhota, levantamento pro gol. Pega o goleiro nas mãos do Tony que bota. Essa ele segurou, Léo Toninho. Ah, foi fraquinho também. Essa aqui até eu, hein, Cabelo. Ali o camisa de número 25 não teve esforço nenhum. Acabou encaixando, saiu jogando ali no canto esquerdo. A equipe do Vila recebeu a falta. Posse de bola pra equipe visitante. E outro cartão, né? Dessa vez para o Matheus Silva. Você que tá longe, está lá do outro lado, né, Léo Toninho? Isso eu não vi, viu, Cabelo? Matheus Silva. Matheus Silva. Caraca. Camisa 4 da Macaca. Só falta o Arthur, né, do sistema defensivo da Ponte. Kaique França já tem amarelo, Igor Formiga já tem amarelo, Matheus Silva e Fábio Sanches. E o Amaral ali no meio tem também. Olha, a Ponte vem pro ataque, lançamento feito. O Luca briga pela bola ali com o Alisson. Alisson Cassiano recua a bola com o Donato que despacha lá na ponta direita. O lançamento foi feito por Neto Pessoa. Tenta o domínio, vem Fábio Sanches para fazer o corte. Tira o perigo ali que rondava o ataque da equipe do Vila Nova. Sai tocando o Vila Nova na recuperação lá pela direita. Vem buscando espaço. Alex Silva no campo de ataque, faz o break, ajeita na perna canhota. Vai tocando a bola mais uma vez. Era o Arthur Rezende ali pelo meio que recebe a bola. Chega por baixo o Alisson. Faz a roubada, toca no Luca. Abre com o Elvis. O Elvis levanta a cabeça, pente a bola, levanta a cabeça. Ele vai ali organizando a chegada da Ponte no campo de ataque. Tentou o lançamento pro Luca. Donato chega por baixo para fazer o corte. Recupera a bola para o Vila. Vem saindo jogando com o Arthur Rezende. De 3 dedos, tenta o lançamento aqui pelo lado esquerdo. Quem chega é o William Formiga, que vem para o campo de ataque. Vai carregando a bola, vai a marcação do Alisson, que estava lá na ponta esquerda. Chegou
na lateral direita para fazer a cobertura. A bola vai para fora, o arremesso é manual para a equipe do Vila. Esse Alisson tá de brincadeira. Como corre esse cara, meu? Ele tava lá na ponta esquerda, acabei de falar que ele tava lá para receber a bola ali junto com o Luca. Tá aqui na lateral direita. Tá louco, vai correr assim no gramado do Moisés Lucarelli. Tá de brincadeira, meu. 17 minutos e 40. 1-0, a Ponte tá ganhando. Lá no Novelli Júnior, Fábio Chaves, situação de momento, placar e o tempo. Nesse exato momento, o árbitro apita o final da partida. O Ituano bate o Guarani por 2-1, com gols de Gabriel Barros e Dudu Vieira. O Guarani descontou com Lucas Ramon. Cabela. Depois do final do jogo entre Ponte Preta e Vila Nova, toda a repercussão desse jogo com a coletiva do Mozart Santos, inclusive aqui no futebol da CBN Campinas. Toca a bola a equipe do Vila, ali pelo ciclo central do gramado com Arthur Rezende, toca do William Formiga, devolve no Rezende, Rezende recua no campo defensivo com Cassiano. Cassiano domina na perna direita, despacha, lançamento feito pro ataque pra ninguém! Lá pra fora, só tiro de meta, tranquilo. Gabi Castro, 18-20, Gabi Castro, 1-0 Ponte. E já começa a mudar um pouco o jogo, então essa posse de bola já mostrou isso. Vila Nova adiantando a sua marcação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro de meta para Ponte e 6 jogadores do Vila Nova no campo de ataque, pressionando esta saída de bola. Portanto, a Ponte não vai sair jogando. O Kaique França já vai fazer esse chute para fora. Vila Nova começa a gostar mais do jogo, tenta ficar mais com a posse de bola. O jogo tende a ficar mais equilibrado. E para variar, adivinha, Cabelo, o que aconteceu agora? O Donato, com toda a vontade do mundo, ele subiu para cabecear. Aí tinha o Luca à frente dele. Como ele vem com toda a vontade do mundo, ele atropela Luca, a bola quase que ele atropelou o árbitro junto, viu, Latoninho? E recebeu o cartão amarelo ali, o camisa número 5, né? Rafael Donato, capitão do time. Olha, um armário, hein? Planejado, 6 portas. Ele é grande, hein? Uma chegada ali do camisa número 5, só por Deus, hein? Luca, caída ali no gramado, a princípio sentindo, camisa número 5, recebeu o cartão amarelo, não estava pendurado. Só um detalhe, né? Ó, o Alisson, Kaique França, o Formiga, os amarelados não ficam à disposição diante da equipe do Tombense, né? O Echaporã, o Luca e o Hélio dos Anjos aí, digamos assim, né? O Luca e o Echaporã jogando, né? Ainda na equipe titular. E o Hélio dos Anjos lá de fora aí pendurados também. Tem falta para Macaca, é o 9º cartão no jogo, 9º cartão amarelo no jogo. Jogo desse jeito e truncado, ó. Marcado e começa a ficar nervoso, pode ter expulsão até o final do jogo com um dos lados aí. Olha aqui do Vila Nova, vem pro campo de ataque de qualquer, a bola sobrou pelo meio. Quem fica com ela é o Ralf, toca nela, volta a bola pela esquerda pro Arthur Rezende, quem chega é o Igor Formiga, fez o passe errado. O William Formiga agradeceu para sair jogando, domina, toca do lado pro Wagner, rola a bola pelo círculo central do gramado com o Ralf, recua, Cassiano fura. A bola vai sobrando ali no sistema defensivo, na bola recuada com Tony para começar tudo de novo. Para a equipe do Vila Nova no sistema defensivo. Ele dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, vem ali pelo meio. Chegava o Alisson, comete falta. Era o Amaral. Amaral já tem amarelo. Tá expulso. Não. Era o Alisson que tinha. Amaral não tinha. Ah, tá. Então eu marquei errado aqui na minha papeleta. Vamos aqui. Então vamos lá, o Alisson. Que susto. Mas já você pode ter certeza, Moisés Ribeiro, que é o volante pontepretano, vai ser chamado para entrar agora ou no lugar do Alisson ou no lugar do Amaral. Mas é uma certeza que vai trocar o meio-campo da Ponte pelo excesso de faltas e de cartão. O árbitro é 10 cartões amarelos. Toca a bola na equipe da Ponte com o Amaral ali pelo meio. Chega a marcação por baixo do Arthur Rezende. Tá jogando muito o Arthur Rezende hoje. Tá jogando muito. Tem ali pelo meio com o Formiga. Recebe falta na saída de bola. Ponte Bretana, é falta para Macaca. Tem informação, tem gol, Fábio Scheibe. Pela Série A do Brasileiro, Marinho de pênalti amplia para o Flamengo contra o Cuiabá. Agora Flamengo 2, Cuiabá 0. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol do CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo. 34ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaco, Alisson, 1 golaço. Vila Nova. Nada pro Vila Nova. Olha a Ponte, cruzamento na área. Nas mãos do goleiro Fábio Scheibe, central da bola. No Novelli Júnior em Itu, encerrado Ituano 2, Guarani 1. Também encerrado Bahia 1, Brusque 0, Londrina 1, Grêmio 1 e o Vasco fez 3-0 no Novo Horizontino. Olha o Vila Nova, lançamento feito para grande área. Bateu Silva.
por baixo, para dar aquela calçada só na bola, e o Kaique França faz a defesa num contragolpe da equipe do Vila Nova, Léo Toninho. E foi muito bem ali na jogada, né? O Neto Pessoa corria ali no canto direito, foi muito bem ali o camisa número 4, pede até um pouco mais de atenção ao seu setor ali de meio de campo. Esse último toque do jogador da Macaca facilitou a vida do goleirão Kaique França. Foi pra bola, aliviou o perigo que seria o gol de empate no jogo. O Gabi, você errou o volante que vai entrar. É verdade, eu falei Moisés Ribeiro, mas eu olhei o banco de reservas da Ponte, tinha mais nomes no meio campo na frente do Moisés Ribeiro, que é o Fraga, já tá aqui na beira do gramado, então a alteração do meio campo vai acontecer, mas não com Moisés Ribeiro, sim com o Fraga. Normalmente o Fraga entra no lugar do Amaral. Mas eu acho que hoje ele vai entrar no lugar do Alisson. O Alisson, ele tá dando mais combate, ele tá mais nervoso, a equipe do Vila Nova tá pressionando ali mais o Alisson. Vamos ver, mas eu acho que é no lugar do Alisson. Aí eu vou fazer minha aposta do Bet Cabila aqui no Amaral. Quem saiu? E você venceu, Cabelo. Yes! Que beleza. 1-0, a Macaca tá ganhando o jogo aqui com Moisés Lucarelli. 23 minutos deste segundo tempo, vai mexer uma vez a Ponte Preta e vai mexer duas vezes a equipe do Vila Nova. Duas vezes, vai ali o 23 do Vila Nova e o outro é o 7, é isso? Não dá pra ver daqui, tá. Vira aí, rapaz. Aí, obrigado, 7. Obrigado, hein? Daqui a pouco o Léo Toninho confirma, todo mundo que tá entrando aí, portanto, na equipe do Vila Nova e também a equipe da Macaca. Caramba! Agora foi embora o Arthur Rezende. Tá entrando ali o 7 na equipe do Vila Nova. Muito bem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, o Echaporã lá pela esquerda, tenta o passe pelo meio, zagueiro corta. O Luca vai à loucura ali pela intermediária, sobra de bola mais uma vez ali pelo meio com o Alisson. Ele dá uma break na bola, tenta o giro, perde o lance, recupera a equipe do Vila, vem pro campo de ataque, faz o break lá pela direita, sassaricou de um lado de outro, inverte a jogada pro William Formiga. O Vila Nova vem pra cima, trabalhando a bola, botando no campo de ataque, lançamento ali com o Cabral. Ele já faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, preparou a batida, desvio pra fora. Escanteio que favorece a equipe do Vila Nova. Ô, Léo Toninho, essa bola tava na mão do Kaique França, hein? Foi de graça, né? O famoso escanteio de graça. Ele pediu um pouco mais de atenção ali, o escanteio pelo canto esquerdo. Vila Nova tentando o gol de empate. Com esse resultado, a Ponte se mantém na segunda divisão. Escanteio, quarto escanteio no jogo. Primeiro para a equipe do Vila Nova, vem bola para a grande área. Vai se ajeitando ali o 17 da equipe do Vila Nova, o Wagner, cruzamento lá na segunda trave. Ela sobra com o Echaporã. Não, furou o Echaporã e recebe falta, o jogo está parado. Agora sim, tem substituição no jogo, Léo Toninho. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou pelo lado da Macaca, saiu camisa 19, Felipe Amaral. Amaralzinho deixou o gramado. Com a 19 entrou 32, o Fraga. 32 Fraga. Alterações pelos lados do Vila. Saiu 8, Arthur Rezende. 8, Arthur Rezende para a entrada do 7, Mateuzinho. Quem saiu também foi o 11, o Caio Nunes. 11, Caio Nunes para a entrada do Hugo Cabral, camisa 23. Olha o Vila, tocando a bola, vem pro campo de ataque, lançamento pra fora, de graça, pra equipe da Ponte, ali no sistema defensivo, Gabi Castro. Quem entrou foi o Fraga, no lugar do Amaral. É mais marcador ali no meio, né? Exatamente, é um volante por outro. O Amaral já tinha cartão amarelo e por isso que ele tira para a entrada do Fraga, também para poder recompor entre um jogador com fôlego. Já o Léo Toninho vai confirmar, mas o Alisson, meio campista, outro que tinha cartão amarelo, que era uma bola cantada, a gente já vinha falando aqui, né? Você apostou no Amaral, eu apostei no Alisson, primeiro foi o Amaral, mas agora foi o Alisson a ser substituído. Agora eu aposto no Alisson. E também o Echaporã tá saindo, já o Léo Toninho vai confirmar pra gente, mas correu uma barbaridade. E o Vila Nova
mais ofensivo agora, tá? Porque ele tira um meia, que é o Arthur Rezende, e coloca o atacante, que é o Hugo Cabral, aquele mesmo, ex-CSA, ex-Santo André, passou pela Ponte em 2019, chegou a marcar 3 gols com a camisa da Ponte, o Hugo Cabral. É um atacante perigoso, e também entra o Mateuzinho, 29 anos, veio do Juventude, então mais ofensivo Vila. Olha a Macaca, cruzamento na área, passa pelo Luca. A jogada do Nicolas pela direita. Sobra de bola no meio, a ponta, aperta a marcação na saída de bola do Vila. O jogo tá parado, tem mais substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudanças pelos lados da Ponte. Saiu 25, Olisson, autor do golaço, até agora dando vitória para Macaca. Sai 25, Olisson, e entrou camisa 11, o Bárcia. Bárcia, portanto, com a 11. Saiu também o camisa de número 29, Chaporã deixou gramado, e entrou o 70, Bruno Alves. Onde vocês entenderam Nicolas, eu coloquei Leandro Bárcia, não, melhor. Muito bem. E é bem diferente, viu, Cabela? O Nicolas do Bárcia, viu, Cabela? Mas o técnico Hélio dos Anjos devolve a alteração do Alan Al. Então ele tira também um jogador de meio campo e coloca um atacante. É uma Ponte Preta ofensiva também, só com 2 homens no meio, então, o Fraga e o Leonaldi. Vem bola para o campo de ataque, o Vila Nova carregando lá pela direita, trabalhou, tentou, levantamento, vem à frente da grande área, o toque feito de calcanhar, chegou por baixo para fazer o corte, Leonaldi. Era o Ralf que chegava ali à frente da grande área, sobra de bola com Donato, ele dá um tapa na bola ali pela meia, trabalha Wagner com ela, bota no campo de ataque lá na ponta direita, sobe o Arthur de cabeça para fazer o corte, ela vem pelo lado esquerdo com o Bruno Alves, já domina, gira o corpo, tenta o passe errado, recupera a equipe do Vila, mais uma vez lá pela direita, tocando a bola, sobra com o Mateuzinho, recebeu, dominou, devolveu lá na ponta direita, o Alex Silva chegou para fazer o domínio, devolveu na área, cruzamento feito, Leandro Bárcia estava lá na área para fazer o corte, daqui a pouquinho tem a mensagem que vai chegando, porque a Ponte Preta está jogando com o Elvis, ali no contra-golpe, o Elvis faz a proteção, perde a bola, recupera a equipe do Vila Nova, vem pelo meio, Wagner mais uma vez dá um tapa na bola, William Formiga se apresenta ali pela intermediária, bola enfiada na grande área, bateu cruzado, Kaique França para botar para fora. Escanteio pro Vila, que cresce no jogo. É pelo lado esquerdo o Léo Tonin. E defesaça ali, camisa de número 9, Neto Pessoa. Mais uma vez, escorrendo por aquele lado, bateu no cantinho direito. O goleirão fez uma grande defesa, salvou a equipe da Ponte. Escanteio mais uma vez. Canto esquerdo, a equipe do Vila Nova em busca do gol de empate. Wagner tá na cobrança de perto da canhota, vem todo mundo pra grande área. Correu pra bola, levantou lá na segunda trave, desceu de cabeça, tá viva a bola na área. Matheus Silva corta na primeira, Arthur dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, a bola aqui pelo gramado, o Tony tá fora da área, já faz o domínio, o goleiro da equipe do Vila Nova já despacha, faz o lançamento na ponta canhota para o Cabral, sobe Formiga de cabeça para botar para fora. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 passados, é o segundo tempo de bola rolando. Aqui na CBN Campinas o placar está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaco, o Olisson marcou um golaço. Vila Nova. Nada pro Vila Nova, central da bola, Fábio Scheibe. No Novelli Júnior em Itu, jogo terminado, o Ituano fez 2-1 no Guarani. Jogo encerrado também em Minas Gerais, o CRB de virada bateu o Tombense por 2-1. O Londrina ficou no empate com o Grêmio por 1-1. Futebol Globo CBN. E Cabela, fala, Gabi. O torcedor poder visualizar. A Ponte mudou o seu esquema, então agora ela joga num 4-2-1-3. Pro torcedor visualizar, então, a linha de 4, né? Com Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Linha de 2, Leonaldi e Fraga. 1, o Elvis. E agora 3 atacantes: Luca, Bárcia e Bruno Alves. Mudou a postura da Ponte Preta do gramado. Fábio Scheibe, tem mensagem chegando aí, Fábio Scheibe. Pois não, Cabela, pelo 19991869070. O pessoal lá na Fazenda do Gilmar manda boa noite a todos. Estão na escuta na Vila Costa e Silva. A Vilma Rossani fala: Macaca querida. O Manuel Duarte, da Vila Brasil de São Paulo, capital, diz: vamos, Macaca. Manda um abraço para todo mundo da equipe. Um especial para o Cabela. Pelo YouTube, muita gente interagindo também. O JR Albuquerque, o Bianor Melo, o Michel Jonathan, o Carlos Henrique e o Matias Mattioli. Bola pra fora, remexe manual pra Ponte aqui pela direita. Entrou bem no jogo Bárcia, hein? Entrou bem no jogo Bárcia.
entrou bem. Participativo, né? E precisa, porque as últimas vezes não entrou bem o Leandro Sim. Bárcia, foi até substituído, saindo do banco de reservas, começou bem. Arremesso manual cobrado, o Elvis, como ela faz o domínio, giro, o corpo joga pra área. Donato tava lá pra fazer o corte. Matheus Silva sobe de cabeça, escora, sobra de bola com a equipe do Vila Nova, tenta sair jogando, a bola vai pra fora. O último toque do Formiga. Arremesso manual pro Vila Nova, campo defensivo, lado esquerdo. Vai mexer de novo a equipe do Vila, mais duas trocas ali. O técnico Alain Al vai mexendo, vai tentando fazer a equipe dele trabalhar em campo. As mexidas, vai tentando melhorar a equipe goiana em campo. Daqui a pouquinho. O Léo Toninho confirma as substituições da equipe do Vila Nova. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Lançamento feito ali pro ataque do Vila Nova. Chegou na dividida ali o Kaique França, o Fábio Santos. Junto deles tem um jogador do Vila Nova que estava no bolo ali. O goleiro da Ponte Preta tá caído fora da área, Léo Toninho. O que sente realmente ali é o Kaique França, né? Ali o camisa número 4 da Macaca, ali o Matheus Silva já pede ali o atendimento. Sentindo bastante ali, de onde eu tô, dá a impressão que é o joelho ou o tornozelo esquerdo. Eu sei que é na perna ali esquerda, ainda fica colocando ali a mão na perna esquerda, sentindo bastante. Departamento médico da Ponte já vai passar aquele sprayzinho, aquela aguinha. Lembrando que o Kaique França é um dos jogadores que não encara a equipe do Tombense na próxima rodada aí no Campeonato Brasileiro. E quando quiser, mudanças pelos lados do Vila, viu, Cabelo? Agora tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou, saiu camisa 13, William Formiga. William Formiga deixou o gramado e entrou o 3, Highland. Também deixou o gramado camisa 10, o Dentinho. 10, o Dentinho deixou o gramado. E entrou o 22, Marlone, aquele. Muito bem, tá aquele velho Marlone. Muito bem. Então tem ali conhecidíssimos ali no meio. Tem Wagner, tem Marlone, tem Ralf. Equipe experiente. Então agora o Vila Nova com essas alterações. O Railan passa a ser o lateral direito. O Alex Silva vem para fazer essa lateral esquerda. E aí entra o Marlone, então um pouco mais ofensivo para poder jogar perto do Neto Pessoa. E o Wagner recua, sendo este segundo homem de meio campo, para tentar levar essa bola até o Marlone. É a estratégia do técnico Alain Al, que já fez as 5 alterações. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, lançamento de cavalinho do Leonardo e pro Luca. Luca pela direita, pinta o cruzamento, rasteiro por baixo. Aylan. Ele chega ali para fazer o corte perigosamente no meio da pequena área, dá um bico na bola, se pega no tornozelo, hein, Léo Toninho? Exatamente, hein? A bola já ia pro fundo das redes, porque tava ali no limite, conseguiu chegar muito bem ali o jogador do Vila, até porque o Bruno Alves já estava ali no lugar certo, na hora certa para empurrar a bola pro fundo das redes. Ali o camisa número 5, Rafael Donato, bate boca ali com o árbitro, escanteio para Macaca. Canto direito, o Elvis se prepara para a cobrança. Já no time da Ponte, Ribamar e Moisés Ribeiro. Opa! Olha só, vem aí Moisés Ribeiro daqui a pouquinho no gramado. O Gabi Castro falou que ele viria. Escanteio, quarto no jogo para Ponte Preta, levantamento no primeiro pau, sobe o zagueiro para fazer o corte. Ela vai sobrando ali pelo meio com o Igor Formiga, tocou errado, Igor Formiga deu contra-golpe para a equipe do Vila Nova, chega por baixo, rasgando o Leonaldi. Jogou, caiu fora do estádio. O seu carro tá parado aonde, Leonaldo? Léo Toninho? Hoje eu tô a pé. Ah, você tá a pé, sorte sua. Que a bola foi fora do estádio, cuidado de quem tem carro ali atrás, ali das sociais, aqui do Moisés Lucarelli. O Luca tá caído, porque eu acho que é ele que vai sair. Você não acha, Léo Toninho? Eu também acho. Daqui a pouquinho o 10 da Macaca também vai deixar o gramado, mas o Luca ainda caído, possivelmente aí para a entrada do Moisés Ribeiro, viu? Muito bem. Tenho certeza. Também tem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Também o Luca está sendo atendido no gramado. Vai sair de marca o camisa número 100, completando 100 jogos com a camisa da Ponte Preta, Luca. Dos anos 2000 para cá, né, o Gabi Castro? Acho que ele ao lado do Cajá seria os dois principais nomes da Ponte Preta.
Tá sendo muito importante, né, o Luca. O Renato Cajá foi porque conseguiu levar a Ponte até uma final de Campeonato Paulista, né, naquele time junto com o Elias. Então a Ponte teve um grande elenco e o Luca nesse processo de reconstrução, neste retorno, né, foi em 2017 primeira passagem e agora sendo muito importante neste Campeonato Brasileiro da Série B, uma das lideranças. Deve assumir esse terceiro lugar na artilharia da Ponte no século, então sim, é um jogador muito importante, que tem uma identificação muito grande com a torcida ponte pretana. Muito bem, vamos lá então, tem substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe da Macaca, saiu 10 Elvis. 10 Elvis deixou o campo para a entrada do 7, Moisés Ribeiro. E entrou, na verdade saiu também o 100 Luca. 100 Luca deixou gramado. Entrou 14, Ribamar. Pois é. E tá confabulando aqui fora do ar aqui. Ribamar e Donato, a briga é boa agora, hein, Gabi? Duelo difícil agora, viu? Não quero ficar perto ali dos dois, não. Agora, Cabela, o técnico Hélio dos Anjos coloca a Ponte um pouco mais defensiva. Tira o Luca e coloca o Ribamar, um atacante por outro, então tem mais fôlego, ok. Só que ele tira o Elvis, que é camisa 10, que estava jogando hoje muito avançado, e ele coloca o Moisés Ribeiro. Então não precisa mais propor o jogo, fica sem meia nesta parte do jogo agora, mas ele reforça a sua volância, o seu meio campo agora com 3 novamente. Então começou a partida com 3 em determinado momento, ficou com 2, passa a ter 3 volantes de novo agora com o Léo Naldi, com o Fraga e com o Moisés Ribeiro. Rola a bola, a equipe da Macaca vem com o Bruno Alves, o campo de ataque, ele faz o break, recua no campo defensivo. Agora nessa briga, essa briga de Ribamar com o Donato, o mediador pode ser o Léo Toninho, não pode, Léo? Opa, tô fora, viu? Não tem tamanho pra isso, não. Nem joelho. Vamos pro público em renda aí, Léo. Vamos lá então, público total 3.494, 3.494 para uma renda de R$41.945. Bola tocada para fora de graça para Ponte Preta, 38 minutos e 50. Reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli. A Macaca tá ganhando com o gol de Wallison a 8 minutos dessa segunda etapa. E um golaço. Soltou um pombo sem asa ali da intermediária. A bola foi na gaveta do goleiro Tony. A Ponte faz 1-0 e vem pra cima com Bárcia pela direita, carregou, botou na área, a bola desviou, sobrou com Fraga, tocou do lado, foi pra tabela, Ribamar girou, bateu o rasteiro, espalma o goleiro, corre pra fazer a defesa. Tinha 4 jogadores cercando ali o Ribamar para fazer a batida, ele conseguiu bater. Saiu fraquinho, né, Léo? Saiu fraquinho. Na minha visão aqui a bola ia para fora, mas realmente colocou a mão na bola ali o Tony, camisa de número 25, talvez até para sair rápido, né, no lance, mas o certo é que jogada do camisa 14 ali da Macaca. Recebeu a bola, trabalhou ali legal com o corpo, primeira brecha que deu, bateu um pouco mascado, mas procurava ali o ângulo, na verdade o cantinho direito. Olha a Macaca, Ribamar pro Fraga, bateu, explodiu na zaga. Sobra ali pelo meio com Moisés Ribeiro, já dá um tapa na bola pro Bruno Alves. Ajeitou perto da direita, batida, pega o goleiro. Artilharia pesada da Macaca agora pra cima da zaga do Vila Nova, Léo Toninho. Foi pra cima, né? Pelos lados da Ponte, um ataque talvez mais veloz, com oxigênio em dia. Pelos lados do Vila Nova, já uma zaga pesada e cansada. Acabou arriscando ali o jogador da Macaca, encaixou no meio ali do gol, sem nenhum problema, o camisa 25, Tony. Gabi Castro, que artilharia é essa da Macaca aí pra cima do Vila Nova? E a Ponte desperdiçando oportunidades, a Ponte é melhor no jogo, as alterações técnico Alan Al não funcionaram, a saída do Arthur Rezende foi muito ruim pro Vila Nova, a bola não consegue chegar até o Hugo Cabral, que entrou, não conseguiu mais chegar para o Neto Pessoa, então com dificuldades. Marlone entrou, também está sem esse poder de criação, e a Ponte desperdiçando oportunidades, deixando o Vila Nova vivo na partida nesses últimos minutos. Falta do Ribamar para cima do Donato ali. Você vai ali acalmar os ânimos ali, Léo Toninho? Eu vou passar aí rapidinho, viu, Cabelo? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Estamos chegando a 41 minutos deste segundo tempo. Aqui Moisés Lucarelli, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, o Alisson marcou a 8. Vila Nova. Nada para a equipe do Vila Nova. Central da bola, Fábio Chaire. Com gols de Gabriel Barros e Dudu Vieira, o Ituano bateu o Guarani por 2-1 há pouco no Novelli Júnior em Itu. Lucas Ramon descontou para o Guarani.
Pela primeira partida da final da Copa Paulista, o 15 de Piracicaba bateu Marília por 3-1 neste sábado no Barão de Serra Negra. No jogo da volta, no próximo sábado, o 15 joga por um empate ou até pode perder por um gol de diferença para ser campeão. Já o MAC precisa de uma vitória por 2 gols ou mais para comemorar o título da Copa Paulista 2022. Futebol, vamos CBN. 41h50, reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Obrigado a todos vocês que estão pelo YouTube. Muita gente lá acompanhando pelo YouTube. Obrigado, gente. Pode interagir, mandar recado. Você é Ponte Pretano? Manda sua mensagem aí. Você não é Ponte Pretano? Manda seu recado aí também. Vamos interagir, vamos bater papo. Sempre, claro, com muita educação, com muito respeito. Pra gente bater um papo bem bacana lá no chat do YouTube da CBN Campinas. Tem muita gente por lá, hein? Olha a Ponte Preta da recuperação de bola. Moisés Ribeiro ali pelo meio do bico da bola. Joga pro campo de ataque. Tá parado o jogo. O árbitro tá dando a falta. É falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. E o Hélio dos Anjos foi reclamado cobrando a marcação. Depois, na hora que ele viu que foi pra ponta, ele virou, saiu dando risada, Gabi. É mania de treinador de reclamar, né, Cabelo? Aí quando ele percebeu, ele deu as costas e falou: Ih, deixa eu fingir que eu vou conversar aqui com o meu auxiliar, com o meu filho. Deu uma miguezinha. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pela direita, chega por baixo. Alisson Cassiano no bico da bola, vai sobrando lá com o Fábio Sanches, lá na defesa da Macaca. Pois não. Não, tá pendurado o Hélio dos Anjos, precisa ficar esperto, que senão não comanda a equipe diante de Tom Benz. Ponte Preta tenta sair jogando com o Bruno Alves e cabeça quem faz o corte é o Railan. Ela sobra ali pelo meio, Moisés Ribeiro dá uma pipocada no primeiro lance, vai na dividida, bota a bola pra fora. Botou pra fora na segurança, deu bicão na bola, jogou pra fora, arremesso manual pro Vila Nova, do campo de ataque é pela esquerda. 43 minutos deste segundo tempo, 1-0, a Macaca tá ganhando. Tem arremesso manual ali pela esquerda pra fazer a cobrança, quem chega é o Alex Silva. Com as mãos ali para fazer, vai jogar lá pro meio, ó lá. Tomou distância, tem ninguém livre ali perto dele, ele busca alguém, vai chegando ali pelo meio, Ralf, recebe o Ralf, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, caiu de Maduro, sobra de bola com Fraga, já bota na frente, lançamento era pro Ribamar, quem cortou esquisito, foi o Alisson Cassiano, a bola vai lá pela direita com o Railan, domina o Railan, toca pelo meio, vem buscar o jogo, o Mateuzinho, domina a bola, ajeita na perna da canhota, círculo central do gramado, vai para cima, o Matheus Ribeiro, recua a bola mais atrás, tocando a bola, o Dentinho, sumidaço, Dentinho nesse segundo tempo, hein? Sumidaço, hein? Pega a bola, despacha lá pro campo de ataque, lançamento é feito, sobe para fazer o corte mais uma vez a equipe do Vila Nova, vai tocando a bola de um lado e outro, pintou lançamento errado, no peito do Bárcia, domina, coloca no gramado, vem carregando a bola, bota ali pelo meio, Leonaldi, recebeu, devolveu na ponta esquerda pro Bárcia, Bárcia deixa pro Formiga, faz a finta, escapa da marcação, faz o break, devolve ali pelo meio, Leonaldi domina pela intermediária, campo de ataque da Macaca, ele busca espaço, encontrou, Bruno Alves em frente pro gol, bateu o rasteiro, pega o goleiro! Defesaça do goleiro Tony numa bela jogada da Macaca, Léo. E tinha espaço, né? Ali o camisa de número 70 frente à grande área. Do jeito que a zaga abriu, ele foi inteligente. Ele bateu no cantinho direito, exigiu grande defesa do goleirão do Vila. Quase o segundo da Macaca, Cabela. Bola tá parada, falta ali, favorecendo a equipe do Vila Nova no campo defensivo. Os bastidores de uma transmissão de futebol. Ó, dá pra fazer um livro, viu? Tem cada uma. Meu Deus do céu. 44-5. Tem, não tem, Gabi? Bastante, né, Cabela? Bastante. Mas assim que é bom, né? Bom. É a magia do rádio. Que muita gente não vê. Isso é bom também, às vezes. 44, vai pintar 45 aí. Vamos a 50, tá aí o toque de 45. Bola pra fora, arremesso manual pra Macaca no campo defensivo lá pela esquerda. O Arthur tá lá pra cobrança. 45, vamos a 50. Os últimos 5 minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, todo o pós-jogo no central da bola aqui da CBN Campinas. Entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, bate-papo com os jogadores. O Léo Torinho já vai se posicionar daqui a pouquinho para pegar a saída de campo. Todos os detalhes e informações dessa, por enquanto, vitória da Ponte Preta 1-0 para cima do Vila Nova. E também vamos trazer todos os detalhes e informações da derrota do Guarani para o Ituano. Inclusive a entrevista coletiva do Mozart Santos logo depois aqui no nosso central da bola. Logo depois no encerramento de Ponte Preta em Vila Nova. 45-40 deste segundo tempo. Tá lá o Arthur na cobrança com as mãos. Ele faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, sobe Donato de cabeça. Donato vai com tanta vontade que ele faz o cabeceio e o corpo dele bate no Railan, quase que ele derruba o Railan. Bola pra fora, outro manual pra Macaca aqui, manual, já aguentou um minutinho ali, ó. Olha lá, 46, já foi um minutinho lá. O Arthur tá na cobrança, o árbitro tá conversando, o Arthur tá enrolando. Vai pra cobrança do arremesso manual, o Arthur.
buscou alguém para fazer o passe, mais lá na frente, arremessa com as mãos, busca lá na frente o Ribamar, sobe Donato em cabeça, a bola sobra com o Moisés Ribeiro, brigou pela bola ali pelo meio, sobra com a zaga do Vila Nova, no bate e rebate, sai jogando o Caio Nunes, só que ele recupera o Neto Pessoa, só que ele bota no campo defensivo, a bola vem pelo meio, chegou o Formiga, por baixo para fazer o quarto, ela vem com o Alex Silva, faz a finta, responde a equipe do Vila, vem para o campo de ataque, lançamento para o Hugo Cabral, lado esquerdo chegou, Bárcia! Por baixo na bola para fazer o quarto e botar para fora. O torcedor gosta aqui no Moisés Lucarelli. Mais um arremesso, Alex Silva. Bota mais atrás ali para começar de novo com Ralf. Ralf rola a bola pelo lado esquerdo com Marlone. Marlone botou na frente com o Cabral. Chegou por baixo o Fraga. Faz o corte, ela vai com o Donato. O zagueirão que vai para o campo de ataque. Joga a bola com o Railan. Lá pelo lado direito. Pintou cruzamento na grande área. O desvio de cabeça. Gol! É do Vila Nova. Neto Pessoa. De cabeça fez o desvio. Pegou no contrapé do Kaique França. A bola foi do outro lado. Empatando o jogo a 47 minutos deste segundo tempo. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Um para a Ponte, um também para a equipe do Vila Nova. Léo Tonin. Vacilo da Macaco, um cruzamento do canto direito, pegou ali o camisa número 9, o Léo Pessoa. Ele olhou muito bem para onde ele ia cabecear, ele colocou realmente a bola no contrapé do goleirão Kaique França, que só olhou, não teve muito o que fazer, não daria para fazer a defesa, colocou a bola no cantinho esquerdo, correu pro abraço, empata o jogo, viu, Cabelo? Agora Ponte 1, Cabela, Ponte 1, Vila Nova também 1. 1-1, tá empatado o jogo a 47 minutos, Gabi Castro. Tocou a bola muito bem a equipe do Vila Nova para cima da Ponte Preta, hein? Vacilo, desatenção, então o Igor Formiga tentou pegar a saída de bola aqui do Vila Nova, não conseguiu, sobrou um espaço do lado direito defensivo da Ponte, o Matheus Silva, o zagueiro que está jogando do lado direito, não conseguiu fazer essa cobertura, veio o cruzamento, tinha um espaço onde estava o atacante, que foi o que mais finalizou do Vila Nova na partida de hoje, fez um cabeceio no contrapé do Kaique França para deixar tudo igual, o empate no finalzinho da partida. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli, reta final, 48 minutos e meio. 1-1 é o placar do jogo. Que bobeira da Ponte Preta no final do jogo, hein? Que bobeira da Ponte Preta no finalzinho do jogo, hein? Que coisa. Neto Pessoa foi lá e empatou o jogo para a equipe do Vila. 1-1, 48-50. Reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Volta para a equipe do Vila no campo defensivo ali com o Tony. O Tony despacha para o campo de ataque, faz o lançamento na frente do Matheus Silva. De cabeça, ele faz o desvio. Veio o Márcia, devolve o Matheus Silva e perto direito dá um bico para o campo de ataque. Atravessa todo o campo de ataque. O Ribamar foi para cima, brigou pela bola, foi puxado o Ribamar sem bola. Ele vai para cima do Donato. Agora o arremesso Emanuel que favorece a equipe da Macaca. Do lado direito é arremesso para Ponte. Vem Ponte para cima, quem sabe agora no último giro do ponteiro. Como briga esse Ribamar, hein? Isso também é forte pra caramba, hein? Como é forte, hein? Ele encarou ali o Donato, rapaz. É. Foi no jogo de corpo, né? Ganhou lateral pra Ponte no que pode ser o último lance. Arremesso Emanuel, Formiga tá na cobrança. Joga a bola lá na grande área, desvio de cabeça, a bola tá viva. Moisés Ribeiro devolve na grande área, bola quicou no gramado, tá vivo lá pela esquerda. O Bruno Alves acompanha a saída do Railan, lá pela direita, bota a velocidade da equipe do Vila Nova, vem pro campo de ataque, caiu de Maduro, não? O Ato tá dando uma falta, pegou uma falta antecipada ali. A torcida não gosta, pega no pé da arbitragem, Léo Toninho. Viu uma puxada ali, né, do jogador, pelo menos a arbitragem do camisa de número 70. Ele fala que não fez nada, o jogador do Vila ainda caído no gramado, mas agora valorizando bastante. Bola lá no fundo, sem pressa alguma. O torcedor não gosta nada da marcação quando termina o jogo, viu, Cabelo? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Um para Macaco Alisson. Vila Nova. Um para Vila Nova, Neto Pessoa. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Opa! Final de jogo. Jogadores conversam muito no gramado. Nesse momento, Vila Nova está indo a 42 pontos, a Ponte Preta 44. Está parecendo aquela última rodada do campeonato que os jogadores ficam conversando dentro do gramado. Bate papo lá, bate papo aqui, que você vai fazer fim de ano, você vai viajar para onde, você vai para que lugar. E o Léo Toninho tá esperando lá, Léo. Os jogadores descendo aqui, o Kaique vai parar para falar com a gente. Vamos pegar uma palavrinha ali do camisa número 12, goleirão da equipe da Ponte, que acabou com um balde de água fria empatando esse jogo no finalzinho. Praticamente acabado e eles acharam a jogada e fizeram gol. Aí, Kaique França, obrigado. Tá indo.
O goleirão falou aqui, vamos ver se a gente fala assim com o Matheus. Matheus Silva, jogador que recebeu o cartão amarelo, tá fora aí do próximo jogo, vai falar um pouco sobre esse empate. No finalzinho a Macaca tinha os 3 pontos e mão acabou deixando escapar. Acho que a gente fez um grande jogo, controlamos os 2 tempos. Tivemos a infelicidade aqui no finalzinho do jogo, acabando o jogo e fomos punidos. Futebol é isso. Mas é levantar a cabeça, seguir trabalhando, porque não conquistamos nosso objetivo ainda maior na competição. Tá aí, Matheus, zagueirão da equipe da Macaca deixando o gramado, os jogadores deixando aqui até de cabeça baixa, viu, Cabela? Ali o camisa de número 50, lá o jogador o Fábio Sanches ainda conversando ali com o 11 da Macaca, né? Conversando ali na região central ali do campo, os jogadores talvez não acreditando, né? Da jogada que aconteceu aí do gol de empate da equipe do Vila Nova, que já tinha os 3 pontos, a torcida realmente não gostou nada ali desse gol. No finalzinho, um cruzamento da direita para dentro ali da grande área, o camisa 9, né, ali o Neto Pessoa, vinha já mostrando muito perigo, já exigindo 1, 2 defesas aí do goleirão Kaique França, mas que realmente desta vez nada pôde fazer, acabou só a bola ali pela linha, lá dentro do gol, no contrapé no canto esquerdo. Os jogadores demorando um pouquinho aqui para deixar o gramado, eu vejo ali o Leonaldi, ali o camisa número 2 da Macaco Norberto já voltou, o Leonaldi cumprimentando ali o assessor de imprensa, o Tiagão. A princípio, os jogadores com muita lentidão deixando o gramado, viu, Cabela? Legal, os jogadores vão batendo papo ali pelo meio ainda, daqui a pouquinho. Elvis. Vai lá. O Elvis chegando aqui, ver se a gente conversa aqui com o camisa número 10, até para ver o que impacta na projeção da equipe da Ponte. O camisa número 10 falando aqui. Jogo, né? A Ponte até conseguindo o resultado positivo com a vitória e agora no último lance praticamente cede o empate ao Vila, né? Infelizmente, futebol é assim, né? Uma bola cruzada lá, tomamos o gol, mas agora é levantar a cabeça e batalhar, somamos um ponto. Vale ressaltar que a gente 2 rodadas não somava, infelizmente hoje era para somar os 3, somamos 1 e seguir agora para terminar o campeonato de forma digna e como a camisa da Ponte Preta merece. O Elvis, já dá para pensar em 2023? Você fica na Macaca para disputar a Série A2? Não, com certeza. Eu vim aqui para um planejamento. O planejamento esse ano era salvar o time do rebaixamento e a gente praticamente já conseguiu. E eu tenho certeza que a Ponte vai se reerguer forte, fazer desse estádio aqui um caldeirão como sempre foi, como eu sempre vim jogar aqui e sei que era difícil ganhar da Ponte aqui, a gente vai ter que fazer isso novamente ano que vem, mas primeiro acabar esse ano, o presidente vai planejar muito bem aí para esse ano que vem ser um ano de glória para a Ponte aí de título, se Deus quiser. Tá aí, camisa número 10, ano de glória e de título, é o que espera aí o Elvis, que veio e mudou, né, o cenário da equipe da Ponte Preta e chegou aí para fazer aquele meio de campo funcional. O Leonaldi chegando aqui, vamos ver se a gente fala com o Leonaldi. Léo chegando, o volante da equipe da Ponte Preta, vai falar com relação ao empate, castigo no final aí da partida, acabou cedendo o empate da Ponte, tinha os 3 pontos na mão, acabou agora, joga contra a equipe do Tombense por um resultado importante. O time deles vinha por uma bola e no final de jogo deixamos cair a concentração bem nos últimos minutos e o time deles é um time qualificado que evoluiu muito no campeonato, mas não podemos tomar um gol do jeito que foi. Léo, o que dá para tirar de lição, né, das 2 derrotas da Ponte agora com esse empate? Falta pouco para praticamente assegurar aí a Série B do Campeonato Brasileiro, depois já focar no Paulistão. Cara, os 2 últimos resultados, o resultado foi negativo, né? As nossas atuações, só o primeiro tempo do Sampaio, que foi abaixo. O resultado contra o Cruzeiro não condiz com o que foi o jogo, mas é continuar trabalhando, continuar focado para livrar o mais rápido possível. Leonaldi, volantão da equipe da Ponte, vamos falar agora com o autor do gol, Alisson, camisa de número 25, falando também aqui no microfone da Rádio CBN Campinas. Eu tenho um contrato com a Ponte até 2027, está na mão de Deus. O que chegar, o presidente vai fazer o melhor para a Ponte Preta e para mim também. Alisson, falando rapidinho, né? Reta final da Macaca, praticamente riscão no chão, a Ponte praticamente na Série B. O que dá para tirar de lição dessa temporada de altos e baixos, rebaixamento do Campeonato Paulista, o início de uma Série B um pouco complicado? O que dá para tirar de lição? Cara, a gente demorou um pouco para acertar o time, chegou peças importantes, o Elvis, o Matheus que chegou, então a gente ficou com um elenco forte. Felizmente não deu para conseguir o objetivo maior, que era o acesso, mas vamos em busca da permanência na Série B e manter os jogadores, contratar peças novas para ano que vem fazer uma grande Série B, o estadual e subir aí pro Paulista. Parabéns, cara. Tá aí o Alisson, o autor do gol, a filhinha do Luca, falou um oi ali pro jogador da Macaca que a princípio estava dando a vitória para a equipe da Ponte. Vamos falar aqui com camisa número 100 hoje da Macaca, Luca, falando no microfone da Rádio CBN. Estou muito contente, né? Obviamente queria fazer o gol, mas ele não aconteceu. Isso não apaga
isso não apaga, né, o meu trabalho. Procuro sempre estar evoluindo aí. E muito contente pela marca, mas seria bem melhor se fosse com a vitória. Mas é isso aí, como eu falei. O mais importante aqui chegar a uma marca dessa não é fácil. E estou feliz com tudo isso que vem acontecendo. Luca, já dá para pensar em 2023? Você tem contrato com a Ponte ainda? Fica para jogar a Série A2? Eu tenho um contrato, eu vou cumprir ele até o final. A ideia é essa. Não tem nada de conversa para mim sair, então pode ter certeza que em 2023 estarei aqui novamente. Tá aí, Luca, rapidinho, o que dá pra fazer de balanço nesse ano da Ponte Preta, pensando aí na série A2, agora que vai ser um campeonato complicado, né? Teve altos e baixos, a Ponte conseguiu correr atrás do prejuízo, praticamente já garantida aí na Série B, mas o que dá pra tirar de balanço desse ano meio maluco da Macaca? Foi um ano difícil, né? Ponte Preta com intensidade. A gente fica um pouco chateado hoje, né? Porque era a vitória que daria tranquilidade. E a gente não conseguiu. Mas o balanço é que a gente conseguiu se reerguer no momento certo da competição. Fizemos um grande trabalho. Não conseguimos o objetivo que era subir, mas é de enaltecer a vontade de todos aí, de colocar, de dar vida novamente para a Ponte Preta. Tá todo mundo de parabéns, mas não acabou ainda, tem mais 4 jogos, a gente vai procurar fazer o máximo de pontos possível. Tá aí, parabéns pela marca, viu, Luca? Tá aí camisa número 100 da Macaca. Luca, com uma marca interessante, procurou a todo momento fazer o gol, mas aqui no Moisés Lucarelli viu o Cabelo e Amigos, não deu. No finalzinho, quase um banho de água fria, Macaca tava segurando os 3 pontos, acabou tomando um gol ali do Vila Nova. Levantar a cabeça, riscão no chão, agora encarar a equipe do Tombense para mais alguns pontos na competição, viu, Cabelo? Legal, bacana, todo mundo já nos vestiários aqui do Moisés Lucarelli, são 21h04. A galera já tá no vestiário, daqui a pouquinho entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, daqui também um pouquinho tem a entrevista do Mozart Santos, todo o pós-jogo de Ponte Preta e Vila Nova e também de Guarani Ituano, aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Vamos para aquele intervalinho e a gente volta já já. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Simone Tebet agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Agora é Lula! Simone Tebet, Ciro e o PDT. Agora é todo mundo junto pelo Brasil. Agora é Lula presidente. PSB, Pessoal, Rede Solidariedade, Agir Avante Próximo. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Coligação PL, PP e Republicanos. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. É 10. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Se formou no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da Infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Fecha com ele, presidente Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Ponte Preta, Vila Nova, Ituano, Guarani. Olá, de volta aqui no Moisés Lucarelli, são 21 horas e 8 minutinhos, a Ponte Preta empatou com o Vila Nova, no finalzinho o Vila fez o golzinho e acabou empatando o jogo aqui em Campinas. Opa, tem informação de gol, Fábio Scheibe. Fábio? Pois não, Cabela. E o Timão já está em campo em Itaquera e o Timão abre o placar contra o Atlético Paranaense. Balbuena de cabeça, marca 1-0 para o Corinthians. O Corinthians está com uma bela camisa hoje, com escrita com detalhes em japonês. Inclusive o nome do jogador estuda em japonês. É uma referência ao título mundial de 2012 do Timão, Cabela. Você conseguiu ler já, Fábio? Eu sei pelo que eu conheço os jogadores, né? Então dá pra saber, mas o nome em japonês é muito difícil. Mas é uma referência ao título mundial do Timão, conquistado em 2012 contra o Chelsea. Beleza, então, Fábio. Vai traduzindo e depois você fala pra nós o que tá escrito lá. 9 horas e 9 minutinhos. É o nosso Central da Bola aqui. Na CBN Campinas tem o comentário do jogo. Aliás, antes do comentário, o craque do jogo. O craque do jogo. Você fica com brincadeira e fala errado, Cabela. Não pode brincar. Como o Gabi não brinca o serviço. Então ele vai dizer o craque, antes do craque. Claro. Fica à vontade, Gabi. Vamos com a seriedade, né? Exatamente. Sempre sério. Muito. Bom, menção honrosa para a Ponte é complicada, né? Porque o Kaique França acho que fez uma boa partida, mas sofreu este gol. Não teve culpa, teve boas intervenções, mas acabou sofrendo o gol. Lado direito da Ponte, onde estava o Neto Pessoa, é o lado do Igor Formiga e do Matheus Silva, então fica sem menção honrosa. Fábio Sanches fez uma boa partida, acho que vou colocar uma menção honrosa aqui para ele, fez boas interceptações. Leonaldi no meio-campo, gostei muito. O Leonaldi acho que foi bem positivo no dia de hoje, se sobressaiu nesse meio-campo da Ponte. E só, do lado do Vila Nova, eu vou dar uma menção honrosa. Eu acho que foi bem, o zagueirão o Donato. O Arthur Rezende foi muito bem quando esteve em campo. Eu acho que foi o principal articulador da equipe. E o Neto Pessoa, que marcou o gol e foi o jogador mais perigoso da equipe do Vila Nova. Meu craque do jogo eu vou dar para o Alisson pelo golaço que ele fez. Mais uma vez, demonstra a vontade, demonstra a determinação. A partida estava difícil, estava complicada. E num chute aí de rara felicidade acabou acertando o ângulo. Por pouco não deu essa vitória para a Ponte. Houve a falha defensiva já nos acréscimos, mas o Alisson se destacou pelo golaço e pela atuação incansável, mais uma vez, defensivamente, com essa contribuição ofensivamente. Na minha opinião, o craque do jogo.
Tá aí, portanto, o craque do jogo, o Alisson, aqui na transmissão da CBN Campinas. São 21 horas e 11 minutinhos, 21 horas e 11 minutos. Os refletores continuam acesos aqui ainda do Moisés Lucarelli, os jogadores, a todos eles os vestiários. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Enquanto isso, tem o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, comentário do jogo, desse jogo 1-1 entre Ponte Preta e Vila Nova. Cabela, durante o jogo nós falávamos aqui, né, que faltava aquele algo a mais para a Ponte, que a gente sentia que não ter um objetivo na competição, seja o acesso ou seja fugir do rebaixamento, deixa a equipe com aquele sentimento de que vou jogar, vou dar meu máximo. E num Campeonato Brasileiro da Série B tão equilibrado, tão disputado e tão limitado, esse algo a mais ele faz falta. Tanto é que a gente comentou isso durante a partida e na saída dos jogadores, no microfone do Léo Tonin, o Elvis falou, e eu anotei aqui, falando, olha, nós vamos terminar com dignidade, com essa camisa que merece, ou seja, tá com aquele discurso, faltam 4 rodadas, a gente precisa dar o nosso máximo, então já mostra que eles sabem que estão devendo aquele algo a mais. E o Luca, que completou 100 jogos hoje com a camisa da Ponte, também falou, não conseguimos atingir o objetivo que era conquistar o acesso, depois de um primeiro tempo muito ruim, mas em determinado momento esse objetivo era conquistar o acesso. Então você vê que isso fica na cabeça do jogador. Não atingimos o objetivo de conquistar o acesso. E aí nessa reta final, sem um objetivo, sem uma ambição, isso é algo muito complicado. E o adversário ainda tem essa ambição. O Vila Nova, ele queria atingir a pontuação necessária para conseguir fugir de uma vez por todas da zona de rebaixamento. Então, por mais que não tenha feito um grande jogo, uma grande partida, mas 1-0 da Ponte deixou o tempo inteiro o Vila Nova vivo nessa partida. E aí, tanto é que o Neto Pessoa foi lá e conseguiu fazer este gol de empate, que fica com um sentimento de vitória para o Vila Nova e de derrota para a equipe Ponte Pretana, porque já vinha de 2 derrotas, uma derrota pesada contra o Cruzeiro, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli, então deixou de pontuar aqui em casa, saiu para jogar São Luís do Maranhão, sofreu mais uma vez o gol no finalzinho. Então, olha como é que é o futebol, sofreu o gol no final na última partida em São Luís do Maranhão, que o técnico Hélio dos Anjos deve ter conversado bastante, e hoje, mais uma vez, tomou este gol nos acréscimos. Ô Gabi, esse faltou algo a mais, pode ser um relaxamento natural? Com certeza, porque eu não acho que ninguém deixa de correr, não acho que ninguém deixa de ter vontade de raça. Deixou de correr, a gente falou do Alisson, inclusive, o Alisson estava aqui na lateral esquerda, estava lá na ponta esquerda, na lateral direita, depois lá na ponta esquerda, hora na ponta esquerda, depois na lateral direita, corre demais, e todos eles correm muito, eles se dedicam muito em campo, eles se doam muito em campo, a equipe da Ponte Preta. Mas esse algo a mais que eu falei que foi um relaxamento, é um relaxamento pelo objetivo, o objetivo era o acesso, não veio acesso, não tem mais chances de acesso. E também não vai mais cair, não vai ser rebaixado. Então você cria automaticamente uma limitação. Você fica assim, vamos jogar para não perder. Não, e fica um teto, porque você não consegue ter aquele algo a mais, né? Isso é do ser humano, então é em qualquer profissão. Se você está muito longe do seu objetivo, se você sabe que você não vai conseguir vender, vamos dar um exemplo aqui, você é vendedor venda, você vendeu no mês até agora 10 mil, e a sua cota para você ganhar algo a mais é 100 mil, falta 2 dias no mês. Se você vendeu 10 mil até aquele mês, você não vai chegar em 100 mil. Você não vai se matar de vender. Agora, se falta 3 mil para você vender, você está acostumado a vender 1.500, você fala, eu preciso dobrar. Você vai se matar para conquistar essa meta. O jogador de futebol, ele pensa da mesma maneira. Ele vai trabalhar, ele vai correr, ele vai se esforçar, ele vai tentar o gol. Só que tem uma limitação, tem um teto. Esse algo a mais para poder buscar o objetivo, a Ponte não tem mais. Então, na partida de hoje, em determinado momento, ela conseguiu pressionar, tanto é que o gol saiu de uma marcação-pressão, há essa perda de bola e o Alisson, nesse chute de rara felicidade, conseguiu marcar o gol. Só que, em determinado momento, a Ponte precisava continuar.
E aí, mais uma vez, quando você precisa do banco de reservas, há uma queda. A gente já falou isso uma vez, quando o Hélio dos Anjos precisa do banco de reservas. Aconteceu isso contra o Cruzeiro, precisou do banco de reservas. Depois da saída do Fecim, depois da saída do Elvis, se não me engano, a equipe caiu da saída do Fecim e da saída do Alisson. Foram os dois jogadores que saíram, a equipe caiu de rendimento, o Cruzeiro entrou com o Rafa Silva, com o Lincoln, e aí conseguiu fazer os seus gols. Hoje aconteceu, na minha opinião, a mesma história. Então você tinha a sua base com o Amaral, com o Alisson, com o Elvis, com o Echaporô, que deu o craque do primeiro tempo, fazendo uma boa partida, com o Luca, que é uma liderança técnica, tática, tem uma função muito importante. Saíram esses 5 jogadores. E aí colocou o Leandro Barça, o Moisés Ribeiro, Ribamar, Fraga e Bruno Alves. Bruno Alves com apenas 2 finalizações, muito pouco. O Fraga jogou bem a laudo do Leonaldi. O Ribamar, muita vontade, mas o único chute de perna direita. Leandro Barça é importante defensivamente. E o Moisés Ribeiro, não gostei da entrada dele, acho que não fez uma boa atuação na noite de hoje. Não prejudicou o gol, não saiu por conta do Moisés Ribeiro. Mas os atletas que entraram, o rendimento caiu em relação aos que estavam no gramado. Então esse é mais um ponto para a gente salientar aqui. Quando tem o cansaço, quando tem que você precisa de um banco de reservas para conseguir fazer com que a equipe busque este segundo gol, isso não aconteceu novamente. Então é um problema que precisa ser identificado dessa queda no segundo tempo. Porque queda no segundo tempo contra o Cruzeiro, uma derrota. Queda contra o Sampaio Corrêa, mais uma derrota com um gol no final. Queda no segundo tempo contra o Vila Nova, sofre mais um gol, deixa de vencer. Então, olha a sequência que a Ponte está tendo e sempre com gols no segundo tempo e desperdiçando pontos. Então, acho que a Ponte fez uma partida hoje mediana, bem razoável. Tinha condições de sair aqui com os 3 pontos, mas em determinado momento quis apenas administrar, e aí é cruel contra um adversário que tem essa ambição, que quer conquistar os pontos necessários. Comentário do jogo com Gabi Castro. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Você é um idiota. Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falta aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Fala, presidente
presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Central da Bola, Ponte Preta, Vila Nova, Ituano, Guarani, São 9 horas e 22 minutinhos, daqui a pouquinho as coletivas dos dois jogos, tá? Dos dois treinadores, de tanto do Hélio dos Anjos como também do Mozart Santos, aqui no nosso pós-jogo no Central da Bola da CBN Campinas. Fábio Scheibe, vamos dar uma passadinha aí, Fábio Scheibe, na rodada da Série B, essa 34ª rodada da Série B, com todos os jogos já encerrados. Só tem um para amanhã, é isso, né, Fábio? 34ª rodada que se encerra amanhã com o jogo entre Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro, no Recife. A 34ª rodada foi aberta ontem com a vitória do Criciúma por 2-1 sobre o Náutico. O CSA ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 0-0 no Rei Pelé. Chapecoense hoje de manhã empatou com o Operário por 1-1 em Chapecó. O Bahia bateu o Brusque por 1-0 na Fonte Nova. Londrina e Grêmio ficaram no empate por 1-1 no Estádio do Café. O Ituano bateu o Guarani por 2-1 no Novelli Júnior em Itu. O Vasco fez 3-0 no Novo Horizontino em São Januário. E o Tombense perdeu em Muriaé para o CRB por 2-1 de virada. E a Ponte Preta, agora há pouco, empatou no Moisés Lucarelli por 1-1 com Vila Nova. Amanhã tem na Ilha do Retiro Sport e Cruzeiro. Cabela, no exato momento que Roger Guedes, de pênalti, marca o segundo gol do Timão na Arena Neoquímica Arena em Itaquera. Timão 2, Atlético Paranaense 0. Calma, Fábio. Calma, Fábio. São 21 horas e 24 minutinhos. Gabi Castro olhando aqui a tabela de classificação, ó. O CSA. Cabela. Oi. A entrevista coletiva já começou aqui do técnico Hélio dos Anjos. Então vamos lá, vamos acompanhar a entrevista coletiva de Hélio dos Anjos. O Elvis não tá fora, não. O Elvis não tomou o terceiro, não. Igor Formiga, Kaique e... França e Wallace. É isso aí. Olha, a gente fica chateado porque você tomou um gol nesse momento que nós tomamos. A gente fica chateado porque eram mais 3 pontos. Mas eu não estou decepcionado, não vou lamentar na minha entrevista. Eu acho que nós fizemos um grande jogo. Nós pegamos uma equipe super equilibrada dentro da competição. Nos últimos 15 jogos só perdeu um. Um time que joga nessas condições aí, joga por uma bola dessa, joga por roubar uma bola no meio campo e atacar rapidamente. Fizemos um primeiro tempo razoável no sentido técnica de jogo. Eu cobrei isso, achei que os nossos homens criativos, principalmente os 2 armadores, porque eu tenho 2 volantes armadores, o Naldo é armador, o Amaral é armador. Eu achei que nós ficamos devendo um pouco no primeiro tempo as articulações de jogada. E nós fizemos um erro em algumas situações. 2 vezes que o adversário nos atacou, foi a gente perdendo bola por dentro. Sabe? Nós estávamos sabendo que a gente podia jogar por fora, mas melhoramos isso, começamos a fazer uma saída de 3, com os laterais espetados, e aí foi dando o jogo. Eu gostei do jogo do Chaporã, saiu no desgaste, saiu naquilo que a gente sabe que muitas vezes o jogador que não está jogando muito sente. Eu não tenho muito o que reclamar, não, você entende? Vou ser muito sincero, eu acho que a gente podia sim, tinha uma forma muito tranquila de você evitar o gol, né? Afinal de contas a bola viajou 60 metros, você sabe que o jogador estando nas suas costas, se você não enxergar, você tem que trabalhar no corpo dele, mas nada a lamentar. Tô feliz principalmente com o comportamento do time, né? O time zerou hoje, jogo ruim, derrota contra o Cruzeiro, jogo ruim contra o Sampaio, e fez o jogo que nós fazemos. Um jogo forte, um jogo agressivo, um jogo de muita dedicação. E naturalmente o torcedor tá triste, nós estamos um pouco tristes, mas quem comanda a equipe está acima de tudo convicto de que esse grupo construiu-se muito bem nessa Série B.
Eu não acredito, é só questão de tempo, eu não acredito mais em descenso, né? Não vejo mais essa situação, porque nós, inclusive, com o time mais próximo da gente, está a 8 pontos, nós temos um confronto direto com ele, dentro de casa, né? E eu vejo que a equipe se construiu dentro da competição, nós entramos moralmente para a competição em baixa, né? Com descenso, mudanças radicais, e esse grupo construiu muito bem, fez um primeiro turno com 22 pontos, já tem ainda, faltando 4 partidas, esses 22 pontos, e a gente vai em busca de melhorar a equipe para o jogo contra a Tombense, que vai ser um jogo decisivo. A Tombense perdeu um jogo dentro de casa hoje, a Tombense vai em busca também do que nós queremos, resultado positivo. Quero deixar bem claro, eu estou feliz com a minha equipe. Eu não vou ficar hoje, amanhã eu quero ter um domingo tranquilo, e quero que eles tenham esse domingo tranquilo, foi o que eu falei para eles. Eles procuraram construir da melhor maneira possível e fizeram um jogo dentro das nossas condições. É aquilo que eu falo. A gente não toma sufoco em casa, né? A gente faz um jogo jogado, a gente faz um jogo de imposição. Muitas vezes não temos a melhor técnica possível dentro do jogo, mas temos, acima de tudo, uma dedicação muito grande. Meus jogadores passaram por um processo dentro da temporada muito difícil, muito difícil. Não tem sido simples a nossa vida, dentro daquilo que almeja a Ponte Preta, dentro daquilo que eu cobro diariamente, e naturalmente eu tenho que parabenizar meus jogadores, principalmente pela dedicação de jogo. Professor Léo Toninho, Rádio CBN Campinas, você pode fazer o balanço da temporada da Ponte, praticamente a Ponte já garantida na Série B do próximo ano, mas pensando no próximo semestre, um campeonato difícil, Série A2, primeiro, esse balanço, né, de pontos positivos, negativos, e pensando nessa competição, primeiro com a possível continuidade do seu trabalho, e segundo, com a competição como essa, Série 2, o Campeonato Paulista, um campeonato difícil. Dificílimo. Mas o que está me motivando muito a continuidade é a receptividade que os jogadores estão tendo em relação a participar da A2. Semana eu conversei com vários jogadores que estão aí no elenco, como é o caso do Fábio, o Everton. O Everton eu não conversei, mas sei qual é o ponto de vista dele. Com o Luca, com o Elvis. Todo mundo está com a cabeça de fazer a Ponte Preta na A2. Nós temos jogadores, nós temos um elenco. Eu falo assim, não estou falando que vai ser eu, você entende? Eu até acho que minha vida vai ter que ser vai ser resolvida o mais breve possível, porque eu também tenho o meu planejamento de vida, né? O que eu coloco é da seguinte forma: hoje vai estrear dia 15, você entende? Eu tenho certeza que a Ponte Preta tem um time acima da média da divisão para dia 15, dos jogadores que estão aqui. Então isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande. Eu acho que esse é o processo do trabalho que a gente construiu aqui, junto com o presidente Eberlin, junto com a nossa diretoria, junto com a nossa comissão técnica, junto com os funcionários. Então nós temos já, se a Ponte Preta quiser, a Ponte Preta hoje tem condições de iniciar dia 15 de janeiro, parece que passaram que é dia 15 de janeiro, com um time muito forte, muito forte. É legal você ver um jogador igual o Ramon, que está machucado, que sentiu o problema, falou comigo: professor, eu quero continuar na Ponte Preta. E se eu ficar, eu também quero esse jogador. Então eu falei assim: professor, eu estou feliz aqui, eu quero participar desse processo da Ponte Preta no ano que vem. E foi assim com o Luca, foi assim, é assim o Fábio, é assim o Elvis, é assim o Everton, que hoje está aqui, veio com a gente, acompanhou a gente na palestra, acompanhou a gente no hotel, estava aqui dentro. Quem tem que sair por vários motivos, o mais breve possível vai sair. Professor Diego Alves da IPTV, até pegando carona. Desculpa, gente. Não, mas tá tranquilo. Valeu. Pegando carona aí na resposta, o fato de já ter resolvido a vida, faltando 4 rodadas para o fim da competição, na visão do senhor, vai facilitar esse processo agora de dar continuidade, ou seja, já dá para realmente começar a conversar sobre isso? Você já citou aí ao papo com os jogadores. Isso vai facilitar a Ponte Preta de ter a continuidade do senhor aqui no ano que vem? A garantia, as colocações que eu tenho da direção é de intenção, né? Mas eu tenho algumas coisas para organizar. Você entende? Eu acho que o processo da Ponte Preta esse ano foi muito difícil. O presidente Eberlin sabe disso. O presidente Eberlin tem sido um parceiro nosso, tem sido um presidente ativo, atuante, buscando alternativas de resolver os problemas da ponte que ele tem que resolver aqui dentro, né? Que são problemas administrativos, que são problemas financeiros, mas ao mesmo tempo nos dando respaldo para tomar as decisões que nós estamos tomando. Eu sei que a Ponte Preta, independente de minha permanência, vai estruturar o seu gramado, vai estruturar os gramados do CT, vai mexer na estrutura do CT, estrutura interna, onde a gente faz os pré-treinos.
A gente deu algumas ideias, o presidente também tem as ideias, nós vamos conseguir eles vão tentar fazer um melhor refeitório, eles vão fazer com que aquele espaço seja aproveitado momentaneamente da melhor maneira possível. E vou ser sincero, o clube já está buscando jogadores. Isso é natural. A pesquisa tem que acontecer, porque nós vamos uma equipe como a Ponte Preta vai para o mercado mais cedo esse ano. Você vai para o mercado em novembro, você não vai para o mercado em dezembro e início de janeiro. Então, você vai para o mercado em novembro, o mercado vai aquecer muito. Né? Eu acredito que o clube tem que fazer algumas mudanças dentro do elenco. Isso é natural, você entende? Eu acho que nós temos alguns jogadores totalmente identificados com o objetivo e temos outros jogadores que, naturalmente, têm um processo diferente e a vida que vai seguir. Né? Mas o que eu quero deixar bem claro é que, nesse momento, a Ponte já tem uma estrutura e uma base de equipe para iniciar a temporada que vem. E forte. O Everton tem contrato, vai entrar a temporada trabalhando, né? O presidente está direcionando algumas negociações de permanência de alguns jogadores, no sentido de que isso, para evoluir, depende muito do processo de contratação, que no Brasil passou a ser uma desgraça, né? Porque os tal dos agentes, os tal dos empresários só complicam, e eu falo isso publicamente, né? Mas a Ponte vai ter um processo diferente. A única coisa que eu penso, se eu estiver dentro do esquema de trabalho da Ponte, você entende? Eu quero muito influenciar para a Ponte ter um processo diferente de formação de elenco. Eu acho que a Ponte depende de investidores, o presidente depende de parceria, você entende? Mas eu particularmente, eu acho que a parceria boa no futebol, a gente tem até uma piada forte sobre isso, mas eu não posso falar publicamente. A parceria do futebol, ela tem que ser bom para mim e bom para a pessoa, né? Você não pode ser só o cara que recebe, você também tem que fazer, né? E a gente sabe que o presidente é ativo nisso, o presidente tem uma boa relação de negociação, né? E eu tenho, naturalmente, se eu participar do processo, eu tenho que ter a relação técnica, né? A relação técnica, porque não adianta você falar que você vai contratar um treinador, vai contratar um jogador baseado nos números dele. Eu não contrato jogador só baseado nos números. Eu contrato treinador, o jogador sabendo qual é o vestiário dele, qual é o dia a dia dele, qual é o comprometimento dele, porque não pode perder dinheiro. Não pode, qualquer contratação ela tem que ser muito bem pensada, porque qualquer contratação que dá errado, você entende? Perde dinheiro. E normalmente, 99% dos agentes que colocam jogador num clube, você tem, quando o jogador não dá certo, não vira parceiro do clube. Não tira o jogador, não facilita isso, porque é normal. Como um treinador pode não dar certo, um jogador também pode não dar certo. Né? Então é essa parceria que eu acho que a Ponte Preta vai fazer diferente. O presidente realmente está muito ativo nisso, realmente está ligado nisso e tem nos dado, acima de tudo, uma condição muito boa para as decisões aqui dentro do clube. Tá aí, portanto. Valeu. Boa noite. Entrevista coletiva após o empate contra o Vila Nova em 1-1. 9h34, aquele intervalo e a gente volta já já. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Coligação PL, PP e Republicanos. Quem disse que nordestino não vota em Bolsonaro? É Bolsonaro e é 22. É a missão do capitão conseguir mais votos pro 22. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Já arrumei mais 2 votos. Tamo junto, capitão. Só conseguiu 2. Eu consegui foi 30, patrão. Hoje eu ganho, votar mais pra Bolsonaro. Hoje eu cumpro a missão do capitão. Fale com seus amigos, com seus parentes, em tudo que é lugar, que nós vamos vencer. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. CBN Serviço.
O projeto Artes e Ofícios, responsável pela implantação do laboratório Oficina dos Sonhos, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de marcenaria e design destinados a 80 jovens de 18 a 24 anos de idade de Paulínia e região. As inscrições podem ser feitas por meio do Instagram ou Facebook do projeto até o dia 9 de outubro. Será dada preferência para jovens de famílias inscritas no CAD Único ou programas de transferência de renda. A iniciativa visa a implantação e manutenção de um laboratório de design e produção de objetos de madeira. As atividades envolverão a realização de cursos livres, de média e curta duração, além de workshops de criação e exposição locais itinerantes dos trabalhos produzidos. Os cursos terão início ainda neste mês de outubro e se estenderão até março de 2023. A informação é de Enzo Urniani. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, você fala aqui na casa da tua mãe. Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Coligação Juntos por São Paulo. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Ponte Preta, Vila Nova, Ituano, Guarani e Legal, 21 horas e 38 minutinhos aqui no Central da Bola do futebol da CBN Campinas. Léo Tonin, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Você não quis ser ali o mediador do sparring entre o Donato e o... Fugiu até o nome do jogador da Ponte Preta. Ribamar. O Ribamar. O Ribamar. É, você não quis ser ali o mediador de ambos, mas uma ótima noite pra você, bom final de semana, Léo. Valeu, Cabela, mas tô fora, não tem nem tamanho, Cabela. Se falar corre, eu não consigo nem correr, vai ver na minha vida, Cabela. Mas é isso, um grande abraço a todos os amigos, pessoal também, os ouvintes CBN também. Macaca agora focar diante da equipe do Tombense, jogo importante, né? Praticamente para colocar um riscão no chão de vez aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Olisson, Kaique França e Igor Formiga não ficam à disposição aí do técnico Hélio dos Anjos, que parece que deixou um ponto de interrogação. Não sabe se fica, se não fica, deu a entender que vai deixar um time pronto. Fique com aquela interrogação, viu, Cabelinha? Mas um grande abraço para todo mundo, uma ótima noite, até a próxima. Legal, Léo, um abraço para você, bom final de semana. Gabi Castro, essa interrogação aí, a Ponte Preta Tombense só no próximo sábado, né? Próximo sábado, 4h30 da tarde. Ô Gabi, essa interrogação que talvez tenha ficado ali, como disse o Léo, seria a parte financeira do clube numa Série A2, com todo esse elenco e também o técnico Hélio dos Anjos? Eu acho que sim, acho que o dinheiro, obviamente, que é importante para essa renovação diante dos desafios que tem pela frente. Claro que a parte financeira, há muitas contas que estão sendo realizadas. Mas, analisando a coletiva do técnico Hélio dos Anjos, eu acho que ele fica, porque ele está muito bem informado. Ele passou até a data de estreia do Campeonato Paulista da Série A2, que é 15 de janeiro. Exato. Aliás, ele disputou duas vezes a Série A2 e 2 acessos. Então. Um é com o Santo André e o outro eu não me recordo se é com a Portuguesa.
Eu não me recordo. São duas disputas de Série A2 e 2 acessos. E na coletiva ele fala, conversei com os jogadores, o Everton tem contrato, o Ramon chegou para mim e fala, professor, quero jogar a Série A2. Então ele elogiou os atletas que querem jogar o Campeonato Paulista da Série A2. Então, no meu entendimento, o objetivo, a cabeça do Hélio dos Anjos, já está numa formação também de Campeonato Paulista da Série A2. Se ele não for continuar, nenhum jogador chega para o Hélio dos Anjos e fala, eu quero ficar ano que vem, porque senão ele já corta o assunto, fala, você quer ficar, mas eu não vou ter contrato, eu já tenho uma outra proposta. Agora já muitas conversas já estão acontecendo, tanto é que o Hélio dos Anjos já colocou muito na coletiva de hoje para o ano que vem. Então o atleta tem contrato, citou 15 de janeiro, citou conversas que estão sendo realizadas. Ele não tem o contrato assinado ainda, mas falou sobre o processo de adaptação que está passando a Ponte com a troca de presidência, falou dos desafios do Eberlin. Então ele está ciente de todas as dificuldades e, no meu entendimento, eu acho que ele vai tentar se encaixar nesse planejamento da Ponte para a Série A2 e para o Campeonato Brasileiro da Série B. Sim, e agora é aquela história, né? Esse ano é um ano muito atípico. O campeonato acaba antes, acaba dia 8 de novembro, é a última rodada por da Série conta da B. Copa do Mundo. Aí tem Copa do Mundo, que vai até o dia 18 de dezembro, né? Os jogadores já vão estar em férias. Ou seja, a montagem da equipe, como sempre acontece, começa no dia 2 de janeiro. Essa temporada 2023 vai começar antes. Copa e dezembro. Vai começar antes. Ou seja, durante a Copa do Mundo, os jogadores vão estar curtindo uma parte das férias. E no finalzinho, pré-temporada. No finalzinho da Copa do Mundo, já começa a voltar para a pré-temporada. Ou seja, a pré-temporada vai ser praticamente dezembro todo e uma parte de janeiro. Exato. Pelo menos 15 dias de janeiro. E você pode ter certeza que a Ponte já cumpriu. A Ponte vai ficar no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas hora que chegar nos 45 pontos mágicos, sendo Tombense e tal, pode ter certeza. Muitos atletas vão entrar em férias já, para poder retornar o quanto antes, para já fazer esse processo de pré-temporada. Você pode ter certeza que os líderes do elenco não terminam na última rodada. Antes disso, férias, já assina. Dezembro está de volta. Boa viagem, curta, meio de dezembro. Até mesmo porque você está falando em datas, vamos puxar aqui rapidamente aqui. A última rodada é dia 8. A penúltima rodada, a rodada 37... Outubro, né? Final de outubro. 25... E a última rodada, dia 6, na verdade, não dia 8. Vamos corrigir então, aqui. Dia final 6. de outubro. Então, a penúltima rodada é do dia 25 ao dia 28. 29. Pronto, ó, jogadores da Ponte, 28 de outubro. Dezembro de férias. Entram em férias, a última rodada a molecada, como a gente já viu contra o Coritiba, na última rodada foi isso, né? Foi um jogo com muitos atletas jovens. Você pode ter certeza. Final de outubro contra o Criciúma aqui no Moisés Lucarelli. Última rodada para os atletas e aí a 38ª rodada só põe a molecada, todo mundo já de férias, para poder voltar no final de novembro, para dezembro ser essa pré-temporada. Então acredito que o técnico Hélio dos Anjos já esteja com esse pensamento, a diretoria também de fazer a pontuação necessária, atingir aí um pouquinho mais de 45 pontos, para ficar com certeza livre, mas a Ponte já está na Série B do ano que vem e aí este planejamento, se já foi falado agora, que está no início de outubro, né? Imagine no final do mês. Então, pois é, exatamente. Se ele já está com esse pensamento para o ano que vem, na reta final do campeonato, nas duas últimas rodadas, ele vai mexer no time de uma forma para dar já descanso para os principais jogadores do elenco. E a coletiva de hoje pareceu uma retrospectiva, viu? Porque ele começou falando, fizemos um primeiro turno com 22 pontos. Em todos os momentos que algum repórter perguntou do jogo de hoje, ele entrou no jogo, mas já puxou alguma coisa para falar de retrospectiva e também do ano que vem. Eu me senti em casa no final de ano, sabe? Assistindo televisão, retrospectiva. Quando ele falou, no primeiro turno fizemos 22 pontos, aí eu fui lembrando, empate 0-0 na estreia com o Grêmio, tinha vindo de um rebaixamento, começo complicado, Ponte perdendo muitos pontos, próxima da zona de rebaixamento. E aí ele fala, primeiro turno 22 pontos e agora no segundo turno nós já atingimos 22 pontos e ainda faltam 4 rodadas. Então ele fez essa retrospectiva também, tivemos a dificuldade no início, mas fomos bem no segundo turno, já fizemos a pontuação de tudo que foi feito nas primeiras 19 rodadas e agora atingimos o objetivo. E aí ele repetiu o discurso que foi feito dos jogadores, falando, né, que dessa construção,
que ficou devendo na partida de hoje, concordo com ele. Então ele citou um primeiro tempo razoável, de fato concordo com ele, foi um primeiro tempo razoável. E depois o que eu anotei aqui, a receptividade dos jogadores para a Série A2, ele já falando que já sabe que é 15 de janeiro que é a abertura, do processo difícil, falou de CT, falou de refeitório. Então, a coletiva de hoje foi um verdadeiro retrospectiva do técnico Hélio dos Anjos, já pensando no ano que vem, Cabela. Sem dúvida nenhuma. Meu caro Fábio Scheibe, primeira a pergunta, Fábio. Você conseguiu traduzir o que está na camisa do Corinthians? Ainda não, Cabela. Ainda não, tá, beleza. Vou comprar um dicionário porque tem muitas perguntas chegando aqui, perguntando, que o Fábio Scheibe chamou a atenção. Japonês-português. Exatamente. Vou providenciar um para Fábio Scheibe. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, meu caro Fábio Scheibe, essa rodada desse final de semana. Pois não, Cabela, 31ª rodada em andamento em Itaquera. O Corinthians vai batendo o Atlético Paranaense por 2-0. Gols de Valbuena e Roger Guedes de pênalti. Mais cedo em Cuiabá, o Flamengo fez 2-1 no Cuiabá. A rodada 31ª prossegue amanhã com o jogo às 11 da manhã entre Internacional e Goiás no Beira-Rio. O São Paulo pega o Botafogo às 4 da tarde no Morumbi. Também às 4 tem Fortaleza e Avaí. Às 6 horas da tarde, o Atlético Mineiro recebe o Ceará no Mineirão. Fluminense pega o América Mineiro no Maracanã. E o Curitiba enfrenta o Bragantino. Na segunda-feira, para finalizar a 31ª rodada... Calma, Fábio. Às 6:30 da tarde, o Atlético Goianiense recebe o líder Palmeiras no Antônio Ascioli. E às 8 horas da noite, fechando a rodada, o Santos pega o Juventude na Vila Belmiro, Cabela. A diferença do Palmeiras pro segundo colocado é de 12 pontos, é isso? O Palmeiras tem 66 pontos. Agora o Corinthians está indo a 54, é o vice-líder. E o Internacional, que ainda joga na rodada, está em terceiro com 54 também. O Flamengo foi a 52 na 4ª colocação, Cabelão. Ou seja, 12 pontos de vantagem. Se o Internacional não vencer na rodada e o Palmeiras vencer segunda-feira, o Palmeiras aumenta essa vantagem. O que era 4 rodadas de tranquilidade para o Palmeiras pode ser 5 rodadas de tranquilidade. Ou seja, 38 menos 5 cai para 33. Na 33ª rodada, ou seja, não na próxima rodada, na outra, o Palmeiras pode ser campeão. Tô certo na minha matemática, Fábio Scheibe? Depende de outros resultados, né? Palmeiras, depois do Atlético Goianiense, pega o São Paulo em casa e depois pega o Avaí também em casa. E aí, provavelmente, se o Palmeiras continuar nessa toada, pode sagrar campeão no Allianz Parque mesmo, ou contra o Avaí, ou depois pegando o Atlético Paranaense fora na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense que vai jogar esse jogo contra o Palmeiras 5 dias antes da grande final da Libertadores contra o Flamengo, né? Então vai jogar com o time bem reserva, provavelmente não vai botar a cara tapa lá. Tá aqui então a informação a respeito do Hélio dos Anjos, é isso? 15 de Piracicaba e Santo André, é isso? Exatamente, 94 o primeiro acesso, 93 o segundo, o primeiro 93, o segundo em 94. Esse nosso bolacha, ele é rápido, não? Impressionante. Impressionante. Nosso produtor, Rápido demais. São 21 horas e 49 minutinhos, vamos virar a chave, vamos para Itu. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Mozart Santos, do Guarani, que perdeu pro Ituano por 2-1. Vamos acompanhar, Mozart Santos. Mozart, boa noite. A pergunta que eu até fiz para o Kozlinski na saída de campo, é uma derrota que machuca mais, que dói mais, visto que o Guarani teve muitas oportunidades de vencer o jogo. A gente viu você muito bravo ali no segundo tempo, com as chances perdidas pelo Guarani. E nesse ponto, como melhorar para o próximo jogo o aproveitamento no ataque, para que não aconteça isso novamente? Nós criamos chances importantes para ganhar o jogo, né? Foi mais ou menos a tua pergunta no pré-jogo. Você perguntou respondendo e agora você fez a mesma coisa. Já perguntou e a resposta é exatamente o que você falou. Eu ficaria preocupado se nós não tivéssemos criado, né? Então, a preocupação, pelo menos da minha parte, se a minha equipe não tivesse criado situações de gol, e nós criamos, pelo menos no segundo tempo, além do gol, 2 situações bem importantes, sem contar, não sei a quantidade de cruzamentos que nós tivemos, porque eu não costumo vir para a coletiva com os números do jogo, mas tivemos alguns cruzamentos também.
não tirar o mérito do adversário, porque tem seu mérito de ter vencido. Mas eu, particularmente, saio satisfeito com o desempenho dos meus jogadores, porque dentro da nossa característica nós tentamos. Antes do 2-1, vamos lá, o primeiro gol nós tomamos de bola parada, que surge de um lateral. E o segundo gol nós tomamos de lateral, né? Então, sim, faltou um pouco de atenção, faltou ter marcado um pouco melhor e nós sabíamos que era uma jogada que eles forçam bastante, essa jogada de lateral, né? Mas assim, o gosto amargo é que antes de tomar o 2-1 nós tivemos pelo menos 2 chances bem importantes de ter feito o 2-1, né? E o jogo de futebol, por ser um jogo de pontuação baixa, nem sempre o que joga melhor ganha, faz parte, mas não dá para tirar o mérito do adversário, não. Eles jogaram dentro da característica deles, que nós sabíamos. É um time que entra com bastante bola longa, primeira, segunda bola, cruza muita bola na área, é muito forte em bola parada, usa o lateral como uma arma importante, tanto é que fizeram o gol assim. Mérito deles, mas eu não tenho nada que lamentar do desempenho dos meus jogadores, não. Nós viemos aqui e, na minha opinião, fomos, em termos de desempenho, fomos melhores. Infelizmente, não vencemos. Ô Moser, sobre a saída do Giovanni Augusto, mais uma vez foi desgaste, ele pediu para sair ou foi uma decisão tomada por você mesmo? Não, decisão tática. É óbvio que nós temos que pensar no todo, né? Porque a gente vem de uma sequência importante, né? Uma sequência grande. Na terça-feira já temos mais um jogo. Então eu tenho que pensar no desempenho de hoje, mas também já tenho que pensar para frente. Por exemplo, eu tirei o Jamerson também por causa disso, né? Pensando já no jogo de terça-feira. Então, mas eu achei que naquele momento ali os meias, o Isaac e o Madison, coletivamente dariam situações para nós. Tanto é que a gente empata, né? Com a entrada dos jogadores, né? Então, assim, foi uma escolha tática. Edson, Rádio TV Bandeirantes. A gente tem conversado muito, Moser, e você tem dito da evolução do time, da tranquilidade. Hoje jogou como se estivesse quase jogando no brinco, né? Essa tranquilidade foi importante também, né? Isso nos dá uma perspectiva boa para terça-feira, né? Nós vamos enfrentar um adversário difícil, né? O Daniel conhece bem esse elenco, mas nós temos uma ambição muito maior que o CRB, né? O CRB praticamente cravou a sua permanência no campeonato e nós precisamos vencer o jogo. Então, a nossa motivação, o nosso propósito tem que ser muito maior que o deles. Nós só temos 2 dias, em 2 dias não se treina. Nós vamos usar o vídeo desse jogo, né, como treino, e aí descansar para terça-feira estar na melhor condição possível para vencer o jogo. Boa noite, Moser. Boa noite. Vitor Freitas, Bugrecast. O Madison teve 2 chances bastante claras para concluir o jogo, uma numa finalização, outra que ele optou por bater ao invés de cruzar para o Yuri. Poderia ter cruzado. Você acha que faltou um pouquinho de tranquilidade para esse atleta hoje, para, quem sabe, o resultado ser diferente hoje? Contextualizar o Madison, né? Quando eu cheguei aqui no Guarani, o Madison só era considerado um volante que jogava lado a lado, né? E aí hoje eu vejo o Madison como um camisa 8 no 4-3-3, tanto é que ele chega no primeiro tempo, uma finalização importante que o zagueiro travou, e chega 2 vezes no segundo tempo com infiltração, com chegada, né? Então, assim, a evolução, na minha opinião, desse atleta, ela é significativa, né? Porque jogador que a maior dificuldade que nós temos é criar situações importantes. E aí talvez faltou um pouco de lucidez até pelo desgaste do jogo, né? Talvez se fosse um pouco antes, eles teriam um pouco mais lustro para escolher melhor, seja para finalizar, seja para cruzar. Mas não tem que, assim, eu particularmente, o erro técnico, eu não condeno meu atleta, jamais vou fazer isso, porque quando jogava também errava, né? Normalmente os ex-jogadores que comentam, parece que eles nunca erravam, né? Você assiste alguns jogos, eu falei, não, nós erramos também. E o erro faz parte do jogo. Então, o erro técnico eu prefiro não comentar assim, né? Porque se tivesse faltado vontade, pode ter certeza que eu teria cobrado. Se tivesse faltado concentração, eu era o primeiro a cobrar, mas não faltou nada disso para o time. Nós corremos, vocês frisaram bem, nós criamos situações importantes, criamos situações talvez até mais claras que o adversário, mas o adversário tem seu mérito de ter resistido e ter buscado a vitória. Então, enfim, eu, em termos de desempenho, eu saio muito satisfeito, menos com o resultado que acredito que seja até meio óbvio, né?
Obrigado a todos. Agora vem a entrevista do Carlos. Tá aí o Mozart de Santos, portanto, na entrevista coletiva, na derrota do Guarani para o Ituano por 2-1, jogando lá no Novelli Júnior. Por falar em Itu lhe aguarda Fábio Scheibe. Grande abraço, uma ótima noite de sabadão, excelente domingo e vai com calma, Fábio. Igualmente, Cabela, um grande abraço, bom final de semana a todos. Segunda-feira você tá de folga ou você tá nativa? Segunda-feira estaremos na ativa no CBN Esporte, segunda edição, e mais tarde acompanhando o jogo entre Atlético Goianiense e Palmeiras e Santos e Juventude mais tarde. Ok, então. Bom trabalho pra você na segunda, Fábio Scheibe, bom final de semana, meu amigo. Um abração, bom final de semana. Boa viagem, bom retorno aí pra Itu. 21 horas e 56 minutinhos, meu caro Gabi Castro, esse Guarani... também eu acredito, eu não vi o jogo, nós estávamos aqui, você também não viu o jogo. Você tem o scout do jogo, Exatamente. já está com o scout na mão. Mas eu acho que também o Guarani é outro também, que chegou numa pontuação, tudo bem, enfrentou o Ituano, que é o mais forte do segundo turno, tirando o Cruzeiro. Sim. Mas também já deu aquele relax, né? Principalmente porque os resultados também ajudaram. Acho que o Guarani um pouquinho menos que a Ponte, mas de fato a partida de hoje é aquela que é descartável, sabe? O que vê é lucro. Se for até Itu conseguir um pontinho, ótimo, mas se perder também não é o fim do mundo. Então entrou sem pressão no jogo de hoje, conseguiu o gol de empate com o Lucas Ramon com o lateral direito, mas depois até no Fábio Scheibe passando pra gente, né, o relato, a pressão da equipe do Ituano que estava acontecendo no segundo tempo, porque estava em busca desta vitória que seria muito importante e acabou conseguindo o segundo gol. Analisando um pouquinho, né, esses números, no total 51% de posse de bola para a equipe do Ituano, 49 para o Guarani, mostra um equilíbrio, 7 finalizações do Ituano, 15 do Guarani, então mostrou um Guarani que deve ter sido mais objetivo na partida de hoje, mas apenas 3 bolas no gol, né? Então, assim, 15 finalizações e só 3. A alça de mira não estava legal. Então, a alça de mira não tá legal. E aí pode ser um pouquinho disso que a gente comentou hoje pra Ponte, né? Esse algo a mais, a objetividade, a equipe que precisa do gol. E aí, se você não tá com essa mentalidade, a sua pontaria acaba saindo um pouquinho. Então, o Guarani pagou e aí saiu com a derrota. Mas, assim, se você analisar nas últimas 10 rodadas, o Guarani estava nesse G4 com uma das melhores campanhas. No segundo turno está muito bem, seria acho que o 6º colocado. Então, Exato. assim, não é fim do mundo a derrota para o Ituano. E agora retorna aqui para o Estádio Brinco de Ouro, né? A próxima rodada no início da semana. Terça-feira. E o Ituano continua vivo, né? Sim, o Vasco venceu, mas o Ituano também mantém essa distância do G4, que acho que vai ficar até o final, viu? Cabela e amigos que estão nos acompanhando até agora. O Vasco não pode deixar diminuir, porque o último jogo do Vasco é em Itu contra o Ituano. E o Sport tem muito confronto direto, né? Quando a gente analisa a tabela de classificação do Sport, ainda tem confronto contra o Vasco da Gama, ele ainda pega alguns adversários que estão por ali. Não dá para descartar o Sport nessa luta, Chegada do Wagner Love lá fez bem para a equipe. Então fez, a qualificação, né? Como fez aqui para a equipe do Vila Nova também, os atletas que chegaram, o Wagner melhorando de rendimento, jogando ao lado do Arthur Rezende, o Neto Pessoa fazendo gol, jogador importante. Então, assim, é o que a gente fala, no segundo turno intensifica, porque todo mundo se qualifica. E aí vocês estão muito bem, como o Grêmio Novo Horizontino atingiu uma pontuação, mas não conseguiu manter no segundo turno, entra nessa briga pelo rebaixamento. O Brusque, com mudança de treinadores, chegou o Gilson Kleina lá, não está conseguindo, entrou na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. O Náutico entrou na lanterna, difícil de sair. Então, as equipes que não conseguiram se qualificar, que não encaixaram, é difícil sair. E aí a zona de rebaixamento, ela vai se desenhando com mais facilidade em relação a essa quarta vaga que ainda está à busca dos times. E para o ano que vem, seria muito bom o Novo Horizontino não cair, porque nós teríamos 6 paulistas. 6 paulistas, né? E aí nós teríamos 6 jogos aqui no estado de São Paulo, um mini campeonato paulista. Gabi Castro, um abraço para você, bom final de semana, uma ótima noite de sábado. Um abraço para você, Carlos Cabelo, um abraço para os amigos que estão nos acompanhando até agora na CBN Campinas e até a próxima rodada. Trabalhos técnicos aqui no estádio Moisés Lucarelli do Naldo Araújo e lá no estúdio do nosso Eduardo Rodrigues o Bolacha. Ótima noite de sábado, um abraço a todos, vem aí o segundo tempo de Corinthians 2, Atlético Paranaense nada. Tchau.